Sim, a maior rede de concessionárias Fiat de Campinas e região. Vem pra Sim que dá negócio. Aqui, cobrimos qualquer oferta da concorrência. Fiat Sim, na divisa Campinas, Valinhos, Americana, Vinhedo e agora também em Sumaré, Hortolândia. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior, acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19 99788 3821. No telefone 19 3242 3125 ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. Hora da Macaca, toda segunda, 8h30 da noite no YouTube. Inscreva-se no nosso canal. Hora da Macaca. Você que é torcedor, pertença à força da maior do interior. Compareça a todos os jogos no Majestoso e vamos juntos conquistar as vitórias. Venha fazer parte desta grande nação pontipretana. Quando nós colocamos qualquer projeto do Hospital do Amor à mostra no mercado, nós somos agraciados com uma massa imensa no país que faz questão de poder nos ajudar. E agora vem uma forma mágica, uma forma diferenciada, que todos podem dar remédio para os pacientes do Hospital do Amor. Através do novo Hipercap Brasil, vocês todos vão poder nos ajudar. Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. 19 98989 3526. Futebol Interior, o portal de futebol do Brasil. Futebolinterior.com.br. Futebol Interior. Futebol. Prepare o seu coração. Rádio FM. O nosso show está no ar. O nosso show está no ar. Vai começar mais um jogo. É hora de se emocionar, torcer e vibrar. Aqui nós vestimos a camisa. A bola vai rolar. No ar, equipe Rádio Futebol Interior. Hora certa. 5 da tarde, mais 9 minutos. Sempre pra sempre, de bem com a vida, aqui nos canais Futebol Interior. A bola vai rolar daqui a pouquinho. Jogo marcado para as 18 horas em Belém. Em Belém do Pará, em 16ª rodada Série B deste Campeonato Brasileiro. Tem Ponte Preta em campo
contra o time do Paysandu. Macaca e Ponte, Ponte e Macaca e Paysandu, né? Macaca e Papão. Esse é o jogo que você vai conferir a partir de agora aqui nos canais Futebol Interior. Conosco também, Rádio Valinhos FM 87,9. Jornada esportiva, sempre no oferecimento de concessionárias Sim, a maior rede de concessionárias Fiat da região. Restaurante do Dadá, Disque Entregas 3242-3125 ou peça pelo WhatsApp 997883821. Chamou, pediu, chegou. E incorporando aqui a nossa rede de patrocinadores, chegando Hipercap Brasil. Compre pelo aplicativo Hipercap Brasil ou em um representante credenciado. Você concorre toda semana há muitos prêmios e ainda ajuda o Hospital do Câncer de Barretos. Conosco também Hora da Macaca, toda segunda-feira após as 8h30 da noite no YouTube. Hora da Macaca, sua marca em destaque aqui na Rádio Futebol Interior 98989-3526. Chame no Zap e faça o melhor negócio da sua vida. A bola vai rolar já já, hein? Jogo marcado para as 18 horas. Jogo marcado para as 18 horas e você, torcedor, vai se ligar conosco aqui nos canais Futebol Interior. Jornada esportiva também na Valinhos FM 87,9, com a presidência do Wagner Faneco, os trabalhos técnicos da Mayra Siqueira e do Felipe Carvalho, que está chegando no timaço da Valinhos FM para comandar também os botões mágicos da 87,9. Os trabalhos técnicos hoje, lá na Valinhos FM, é do eterno Mr. X. 5 da tarde, mais 11 minutos, 5:11. Vou até dizer aqui pra você, né, que o Felipe Marques acabou de fazer uma arte muito bonita, né? Ficou mais bonita a arte do que a foto, viu, Felipe Marques? Parabéns, tá? Você, ouvinte, você, telenauta, não merece olhar pro meu rosto nesse momento, né? Quem sabe na terça-feira eu tomo coragem e apareço na tela. Hoje na tela só os feios, Marcelo e o Wendel Coral. O bonitão aqui não vai aparecer na tela, só essa foto linda e maravilhosa aí na arte do grande Felipe Marques. 5 da tarde, mais 12 minutos. Tá na hora de girar para você os destaques da nossa grande jornada esportiva. Macaca escalada, macaca definida. E para falar da Ponte Preta, nós temos ele, o repórter Wendel Coral. Fala, Coral, como é que tá, um amigo? Grande abraço para você, boa tarde, tudo bem aí? Exato, muito boa tarde para você, um abraço para quem nos acompanha aqui no Futebol Interior, na Rádio Valinhos FM também. Hoje o senhor está descansando a beleza, né? Sim, hoje tá eu certo. estou. É justo. Hoje eu estou, é justo. porque hoje eu tô feio, hoje eu tô estragado, hein, cara. Tá, hoje tá feio, cara. Ficou mais? Mas tô pior ainda, Entendi. cara. Mas dizem que tem que estragar pra tentar melhorar, né? É, né? Vamos nessa aí, nessa Dias de segunda luta, opção. dias de glória, Exatamente, é isso aí, Coral. É isso, Corsato. Vamos lá então falar do que realmente importa. A 16ª rodada de Série B do Campeonato Brasileiro. A Ponte tá longe hoje de Campinas, hein? Tá lá em Belém do Pará para enfrentar o Paysandu daqui a pouco a partir das 18 horas às 6 horas da tarde. O time da Ponte que já está definido, escalado pelo técnico Nelsinho Batista, Macaca que chega para essa partida com 4 jogos de vencibilidade. São 2 empates e 2 vitórias, na última partida inclusive 4-2 para cima do Mirassol no estádio Moisés Zucarelli. E a Ponte Preta que com 20 pontos na 13ª posição da competição, busca hoje 2 fatos inéditos nessa Série B de 2024. A primeira vitória é como visitante, até aqui a Macaca tem 4 empates e 4 derrotas quando joga fora do estádio Moisés Zucarelli. E também busca a segunda vitória consecutiva, o que ainda não aconteceu na atual edição da 2ª divisão do Campeonato Brasileiro. O time da Macaca está definido com 4 mudanças em relação à equipe titular do jogo contra o Mirassol. O zagueiro Joilson na vaga de Sérgio Rafael, suspenso pelo 3º cartão amarelo. O lateral esquerdo Zé Mário na vaga do argentino Gabriel Risso, poupado por desgaste físico. No meio-campo, o Emerson é titular no lugar do Xará, Emerson Santos, que está suspenso pelo 3º cartão amarelo. E a outra mudança é o Dodô,
que retorna de suspensão, hoje joga no ataque na vaga de Matheus Regis, que hoje sequer foi relacionado porque também está suspenso por 3 cartões amarelos. Então a Ponte Preta um pouco modificada, mas confirmada com Elvis, confirmada com Pedro Rocha, confirmada com o artilheiro Gé, que vai tentar aí, quem sabe, o primeiro triunfo longe do Majestoso. Vale a expectativa aí pra Macaca daqui a pouco contra o Paysandu na Curuzu. Corsato. Legal, esse é o Wendel Coral trazendo o primeiro destaque, o destaque da Ponte, o destaque da Nega Véia. 4 jogos sem saber o que é uma derrota, o time da Ponte Preta, o time do técnico Nelsinho. Agora, por falar em boa fase, esse Papão também está em boa fase. Lembro eu, né, que quando o Brigatti caiu, nós tínhamos uma resenha aqui na Jornada Esportiva falando, olha, o Brigatti está acima do Hélio dos Anjos, né? Mesmo número de jogos, só que tem um ponto a mais do que o Hélio dos Anjos no Paysandu. Só que lá no Paysandu seguraram o Hélio e o Hélio parece que deu jeito no time. O que você destaca do Papão, hein? Do grande Hélio dos Anjos, que a torcida da Ponte tem muitas saudades. Primeiro reencontro, inclusive, da Ponte Preta com o ex-treinador, o Hélio dos Anjos, que fez história na Macaca, campeão da Série A2 em 2023. Ele saiu da Macaca em abril do ano passado e agora, depois de 1 ano e 3 meses, reencontra a Ponte Preta, ainda tem processo na justiça rolando, enfim. O Hélio dos Anjos deixou, até hoje, né, o torcedor sente muita saudade do ex-comandante, que vem em boa fase no Paysandu. A equipe não perde as 6 rodadas, são 3 empates e 3 vitórias, inclusive no último jogo, o Paysandu venceu o Ceará pelo placar de 2-1, jogando em casa também com o apoio do seu torcedor. Paysandu, que assim como a Ponte Preta tem 20 pontos, mas está na 15ª posição porque tem uma vitória a menos que a Macaca. Ponte vem de 5 vitórias, 5 empates e 5 derrotas. Paysandu tem 4 triunfos, 8 empates e 3 tropeços e joga na Curuzu, que sempre tem casa cheia, para quem sabe também mais uma vitória, manter o bom momento e aí pensar na parte de cima da tabela de classificação. O olho em 2 jogadores, 2 atacantes. O venezuelano Esli Garcia, que já tem 9 gols na temporada, e também o centroavante Nicolas, vice-artilheiro do Brasil com 20 gols somados até aqui em 2024. O ataque pesado da equipe do Paysandu, do técnico Hélio dos Anjos, que volta a ficar no banco de reservas comandando a equipe depois de 2 partidas de suspensão. Quis o destino que logo contra a Macaca ele voltasse de suspensão. Então teremos de um lado Hélio dos Anjos, de 66 anos de idade, do outro Nelsinho Batista, com 73. Juntos os dois têm 35 títulos na carreira e ambos também são os treinadores mais velhos em atividade na Série B. Corsato. Legal, tá aí o Wendel Coral trazendo os destaques de Ponte Preta e Paysandu e Ponte. O jogo vai ser lá na Curuzu, hein? Muita gente lá no estádio do Papão. E ele vai narrar o jogo, vai emocionar o povo e contar a história de mais uma página deste livro chamado Futebol. Quem é ele, Felipe Marques? Tem emoção na ponta da chuteira. Hoje é Marcelo Corsato. Muito bem trajado com a camisa da Macaca preta de faixa branca. Fala, Corsato, grande abraço pra você, boa tarde. Fala, Carlos, abraço pra você, pro Coral, pro Felipe Marques, pra rapaziada que tá na Valinhos FM e pro nosso internauta, pra você, ouvinte torcedor que acompanha a jornada esportiva dos canais Futebol Interior. Jogo importantíssimo, 2 equipes que estão aí mais ou menos na mesma parte da tabela, né? Desde o começo da competição. Então é aquele famoso jogo de 6 pontos. Se você me perguntasse, tem favorito? Não. Eu diria que é um jogo muito equilibrado, se bem que nas casas de apostas por aí estão pagando mais para a vitória da Ponte Preta. O estádio da Curuzu, né? O Leônidas Sodré de Castro, também pode ser chamado de Bampará Curuzu. Venderam lá o name rights para o Bampará. Tem capacidade para 16.200 torcedores. Deve receber hoje um bom público, porque o Papão, Carlos, vem melhorando. 12 confrontos entre essas equipes. A Ponte tem 6 vitórias, 3 derrotas e 3 empates. Portanto, no retrospecto, a Ponte leva vantagem. Quem sabe hoje, né? A gente não transmite aqui nos canais Futebol Interior a primeira vitória da Macaca nessa competição fora de casa. Quem sabe, né? Quem fez isso ontem foi o Mirassol, né? Venceu o Curitiba aqui, fase do Curitiba, hein? Pelo placar de 1-0. Aliás, 16ª rodada que começou na quinta-feira, né? Com o Santos empatando com o Vila Nova, jogo até então de líder com o vice-líder, um Santos, um Vila Nova, um Santos. O Novo Horizontino venceu a Chape pelo placar de 1-0 também na quinta-feira. O Avaí em casa e o Avaí, hein?
depois de 5 vitórias seguidas, não sabe o que é vencer na competição. Perdeu em casa para o Ceará pelo placar de 1-0. O jogo Sport Recife Operário foi adiado. Coritiba e Mirassol jogaram ontem, como eu disse. O Coritiba perdeu em casa por 1-0. Primeira vitória do Mirassol fora de casa. Aquele mesmo Mirassol que a Ponte Preta ganhou com dificuldades, né? 4-2 num jogão de bola aqui na última rodada. América e Amazonas estão jogando, viu? 5 da tarde, 20 minutos. Esse jogo começou às 5, 0-0 o placar. CRB e Ituano também estão em campo. Esse jogo em Alagoas, 0 pro CRB, 0 pro Ituano. Hoje ainda a bola rola para Paysandu e Ponte, é o último jogo desta rodada hoje, porque amanhã teremos às 4 da tarde com cobertura aqui dos canais Futebol Interior, Guarani e Goiás, e na seguidinha Botafogo e Brusque também com cobertura dos canais Futebol Interior. Bom, são 5 da tarde mais 20 minutos com trabalhos técnicos do Felipe Marques, com a direção executiva do Elcio Paiola, a direção comercial do Giovanni Paiola. Grande abraço pro Paiola, foi só cobrar ele na última jornada, já apareceu aí o Hipercap Brasil, então vamos cobrar ele de novo, né? Ô Giovanni, vamos colocar mais propaganda aqui, porque estamos bombando, hein? Em tudo quanto é canto, no FM, no canal de áudio, no YouTube. Vamos colocar propaganda pra nós aqui, Giovanni, com a direção geral do Dr. Arthur Eugênio Matias. Vamos que vamos. Bom, há pouco, né, transmitimos aqui com a W Esportes o jogo do Comercial de Ribeirão Preto pela Copa Paulista. Deixa eu só pegar aqui o resultado. Comercial jogou contra o Barretos, empatou, jogão de bola, hein? 3-3. O Wilson Rocha transmitiu há pouco Comercial e Barretos, você conferiu aqui nos canais Futebol Interior, no canal de áudio. 5 da tarde, mais 21 minutos, a gente vai por intervalo. Na volta tem o Arthur Eugênio Matias com o trabalho. Vou convidar você, torcedor da Ponte, torcedor do Papão também, a ficar com a gente, porque preparamos um trabalho para falar do grande Hélio dos Anjos. Esse senhor que em alguns times que ele passa, ele vira mito e ídolo, né? Digamos, Goiás, ele é queridaço lá pelo torcedor goiano, pelo torcedor do Goiás. Aqui na Ponte Preta tem gente que briga pelo Hélio dos Anjos nas redes sociais. Ele é muito querido no Recife, detalhe, por 2 torcidas, Sport e Náutico. Olha só, hein? Muito querido por lá também. O doutor Arthur Eugênio Matias fez um trabalho todo especial com o Hélio dos Anjos. Você vai conferir daqui a pouco, já na volta, na seguidinha, depois do intervalo. Ok? Para Restaurante do Dadá, concessionária Sim e Hipercap Brasil. Compre pelo aplicativo e concorra a muitos prêmios. E está no ar a jornada esportiva dos canais Futebol Interior e da Valinhos FM. Já já a gente volta. Canais Futebol Interior, Valinhos FM, aqui nós torcemos por você. A melhor cobertura do futebol brasileiro. Rádio Futebol Interior. Portal Futebol Interior. O que acontece no mundo da bola, o Futebol Interior fica sabendo primeiro. O número 1 da palavra futebol. O mais completo placar ao vivo, referência e fonte para a mídia em geral. Tem a Rádio Futebol Interior e todas as informações do seu clube do coração. futebolinterior.com.br. O time Sim já está em campo, atacando os preços altos da concorrência e garantindo o melhor negócio para você. Só na Fiat Sim, a maior rede de concessionárias Fiat de Campinas e região. Vem pra Sim que dá negócio. Aqui cobrimos qualquer oferta da concorrência. Fiat Sim, na divisa Campinas, Valinhos, Americana, Vinhedo e agora também em Sumaré, Hortolândia. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior, acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19 99788 3821. No telefone 19 3242 3125 ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. Hora da Macaca, toda segunda, 8h30 da noite no YouTube. Inscreva-se no nosso canal. Hora da Macaca. Você que é torcedor, pertence à força da maior do interior. Compareça a todos os jogos no Majestoso e vamos juntos conquistar as vitórias. Venha fazer parte desta grande nação pontipretana.
Quando nós colocamos qualquer projeto do Hospital do Amor à mostra no mercado, nós somos agraciados com uma massa imensa no país que faz questão de poder nos ajudar. E agora vem uma forma mágica, uma forma diferenciada, que todos podem dar remédio para os pacientes do Hospital de Amor. Através do novo Hipercap Brasil, vocês todos vão poder nos ajudar. Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. 19 98989 3526. Futebol interior, o portal de futebol do Brasil. Futebolinterior.com.br. Futebol Interior. Futebol. Carlos Corsa. É fato, muito prazer, eu sou o Carlos Corsato, tem bola rolando no Maracanã, já estamos no segundo tempo, esse jogo começou às 4 da tarde, o Criciúma tá vencendo o Flamengo por 1-0, mas agora um pênalti pro Flamengo, Pedro vai pra bola, Gustavo, goleiro do Criciúma no meio do gol, esse goleiro tem história no Criciúma, é Pedro pra fazer, Gustavo pra pegar. Pênalti pro Mengão, 17 minutos e 54 segundos. Tá 1-0 pro Criciúma. Rapaz, o Flamengo tá perdendo mais uma em casa, hein? Pedro pra bola, correu, bateu, defendeu o goleiro. Espalma Gustavo e ainda manda a torcida do Flamengo ficar quieta. Ainda manda a torcida do Flamengo ficar quieta. Um pênalti que o pessoal do Criciúma não gostou muito não, né? O pessoal do Criciúma não gostou muito não, mas o VAR anotou o pênalti. Ô Coral, antes do Arthur Eugênio, escalha a macaca mais uma vez aí, porque o torcedor tá desesperado. Que time é esse que o Nelsinho Batista vai pôr em campo? Bora lá então, Corsato. A ponte do técnico Nelsinho Batista, definida a escalada com Pedro Rocha no gol, Igor Inocêncio, Matheus Silva, Joilson e Zé Mário, Emerson Castro, Ramon Carvalho e Elvis, Dodô e Gé. O Tomás Luciano... Nem no banco de reservas, né, ô Coral? Pois é, segundo a assessoria de imprensa da Ponte Preta, o lateral direito que chegou nessa semana ao estádio Moisés do Carelli ainda não tem condições de atuar. E acho que o Flamengo... não foi gol não, hein, rapaz? Olha, nossa senhora. Pois é, mas Tomás Luciano, a única contratação oficializada pela diretoria executiva até aqui, não viajou lá para Belém do Pará, segundo a assessoria, repito, ainda não está pronto fisicamente para atuar, ele que estava no futebol português. E o time do Paysandu, do Hélio dos Anjos? Definido e escalado com Diogo Silva, Edilson, Wanderson, Lucas Maia e Brian Borges, com João Vieira, Val Soares e Juan Casares, no ataque Jean Dias, Paulinho Boia e Nicolas. Eu fui no banco de reservas aqui para ver se tem algum ex-ponte aqui, né? E confesso que não achei ninguém, né? Tem ex-Guarani, né? O Leandro Vilela, mas ex-ponte... Exato. E o Wanderson acho que também jogou no Guarani. Acho, o zagueiro, né? jogou sim. E tem aquele que tava na Ponte Preta aqui, o volante. Esqueci o nome dele, o Marcelo vai lembrar aqui. O Fraga. Fraga tá machucado. Piracicaba, né? Não tá lá no banco de reservas. Então tá. Bom, já que falei aqui do Hélio dos Anjos, vamos trazer um material aqui todo especial que o Arthur Eugênio produziu. Presto para que você, torcedor da Ponte, você, torcedor do Papão, fique com a gente, preste atenção nesse material, quase 6 minutos, mas de muita informação falando da carreira do Hélio dos Anjos. Você que está no YouTube vai ter fotos que você jamais imaginou ver. Confira aí o trabalho feito. Quer falar alguma coisa, Coral? Não, deixa quieto. Segue, melhor. Segue, mas cara, o trabalho é muito bom e vamos falar aqui de Hélio dos Anjos, o último técnico campeão com a Ponte Preta, porque a Ponte foi campeã em 2023, né, pela Série A2 do Campeonato Paulista, com o Hélio dos Anjos como treinador, inclusive no trabalho aí tem o Hélio erguendo a taça do título. Vamos então conferir o trabalho de Arthur Eugênio Matias. Arthur Eugênio. Amigos do futebol interior, vamos falar do técnico Hélio dos Anjos. Técnico que passou pela Ponte Preta, deixou saudade, levou a Ponte Preta de volta ao Campeonato Paulista da Primeira Divisão. E no Paysandu é uma lenda. Já trabalhou várias vezes na equipe paraense. Hélio César Pinto dos Anjos. Ele nasceu em Minas Gerais. No registro, ele nasceu em Belo Horizonte, no dia 7 de abril de 1958. Hélio dos Anjos
foi goleiro. Eu vou contar a história do goleiro Hélio, mas Hélio dos Anjos foi criado no interior mineiro, na região de Uberlândia. Como jogador de futebol, ele começou no interior de Minas Gerais. Ele foi goleiro do ESAB, um time que existia em Minas Gerais na década de 1970. Destacou-se nas categorias de base do ESAB e foi levado para o Flamengo. Era muito bom o Hélio. Ele já tinha uma boa envergadura, era muito rápido, mas no Flamengo não tinha jeito. Muitos goleiros, Cantarelli, Raul, depois veio Filhol e Hélio jogou 3 partidas como titular do Flamengo em 1979. Nesta imagem do Flamengo, o goleiro é Hélio dos Anjos. Numa das poucas partidas de Hélio jogando pelo time carioca. Olha quem é o primeiro em pé. Um dos maiores laterais do Brasil, Leandro. Aqui Hélio dos Anjos, no gol do Joinville. Ele é o goleiro, o segundo em pé da foto. Bem abaixo dele está Nardella, um dos maiores jogadores do sul do país, ídolo do Joinville. Outra foto de Hélio no gol do Joinville, tricampeão catarinense, pôster da revista Placar. Ele é o goleiro da foto. Bem abaixo dele, de novo, Nardella. E o penúltimo agachado é Jorge Luiz Pereira, recentemente falecido. Muita gente confunde Hélio dos Anjos com um outro Hélio, que foi goleiro também em Minas Gerais. Algumas pesquisas apontam que o Hélio dos Anjos foi goleiro do América Mineiro. Não foi. Hélio dos Anjos como goleiro, categorias de base do ESAB, Flamengo e Joinville. O Hélio, que jogou no América Mineiro, jogou no Cruzeiro, é esse que você vê no futebol interior. Mas uma contusão abreviou a carreira de Hélio dos Anjos. Ele teve uma contusão aos 27 anos que faria com que ele tivesse que deixar de atuar como atleta profissional. Tanto é que quando você vê imagens do Hélio, ele tem uma certa dificuldade em locomoção. E esta fatalidade fez com que o Joinville colocasse Hélio como treinador das categorias de base, auxiliando no time de cima. Dirigiu umas equipes pequenas em Santa Catarina até atingir a projeção no próprio Joinville. Surgiu como um técnico emergente e um empresário de futebol de São Paulo teve uma participação para que a carreira de Hélio dos Anjos decolasse. Oliveira Júnior, o mesmo Oliveira Júnior, empresário do Roberto Carlos e responsável por fazer o Ituano virar time grande. Oliveira Júnior, durante muitos anos, foi gestor do Ituano. E Oliveira Júnior trouxe Hélio dos Anjos para São Paulo. Primeiro na equipe de Catanduva, do Grêmio Catanduvense, em 1993. Campanha boa na Catanduvense e Hélio foi para o Santo André. E a partir do Santo André, ele começou a dirigir grandes equipes. Dirigiu equipes de Goiás, equipes do Brasil inteiro. Passou pelo Vasco, esteve no Guarani. No Guarani ele não foi bem. Depois ele esteve também no Oriente Médio. Ganhou dinheiro, Hélio, no Oriente Médio. E é hoje um dos mais longevos treinadores de futebol no Brasil. Ele dirigiu pelo menos umas 30 equipes diferentes no futebol brasileiro. Algumas com muito sucesso, como por exemplo em Pernambuco. Ele é ídolo da torcida do Sport e uma referência na torcida do Náutico. Em Goiás, o Goiás adora Hélio dos Anjos. Passou também por outras equipes de todo o Brasil. Aqui no futebol interior, a história deste ex-goleiro. Talvez poucos soubessem que Hélio César Pinto dos Anjos tenha sido goleiro do Flamengo, naquela geração de ouro, com Zico, Andrade, Adílio, Cláudio Coutinho como treinador. Um dos goleiros era Hélio dos Anjos. Depois ele foi para o Joinville e uma contusão que abreviou sua carreira acabou transformando Hélio dos Anjos em um dos melhores treinadores do futebol do Brasil. Aqui no futebol interior, a história, a carreira de Hélio dos Anjos. Você sabe da notícia de futebol
e não está no futebol interior é fake news. Sempre aqui nos canais do futebol interior. Arthur Eugênio. Muito bem, tá aí o doutor Arthur Eugênio Matias contando a história de Hélio dos Anjos. Tem saudade do Hélio na Ponte Preta, Corsato? Ah, ele fez um bom trabalho. Eu não sei se eu tenho saudades, não, mas ele fez um bom trabalho na Série A2, né? Eu posso dizer que eu tenho. Eu tenho, assim, na minha retina, o rebaixamento, né? Tirando o Dedé, a escalação do Dedé no jogo contra o Água Santa, eu falei até no nosso grupo, Amigos pela Ponte, né, que pra mim ele só não é nota 10 por causa daquele jogo que escalou o Dedé. Porque não dá pra colocar só na conta dele o rebaixamento, né? Tem que colocar na conta do Kleina também, que foi quem montou o time junto com a atual diretoria. Então tem que colocar na conta do Eberlin, na conta do Kleina e na conta do Hélio. Só que depois ele ficou, né? Na Série B ele ficou, ajeitou o time. Na Série A2 a Ponte foi campeã, subiu com ele, devolveu o time por onde ele tinha derrubado, né? É, verdade. Mas assim, ele que continue fazendo o trabalho dele, né, com muita sorte. Espero que hoje ele não tenha sorte, mas foi um treinador que marcou a sua história, sim, na Ponte Preta. Tá certo, tá aí então o trabalho sobre Hélio dos Anjos, treinador da Macaca. Deixa eu ver a hora aqui, 5 da tarde mais 36 minutos, 5h36. Eu quero a sua participação hoje, como eu não vou narrar o jogo, né, eu vou pegar a escalação do Papão depois, tá? Eu vou aqui pro YouTube. Quando narra o jogo você tem que pegar a escalação antes, né? Porque é duro, né, você fazer o jogo sem ter escalação, né? Como o narrador vai ser o Corsato, né? Então tá tudo certo aqui para mim poder pegar aqui as informações do YouTube. Você pode se inscrever lá no nosso YouTube e quero convidar você que gosta de fazer aquelas apostas, né? Em jogos, em casa de aposta, escolhe a sua aí, viu? Fica à vontade, aqui eu não tenho nenhuma por enquanto para te indicar, não. Assim que tiver vai ser um prazer, tá? Mas por enquanto eu não tenho nenhuma para indicar. Mas dê alguma sugestão de aposta aí pro pessoal, pô. Não, de casa de aposta eu não vou falar nome de nenhum. Não de casa, tô falando de aposta. Não, vou dar, já vou mais uma vez aqui falar, ó. Se eu não concordar, vou falar, hein. Pode marcar aí, você tem muita chance do Gé fazer um gol. Uma boa. E o mesmo Gé tomar um cartão amarelo. Olha, eu vou até checar isso agora, hein? Gé fazer um gol e Gé tomar cartão amarelo. Ele vai fora de casa ele pra tomar fala cartão, isso todo cara. jogo. Ué, no último jogo eu acertei. O cartão amarelo não, mas o gol eu acertei. Você acertou 50%. Ué, Marcelo, hoje você colocaria o que, por exemplo? Cara, eu tô mais propenso a apostar num empate. Eu também. Apostaria no empate. Mas também, se fosse cara, pra querer ganhar um dinheiro, eu ia apostar na Ponte, porque nas casas de apostas estão pagando mais pra vitória da se Ponte. Se fosse aqui na nossa live, no futebol interior seria o contrário, né? O Paysandu pagaria mais. Porque 80% estão dizendo que a Ponte ganha. 13% empate, 7% Paysandu, mas obviamente, porque sabe que principalmente os corsatos aqui são ponte pretanos natos, né? O jogo do Flamengo, por exemplo, você manteria a vitória do Criciúma ou você colocaria alguma outra coisa? Não, porque paga 3,10 pro empate. Vai dar empate. E paga 8,50 pro Flamengo virar isso aí. Vai dar empate. Mas o jogo da Ponte, deixa eu achar aqui. O Gustavo Carvalho tá dizendo aqui, ó, boa tarde, amigos. Boa transmissão e na torcida. A hora que você achar aí, você pode falar. Já achei, já. Então vai. 3,60 pro empate, ó. Você colocaria empate no Flamengo ali, ó. Sim. Já teria empatado. Aí, tá vendo? Se você jogasse a virada no 8,50, olha aí, ó. Misericórdia. Bom, Paysandu pagar 1,65, o empate 13,60 e a Ponte Preta vencer 5,75. Quer dizer que a Ponte é a zebra, então, na casa de aposta. Não, na verdade a zebra é o empate, porque tá pagando mais pro empate. Né? Não, paga mais pra Ponte. 5, pô. 5,75. A zebra é 3. E o empate? 3,60. 3, eu entendi 13. Aí, se você quiser ser mais cauteloso, apostar empate ou Ponte Preta, pagam 2,20, rapaz. Aí, tá vendo? Ó, o negócio é jogar na macaca querida. Isso. Mas eu aqui apostando no empate. Eu não sabia que podia apostar em 2 resultados, não? Pode. Você pode apostar o que você quiser. Se você tiver dinheiro, filho, gasta o que você quiser ali. Ó. O Gé marcar um gol, paga 6. Aí, ó. Pode confiar. Vai na minha Vamos ver pra tomar cartão. E aí, cartões amarelos também no jogo a gente mostra. E eu descobri uma coisa, hein? Nas casas de apostas, cartões pra técnico não conta. Só conta pra jogador. Só pra jogador. Só pra jogador. Então, pra técnico não conta, tá? Baixar o cartão aqui pra jogadores. A gente vai falando de cartão a cartão e aqui também a gente mostra a quantidade de escanteios. Quantos escanteios vão saindo no jogo. Então é o você seguinte, que gosta de apostar, fica com a gente, tá? Então no nosso Scout, é Scout que fala? Isso, Scout. Quando o Felipe estiver na tela, se por exemplo o Hélio dos Anjos tomar um cartão que vai tomar,
Vai tomar? Então a gente não vai computar. Não, pode até computar, mas a gente explica que tem um cartão ali pro Hélio dos Anjos que parece que na casa de aposta não conta. É, entendi. Porque Se bem que na semana passada, por exemplo, a gente foi descobrir o cartão do Matheus Regis no quase final, no outro né? dia. No final do jogo, né? Não, informamos na jornada. O Gustavo Carvalho tá aqui. Boa tarde, amigos. Boa transmissão e na torcida para que o Marcelo critique a escalação. Critique a escalação aí então, Corsato. Cara, eu vou falar uma coisa pra você. Eu não vou criticar a escalação porque tem um monte de jogador aqui que não pode atuar. Mas eu, por exemplo, eu não colocaria o Dodô de titular. Meu titular seria o Iago Dias. Eu acho que aqui... O Dodô saiu do time como titular, amigo. Então, mas voltaria como reserva, porque o Ramon jogou mais do que ele. Então eu colocaria o Iago Dias na vaga do Dodô. Essa seria a minha mudança. Aí eu discordo de você. Mas com relação ao Risso, por exemplo. O Risso não pode jogar. Ele não pode jogar, é o Zé Então, Mário. Ele não inventou. Não, mas o que eu faria? O que ele já fez e deu certo. João Gabriel na direita, na esquerda eu colocaria Mas tá o todo Igor mundo querendo que o Inocêncio. Zé Mário joga, que é lateral, ele tá fazendo simples, né? E tem que dar chance pro cara. Então. Nós não falamos aqui que a função do treinador é recuperar o jogador? Isso. Porque o Zé Mário, ele não é um jogador ruim. Então, mas só pra não falar que eu não falei das flores, a minha crítica aqui, só com relação ao Dodô, no time titular, eu colocaria o Iago Dias e o Dodô no banco de reservas. Beleza. Ô Silvio Seiko, hoje é bom o Nelsinho não precisar do banco de reservas. Gustavo Carvalho, Zé Mário recondicionado fisicamente, tem tudo pra fazer um grande jogo. Confio no Mr. Nelsinho, vamos pra cima. Vamos confiar, diz aqui o Silvio Seiko. E o Roberto Zapiens, lá da Argentina. Fala, Zapiens. Grande abraço pra você. Quem tá falando contigo é o que tá na foto agora, tá? Mostra aí, Marcelo, a minha foto pra quem tá no YouTube. Aqui embaixo, Isso. Depois, se você tá chegando agora na live, eu explico por que eu não vou aparecer na Corsato, imagem. Não é problema de tela, não. Você falou do Gé marcar 1, né? Isso. E do Gé marcar pelo menos 2? Você Não, tem ideia? não, um. Rapaz, se ele marcar 2 gols, paga R$51. Não, cara... Pra R$1. Então, mas vai no marcar um gol. No marcar um gol, tenho certeza que você vai fazer aí... O que você investir... É 6, né? 6. Você vai sextuplar. Sextuplar. Misericórdia. Presta atenção, hein? Eu tenho medo dessas coisas. Deixa Então, eu falar ó. uma coisa pra você, Jack. Mano Menezes tá... Não, Mano Menezes já recusou, graças a Deus. Mano Menezes é sensacional, eu sou mais fã dele ainda, cara. Não é que ele recusou. Na verdade é o seguinte, o Fluminense quer um jogador mais experiente. Isso, ainda bem. Mas o Gé continua no radar do Fluminense. Só pro ano que vem. Boa sorte, Corsato. Vamos Macaca 2-1 desde Buenos Aires, na Argentina. Diz aqui o Roberto Zapiens. Pois é, o nosso... patrão não tá no jogo hoje, viu, Roberto? Sentiu, segundo informações do repórter Wendel Coral. Cauã Alves participando, Bora Ponte. Hoje 3-0, tá dizendo ele aqui. Deixa eu clicar na enquete pra ver se mudou alguma coisa. Aumentou pra Ponte aqui. 83% Ponte, 11% empate, 6% Paysandu. Fala o seguinte, ó, entra na live, dá aquele like lá. Aqui a gente não pede dinheiro não, viu? Não tem essa de ficar pedindo dinheiro pra ninguém, não. Não tá? pede Pix? Não. Se quiser, eu ponho minha chave Pix aqui Não, nos eu não comentários. Eu não quero, e se alguém da empresa fizer isso aqui, será sumariamente demitido. Porque eu posso Que colocar não- nos meus comentários aqui. Deixa eu colocar no chat lá minha chave Pix. Vai ser demitido. Vai ser o primeiro caso na história de que começa um cara pra narrar e termina outro narrando. Vai ser a primeira coisa na história, mais uma pra colocar no livro. Vai lá no positivo, dá aquele joinha e se inscreve no canal, ativa o sininho, tá bom? Ativa o sininho que aí toda vez que a gente entrar no ar você vai ter as nossas notificações. 5 da tarde, mais 43 minutos. 5h43, o Wendel Coral, você tem um convidado para trazer na nossa jornada esportiva, não é isso? Tenho sim, Corsato. O Thomas Luciano, de 27 anos de idade, estava no futebol português. Agora volta para jogar aqui no futebol brasileiro, vai atuar na Macaca, mas ainda por conta de condicionamento físico não foi relacionado para a partida contra o Paysandu. Ele concedeu entrevista de apresentação ao longo da semana, conversou conosco, que a gente ouve agora o lateral Thomas Luciano. A minha expectativa é muito grande, eu agradeço ao Nelson pela confiança no meu trabalho, ele pode ter certeza que eu sou um guri muito dedicado e que eu venho aqui sempre dar meu 100% dentro de campo e ajudar a equipe. Queria que você falasse como surgiu o interesse da Ponte Preta, como que foi o primeiro contato, fala pra gente. Cara, o primeiro contato foi com o meu empresário, eu não estava muito satisfeito lá em Portugal, eu queria jogar e a primeira coisa, quando o meu empresário me falou da Ponte Preta, eu assim falei que quero jogar e quero vir aqui e o Nelson me ligou, falei que ele pode contar comigo e o que ele precisar.
Queria que você detalhasse um pouco mais dessas suas vivências no futebol, né? Você é um jogador muito jovem ainda, 22 anos, não é isso? Sim, 22. Como é que foram esses anos de Grêmio e também essa passagem na Europa, agora jogando pelo Gil Vicente? Não, mano, foi muito bom de experiências em ambos os lados, no Grêmio. Eu joguei 18 anos no Grêmio, saí agora. E em Portugal foi uma experiência muito boa, futebol diferente lá. E sei que eu, de lá, eu vou trazer bastante coisas pra cá, eu sei que me ajuda dentro de campo. E é isso. Queria que você falasse um pouquinho, né, essa chegada sua na Ponte Preta, o que a torcida pode esperar de você dentro de campo e também, né, além disso. Não, a torcida vai esperar um guri muito dedicado, sempre como eu falei para vocês, que sempre vou dar meu máximo dentro de campo para sair com os 3 pontos, pelo menos. Qual a sua principal característica de jogo? Não, eu sou um jogador muito ofensivo, defensivamente também, e eu espero estar aí agora para o grupo, a trabalhar para o grupo, o Nelson também pela confiança do trabalho, e agora é concentração no jogo agora sábado, e se Deus quiser, é a minha estreia. Como é que foram essas conversas, né, com o professor, já pensando nesse jogo de sábado fora de casa contra o Paysandu? Não, na verdade, nós como profissionais, a oportunidade tem que estar pronta, né? Então, se tiver oportunidade, pode ter certeza, e o Nelson pode contar no meu trabalho e pode estar 100% preparado. Você conhece alguém da Ponte Preta? Jogou com algum jogador que está aqui ou agora é tudo novidade para você? Não, só ouvi falar, mas eu joguei com o Guilherme Beleia no Grêmio, na transição, mas só ele que eu conheço, e alguns pelo nome também, que eu estava acompanhando já antes. A torcida da marca pode deixar, pode esperar que eu dentro de campo vou dar sempre o meu máximo e trazer a liga para o torcedor, vocês podem confiar em mim. Tá aí então, o Tomás Luciano, lateral direito, que eu entendia que ele já poderia ficar no banco de reserva, mas tá vindo da Europa, né? Vamos lembrar que a Europa... Tá até no bid já. Tá no bid, mas vamos lembrar que na Europa os jogadores estavam de férias. Então ele fez a temporada toda na Europa e agora ele tá começando a temporada. E a gente tem que colocar isso em questão. O cara tava de férias. Jogou lá pelo Gil Vicente, em Portugal, e aí pegou férias, né? Então pode ser por isso que talvez ele não esteja sido colocado aí pro jogo. Olha que maravilha, cara. Bom, bora que bora. Silvio Seico, quero saber do mano aqui no Brasil, quem é esse centroavante mais cascudo? Não tem mais no mercado. Tem, pô, eu coloco pelo menos 3 nomes pra você aqui agora. Então vai, responde pro Silvio. Por exemplo, é o Fluminense que tá atrás do centroavante mais experiente. Leandro Damião, Léo Gamalho, são centroavantes experientes. Tem até, eu vou falar o nome aqui, mas eu sei que ele vai jogar na 3ª divisão, né? Mas Damião já rescindiu o contrato com o Coritiba. Sim, tá indo pro esporte. O Henrique Dourado, por exemplo. Dourado, eu te falo um outro nome. Tá jogando a Série A, tava machucado, o Felipe Viseu do Criciúma. Pois é. E hoje foi titular, mas não tem 8 jogos ainda com a camisa do Criciúma, porque ele tava machucado. Cara, mão de obra tem. Tem que procurar. Por exemplo, o Fluminense não tem problema de pagar. Por exemplo, o Fluminense paga fácil o Leandro Damião, paga fácil... Mas você acha que a torcida do Fluminense vai ficar contente com o Leandro Damião, que foi mandado embora do Curitiba? Então, mas pelo que eu entendo, ele quer um cara pra reserva do Cano. Que Sim. O Cano também tá sendo reserva. E tem o John Kennedy, que hoje tá sendo titular. Mas, gente, jogador tem, pô. Jogador tem. Tem. Eu até achei estranho o Henrique Dourado de jogar no Botafogo da Paraíba. Vai encher de gol lá, velho. O time tá bom. Então, o time é líder do campeonato. É aquilo que eu falo, por exemplo. Às vezes é você ir no mercado, que nem o Leandro Damião, no Coritiba. Cara, não foi aquilo que o Coritiba esperava, mas vamos lá. Tá certo que o Fluminense também tá na zona do rebaixamento. Mas é um time melhor do que o Coritiba. Com certeza. O Coritiba tá uma bagunça, né? E o Leandro Damião é o tipo do cara que você precisa que a bola chegue nele. Se chegar 3 bolas, ele vai guardar uma, né? Então é assim, depende. Por exemplo, o Sport, que é o Leandro Damião. O Sport também eu vou falar. Bom, o João Batista de Paula. Corsato, estamos juntos, hein? Você já pensou subir pra Série A pai e filho? Novo Horizontino tá fazendo um campeonato impecável. Perdeu pra Ponte e depois empatou em casa com... Chapecoense, né? Ele empatou em casa, não, teve Amazonas. Amazonas. Tava perdendo, empatou no finalzinho. E depois só bons jogos e vitórias. O João Batista de Paula. Quero dizer Ponte Novo Horizontino. A gente entendeu aqui, João. Vamos, 3 pontos hoje no sofrimento daquele jeito, como a gente gosta. Diz aqui o RG 1900. Coral, escalados os times, Ponte e também o Paysandu, Coral? Sim! Então, em 3 minutos...
tem a ficha técnica já diretaço. O Felipe Marques vai fazer você brilhar. Tá certo, Coral, com as escalações de Ponte Paysandu. Opa, já por aqui no aguardo de soltar tanto os 11 iniciais da Macaca quanto também do Papão. Isso, em 3 minutos depois do break voltamos com a ficha técnica do jogo. A melhor cobertura do futebol brasileiro. Rádio Futebol Interior. Portal Futebol Interior. O que acontece no mundo da bola, o Futebol Interior fica sabendo primeiro. O número 1 da palavra futebol. O mais completo placar ao vivo, referência e fonte para a mídia em geral. Tem a Rádio Futebol Interior e todas as informações do seu clube do coração. futebolinterior.com.br. O time Sim já está em campo, atacando os preços altos da concorrência e garantindo o melhor negócio para você. Só na Fiat Sim, a maior rede de concessionárias Fiat de Campinas e região. Vem pra Sim que dá negócio. Aqui cobrimos qualquer oferta da concorrência. Fiat Sim, na divisa Campinas, Valinhos, Americana, Vinhedo e agora também em Sumaré, Hortolândia. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior, acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19 99788 3821. No telefone 19 3242 3125 ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. Hora da Macaca, toda segunda, 8h30 da noite no YouTube. Inscreva-se no nosso canal. Hora da Macaca. Você que é torcedor, pertence à força da maior do interior. Compareça a todos os jogos no Majestoso e vamos juntos conquistar as vitórias. Venha fazer parte desta grande nação pontipretana. Quando nós colocamos qualquer projeto do Hospital do Amor à mostra no mercado, nós somos agraciados com uma massa imensa no país que faz questão de poder nos ajudar. E agora vem uma forma mágica, uma forma diferenciada, que todos podem dar remédio para os pacientes do Hospital do Amor. Através do novo Hipercap Brasil, vocês todos vão poder nos ajudar. Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. 19 98989 3526. Futebol Interior, o portal de futebol do Brasil. Futebolinterior.com.br. Futebol Interior. Futebol. Ficha técnica do jogo. Wendel Coral. Então vamos lá, torcedor, para a escalação da Ponte Preta para a 16ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro contra o Paysandu na Curuzu, em Belém do Pará. A Macaca definida e escalada pelo técnico Nelsinho Batista, com o goleiro Pedro Rocha, número 1. Na lateral direita, mais uma vez, o camisa 2 é Igor Inocêncio. A dupla de zaga hoje formada pelo número 4, Matheus Silva, e o número 13, Joilson. Fechando o sistema defensivo da Alvinegra na lateral esquerda, hoje é o 31, Zé Mário. No meio-campo, 18, Emerson. 15, Castro. 21, Ramon Carvalho. Camisa 10, o capitão da Ponte é Elvis. No ataque, 7, Dodô. E o número 9, o artilheiro pontepretano é Gé. Repeteco da Ponte do técnico Nelsinho Batista. Pedro Rocha, Igor Inocêncio, Matheus Silva, Joilson e Zé Mário. Emerson, Castro, Ramon Carvalho e Elvis, Dodô e Gé. No banco, à disposição de toda a comissão técnica, tem William, Dudu Vieira, Iago Dias, João Gabriel, Cauê, Lucas Bochecha, Everton Brito, Thiago Oliveira e também o Nilson Júnior. A Ponte Preta nesse momento é a 13ª colocada da competição. Tem 20 pontos ganhos em 15 jogos. São 5 vitórias, 5 empates e 5 derrotas.
marcou 19, sofreu 19. Os números da Ponte são quase todos iguais, né? A Ponte não perde há 4 jogos, 2 vitórias e 2 empates. Seu principal artilheiro é o Gé. Próximo jogo da Ponte, terça-feira, 9h30 da noite, no Majestoso, contra o vice-líder da competição, o Vila Nova. Futebol Interior. E do outro lado tem o Paysandu, o time da casa jogando na Cruzul do técnico Hélio dos Anjos. O Papão definido e escalado com o goleiro Diogo Silva, número 12. Na lateral direita, número 2, Edilson. A dupla de zaga, 4, Wanderson e 27, Lucas Maia. Fechando o sistema defensivo do Paysandu, na lateral esquerda, o 21 é Brian Borges. No meio de campo, número 8, João Vieira. 30, Val Soares e número 10, Casares. No ataque, 22, Jean Dias. 9 para Paulinho Boia e o camisa 11, vice-artilheiro do Brasil na temporada com 20 gols marcados, é o capitão Nicolas, repeteco do Papão. Diogo Silva, Edilson, Wanderson, Lucas Maia e Brian Borges. João Vieira, Val Soares e Casares. Jean Dias, Paulinho Boia e Nicolas. No banco do técnico Hélio dos Anjos à disposição tem o Matheus Nogueira, Netinho, Juninho, Esli Garcia, Michel Macedo, Biel, Edinho, Robinho, Carlão, Leandro Vilela, Léo Pereira e também o Luan Freitas. O Papão é o 15º colocado na competição, mesmo número de pontos da Ponte, 20 jogos, 20 pontos em 15 jogos, só que atenção, 4 vitórias, 8 empates, é o time que mais empata na competição, só 3 derrotas, hein? Não perde a 5 jogos, com 3 empates e 2 vitórias. Marcou 18, sofreu 16, tem um saldo positivo de 2 gols. O próximo jogo do Paysandu será na quarta-feira, 24 de julho, 9 da noite, fora de casa, contra o Brusque. Arbitragem. Árbitro responsável para apitar a partida entre Paysandu e Ponte Preta é Yuri Elino Ferreira da Cruz. O auxiliar número 1 é o Wallace Miller Barros Santos e o auxiliar número 2 é Rafael Carlos de Almeida. O trio é do Rio de Janeiro. E no VAR, o também carioca Rodrigo Carvalhais de Miranda. Ficha técnica do jogo. A bola vai rolar já já, jogo marcado para as 18 horas, tenho 3 minutinhos aqui, vou dar uma chegada no nosso YouTube. O Danilo Silva, vamos nega véia, cheguei na melhor transmissão da Macaquinha. Ô Danilão, obrigado, viu? Isso não tem preço, esse é o pagamento que a gente quer, não tem nada de Pix aqui não, tá? O Carlos Z, estranho esse banco, hein? Sem Hakim, sem o novo contratado e com jogadores que estavam para ser dispensados. O Enel Coral trouxe aí informação, repete na audiência do rádio aí, o Coral. O que aconteceu com o Hakim e o que aconteceu com o lateral direito contratado aí? Beleza, vamos lá. O lateral direito, o Thomas Luciano, segundo a assessoria de imprensa, ainda não está pronto fisicamente para jogar e chegou há pouco tempo no clube. Gabriel Risso hoje poupado por desgaste físico e o Luiz Hakim, segundo a assessoria de imprensa, fora do jogo, apenas por opção técnica do treinador Nelsinho Batista. Muito bem. Carlos Lemos Matozinho, Ponte 1-0, mas com essa notícia que o Zé Mário vai jogar de lateral esquerdo, fraquíssimo. Avenida Estrada nas costas, já embrulha o estômago. Nelsinho ajuda a gente, cadê Jean Carlos? Brincadeira, Jean Carlos tá machucado, viu gente? Fátima Fornazieri, salve FI, mande um abraço para Paraíso do Tocantins. Torcida Jovem Ponte, ligado aqui no Futebol Interior. Ô Corsato, a macaca vai de branco, o Papão vai com aquele azul bonito, azul cor anil, né? Azul cor do céu, né? Ah, isso aí pra mim é verde, cara. É verde? Não, isso o Papão não é verde não, pô. O Papão é azul. Mas assim, quando bate o sol parece verde. O uniforme inteiro assim. Isso aí é o uniforme número 3, né? É azul. É sim, é o 3. É o 3. Azul com o número preto às costas, aliás, fácil de identificação, e a macaca com a camisa branca e a faixa preta no peito. Bom, você pode participar aqui pelo YouTube. Marcelo, na hora do jogo, comanda aqui YouTube, tá? Eu fico aqui no WhatsApp aguardando a sua participação. Para você que tá ligado com a gente na Valinhos FM, a partir de agora, ele vai comandar o show e contar a história de mais uma página deste livro chamado Futebol. Tem emoção na ponta da chuteira. Hoje
Sabadão, 20 de julho de 2024, está no ar a jornada esportiva dos canais Futebol Interior para concessionária Sim, Restaurante do Dadá e conosco também, Hipercap Brasil, vamos juntos, a Ponte Preta escalada, pronta definida, o Papão também, Hélio dos Anjos, Nelsinho Batista, os treinadores com mais idade no futebol da Série B, desta temporada, se enfrentando a Ponte, como eu disse no começo da transmissão, em confrontos contra o Papão, aliás, as equipes que não jogam desde 2018, né? São 12 jogos, 6 vitórias da Ponte, 3 empates, 3 derrotas. Portanto, esse é o retrospecto do confronto. Esse árbitro da partida aí, o Yuri Elino Ferreira da Cruz, ele é carioca, né? Aliás, o trio é carioca, 32 anos, professor de educação física. Você percebe que ele é forte, bombado, né? Para quem tem a imagem do jogo e tá de repente acompanhando a gente no áudio. É o 6º jogo dele na Série B, tá? Ele apitou um jogo do Paysandu, mas nenhum da Ponte Preta nessa competição. O jogo que ele apitou do Paysandu foi na 7ª rodada aqui em Campinas contra o Guarani, empate 0-0. Aí vamos lá pro VAR. O Rodrigo Carvalhais de Miranda, carioca também, 44 anos, 9º jogo como VAR na Série B. Ele já apitou 3, já participou no VAR em 3 jogos do Papão. Da Ponte Preta, nenhum. 3 jogos do Papão e nenhum da Ponte Preta. Você ligado aqui nos canais Futebol Interior. Posse de bola do time do Paysandu. Nicolas vai dar o primeiro tapa na bola. Apita o árbitro. Tem bola rolando. Tem emoção na ponta da chuteira. Futebol é aqui na Rádio Futebol Interior. Vamos juntos aqui no YouTube, Futebol Interior, Pedro Beraldo, mais uma transmissão juntos, Marcelão, forte abraço para você também, Pedro, quem tá com a gente, João Limírio Neto, Rondonópolis, Mato Grosso, junto com a grande equipe FI, valeu, compartilha a nossa transmissão, se você sentir aí no seu coração, se tocar no seu coração, dá um joinha também, fique à vontade, se inscreva no canal, posse de bola pro time do Papão, bola enfiada no comando pro Paulinho Boia, ex-jogador do São Paulo, a bola se perde, vai embora, é posse de bola lateral, campo de defesa, lado direito, favorecendo o time da Ponte Preta com o Igor Inocêncio, jogou pra Gé, já tá pendurado 2 cartões, toca a bola pra Dodô, tentou a marcação ali pra cima do jogador da equipe do Papão, era o Val que tava por lá, a bola se perde, vai embora, é posse de bola nossa. Pra Macaca jogando toda de branco, faixa preta no peito. Seja bem-vindo, vamos juntos. A Ponte Preta nesse primeiro tempo, atacando pro gol, se estivesse no Majestoso, da linha do trem, né? E defendendo consequentemente o gol dos portões de entrada no estádio Moisés do Carelli. Igor Inocêncio na bola, cruzou na boca do gol, bate na zaga, vai embora. É escanteio pra Ponte Preta, ela explodiu ali no Val. Tá sentindo, parece que bateu na área de lazer do menino, no Val não, no Brian Borges. Não, é lateral, não foi escanteio não, lateral pra Ponte, Igor, pro Elvis, pro Igor, cruzou na boca do gol, fechado, ela bate na rede pelo lado de fora, apenas tiro de meta pro Papão, Coral. Com um pouco mais de 1 minuto de jogo, a Ponte Preta se lançando ao ataque pela primeira vez lá pela ponta direita, o Igor Inocêncio cruzou, mas aí o goleiro Diogo Silva apenas acompanhou, a bola saiu pela linha de fundo, tiro de meta já cobrado, 0-0 e a Curuzu vai lotando cada minuto mais, Marcelo. É isso, 16.200 torcedores, a capacidade pro estádio da Curuzu, o Leônidas Sodré de Castro, conhecido também como Bampará Curuzu. Posse de bola pro time do Papão, bola enfiada na frente, corre que corre Zé Mário, toma atento Zé Mário, tava com ele o Jean Dias, ele fez o giro pra cima da marcação do jogador da equipe do Papão, sai jogando, joga a bola na frente, a zaga do Paysandu tira a bola, volta, sobra com o time da Ponte Preta, quem despacha essa bola aí é o Joilson, meteu o pé na bola, subiu de cabeça o jogador da Ponte com o jogador do Paysandu, era o Ramon. E deu ruim pra ele que ele ficou caído lá com a mão na cabeça, hein, Coral? É, titular pela segunda partida consecutiva, Ramon Carvalho, volante da Ponte Preta, agora na dividida com o Edilson, o lateral direito aí da equipe do Paysandu. Choque de cabeça, sentindo bastante o volante Ponte Pretano, pode receber o atendimento médico, tudo ok com ele, já se levantou, quase 3 passados, 0-0, Marcelo. Você está na Valinhos FM, canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Baixe o aplicativo e compre. Quer 1 milhão? Hipercap na mão. Bottini, é posse de bola pro time da Ponte Preta, campo de ataque, bola com o Ramon, tocou pro Joilson, boa bola pro capitão Elvis, na direita pro Igor Inocêncio, cruzou na boca do gol, chega a zaga, dentro da grande área, pra tirar o perigo dali, o Gé,
O Gé, que tá na mira do Fluminense, tava lá na grande área. A zaga tirou, lateral pra Ponte. Bola pro Igor Inocêncio, deu pro Elvis. Aí chegou o Castro de cabeça, sobrou pro Ramon, bate pro gol, Ramon. Preferiu tocar pro Dodô, sai o goleiro Diogo, fica com ela na sequência. Ele defendeu, bateu no zagueiro, voltou nas mãos do Diogo Silva. Quase a macaca lá, hein, Coral? O detalhe é pro passe do Ramon Carvalho, encontrando o Dodô livre na ponta direita lá na entrada da área. O camisa 7 bateu fechado. O goleiro Diogo Silva saiu muito bem, evitou o gol da Ponte. Tava valendo tudo, tinha condição normal. O atacante Ponte Pretano, afinal de contas, o Brian Borges, dava condição ali pro jogador da Macaca. Mas na batida cruzada, o goleiro Diogo Silva foi bem demais. Na segunda trave, o Gé poderia chegar para completar pro fundo da rede, mas nada feito. 0-0, a Macaca começa melhor. Perdeu um gol feito, era pra ter enfiado o bico, o pé nessa bola, enche a rede, Detalhe que o Ramon, nem o Dodô, nenhum dos dois quiseram bater, né? O Dodô tentou jogar do outro lado, no segundo pau pro Gé. Mas o Ramon fez o certo, né? Eu pedi pra ele chutar, mas o passe que ele deu pro Dodô foi com açúcar, né? O Dodô não fez. Tem gol e terminou o jogo, viu, Corsato? Se a gente tivesse apostado no Flamengo, ia ganhar uma bala, hein? Série A, Campeonato Brasileiro, o Flamengo virou pra cima do Criciúma, Flamengo 2, Criciúma 1 e acabou o jogo. Olha o Zé Mário, cruzamento bate na marcação ali do Jean Dias, vai embora, lateral, posse de bola pra Ponte, não saiu pra escanteio, lateral, posse de bola pra Ponte, Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. Castro saiu jogando errado, melhor pro time do Papão, Nicolas, de calcanhar, bola enfiada na frente pra Jean Dias, é rápido, o Zé Mário não tá lá, linha de fundo, fez o corte, Castro tá na marcação, bico direito da grande área, cruzou, entrada da grande área, vem a batida pro gol, pra fora do gol. O Val Soares estava livrinho, hein? Livre, leve, solto na entrada da grande área. Bateu por gol, pegou mal, ela foi embora, foi lá no Mangueirão essa bola aí, hein, Coral? Aí o Paysandu se aproveita de uma das suas melhores armas, o contra-ataque em velocidade, puxado pelo Jean Dias, ele cruza a bola, sobra pro Val Soares, que da meia-lua chuta, mas sem direção alguma, sorte da Macaca, goleiro Pedro Rocha apenas acompanhou, mas a Ponte tem que ficar de olho, se lança o ataque, mas depois o contra-ataque em velocidade do Paysandu pode ser mortal, tiro de meta pra Macaca, que não tem pressa, 0-0. YouTube, Futebol Interior, você que tá na transmissão aí, dá o joinha na transmissão. Obrigado pela audiência, pela companhia, seja bem-vindo. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Sim! Na hora da revisão e reparo do seu veículo, venha para número 1 de Campinas e região. Fiat, Jeep, Renault, Citroën, Peugeot e Ram. Venha para a concessionária sim mais próxima de você. Toda segunda-feira, 8h30 da noite, tem Hora da Macaca. A gente fala da Macaca no YouTube. Hora da Macaca. Manda mensagem lá na Hora da Macaca, toda segunda-feira, 8h30 da noite. Macaca, campo de ataque, bola com o Ramon. Tocou pra o Zé Mário, novidade no time da Ponte. Pra Ramon, vai trabalhando, toca a bola pra Dodô. Dominou com a direita, com a esquerda. Sai jogando, toca a bola pra o jogador que é o Castro. Na verdade é o Emerson que tá lá. Bola pro Dodô. Será que vai encarar a marcação? Encarou. Tocou a bola pro Elvis. Bate pro gol, Elvis. Bate pro gol, Elvis. Bateu pro gol. Ela passa, vai embora. Ele olhou duas vezes. Passou pela direita aqui o Igor Inocêncio. Falou, eu vou bater pro gol, mas pegou mal na bola, Coral. Espaço ele tinha, o camisa 10 da Macaca que dominou e como você de forma brilhante na rua olhou duas vezes lá pra meta. Mas aí saiu um pouco à esquerda, mais do que deveria ali do goleiro Diogo Silva, que apenas acompanhou 0-0. O jogo começa ligado na Arena Curuzu. João Vieira dá essa bola para Casares. Casares dominou, soltou a bola aqui no lado esquerdo pro Brian Borges. Aí a bola foi muito forte, lateral, posse de bola pro time da Ponte. Campo de defesa lado direito, Canais Futebol Interior. Aqui nós vestimos a camisa. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior. Acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. No YouTube, o Ednei Melo. Fala, meu querido, é nóis. Com a Macaca na rádio, Marceleza. Tamo junto, um abraço pra você, grande Ednei Melo. Doutor Ednei Melo. Posse de bola pro time do Paysandu. Bola trabalhada aqui com o jogador que é o Brian Borges. Toca a bola do outro lado para João Vieira. João Vieira deu na direita. A bola para Edilson. Edilson na frente pro Jean Dias do carrinho por baixo, Zé Mário. E eu acho que ele já vai tomar cartão, porque o árbitro já tá tirando do bolso, hein? Entrada forte pra cima do jogador do Papão ali, o Coral. Pode confirmar o cartão amarelo primeiro do jogo, aí pro Zé Mário em cima do Jean Dias, camisa 22, o atacante da equipe do Paysandu, ex-internacional. Rapaz, mas foi imprudente ali o Zé Mário, também tá de brincadeira um carrinho desse, né? Desnecessário carrinho por trás, leva amarelo, camisa 31 da Ponte, o Zé Mário vai jogar pendurado a partir de agora, ele tá reclamando até agora, cara.
O jogador faz a burrada, ele tá errado que achar que tá certo ainda. Não, eu tá reclamando, não sei do que ali, viu, Carlos? Porque o cartão pra mim merecido. Justo, cartão justo. O árbitro que tá no começo do jogo, né? E ele vai na bola, mas com uma força desproporcional, né? Aí a gente fica pedindo a escalação do cara, e aí tá explicado por que o Nelsinho não escala. Com 10 minutos ele já deixa o time quase que na água. E o time bicolor tem a chance de levantar essa bola dentro da grande área com Casares e Santos. Várias equipes do futebol brasileiro. Quase futebol jogou internacional. na Ponte. Por pouco não veio pra Ponte Preta, o Brigatti não quis. Printado e Brigatti, é bom que se diga. Casares, ele pega bem na bola, apenas um na barreira. O VAR tá conversando ali, viu? Parece que ele tá ouvindo alguma coisa do VAR lá, tá? Ele tá ouvindo alguma coisa do VAR, pediu pra esperar, pra ver se não é lance pra expulsão. Pelo que eu vi no replay, não, né? Mas que ele foi forte, ele foi. Eu acho que fica de bom tamanho amarelo. O VAR se mete muito no futebol brasileiro. Casares, pra bola, Chuveiro, na boca do gol, Castro no meio da grande área, tira dali, mete a cabeça na bola. Ela vai sair aqui do lado esquerdo, corre, evita a saída. Paulinho Boia, puxou da ponta pro meio, na cola, na marcação dele tá o Ramon, encosta também o Elvis. Paulinho Boia, cabelo descolorido. Elvis chegou, vai devagar, Elvis. Vai devagar que ele tá indo pra trás. Não faz a falta não, Elvis. Fez o giro, fez o break, fez a finta falta. Fez, e o Elvis aplaude o jogador da equipe do Paysandu. É o Paulinho Boia. É o Paulinho Boia que tá caído lá. Eu não sei, viu? Não precisa, vai mais devagar, Elvis, vai mais devagar. Ele segurou o jogador da equipe do Paysandu, o Paulinho Boia falou uma coisa com ele lá, enfim, segue o jogo. Posse de bola pro time do Papão, bola com o João Vieira, levantou a cabeça e espichou, tocou bola pra Jean Dias, dentro da grande área, na cobertura, por baixo chega Joilson, mete o pé na bola, tira dali, manda a bola pra escanteio pro Paysandu no jogo, Coral. O primeiro da partida, viu, Marcelo? Lá pela ponta direita, bola aérea na área defendida pelo goleiro Pedro Rocha. Ai, a Macaca, desde o início da competição, tem dificuldade nessas bolas aéreas. Casares na bola. Perna direita, Chuveirão na boca do gol, toque de cabeça! Passa, vai embora! Nem precisou subir muito o Wanderson. Golpeou de cabeça, ela passou perto do gol. Quase o primeiro do Papão, Coral. O Wanderson, que é um dos homens de confiança do técnico ali dos Anjos. O cruzamento ali, a cobrança de escanteio do Casares na segunda trave. O Wanderson subiu mais que todo mundo. Testa como manda o figurino, de cima pra baixo. A bola passa. Rente à trave defendida pelo goleiro Pedro Rocha. Tiro de meta pra Macaca, que não tem pressa, 0-0. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Baixe o aplicativo e compre. Quer 1 milhão? E per cap na mão. E atenção, torcedor, hora de girar para você o tempo que o tempo tem e o que cada time tem no placar. Passados 11 minutos passados deste primeiro tempo. Campeonato Brasileiro Série B 2024, 16ª rodada. Na Curuzu, Belém do Pará, o placar tá assim, confere comigo na Valinhos FM, no portal Futebol Interior. Paysandu, Ponte, Paysandu, Macaca, Papão. 0-0, Carlos Corsato. Série B, Campeonato Brasileiro, 9 minutos do segundo tempo. América, Mineiro e Amazonas empatam 0-0. 47 do primeiro tempo. CRB, 2 minutos do segundo tempo já, né? CRB 0, Ituano também 0. Amanhã, 4 da tarde, Gustavo Marques e Albert Cavalcante vão transmitir Guarani e Goiás, bola rolando às 4 da tarde. Valinhos FM 87.9. Marcelo Corsato. Hoje eu tô com a Macaca aqui nos canais Futebol Interior e acertaram o Paulinho Boia. Paulinho Boia é o alvo da rapaziada no campo. Ele deve ter falado alguma coisa ali porque o Matheus Silva fez a falta e olhou pra ele com uma cara feia, hein, Coral? Pois é, os jogadores da Ponte vão se revezando, né, nas pancadas pra cima do Paulinho Boia, sofrendo mais uma falta antes do Elvis, agora do Matheus Silva. Bola aérea de novo, lá na área da Macaca do goleiro Pedro Rocha. Sempre ele, o camisa 10, Casares na bola. O pessoal não pode cair na pilha do Paulinho Boia, não, porque ele tá dando risada. Faz parte, gente, faz parte, é futebol isso aí. E a Ponte tava jogando bem até 10 minutos do primeiro tempo, né? Depois do cartão do Zé Mário, parece que deu uma zica. Eu vou chamar você pra comentar já, Carlos, que eu quero ver esse lance aqui. É bola parada, lado esquerdo, favorece o time do Papão, 13 minutos passados do primeiro tempo. Bom ter você junto com a gente. O Casares se concentra e o árbitro tá conversando com o VAR de novo. Meu pai amado. Quero a sua mensagem aqui no YouTube.
Futebol Interior. O que tá pegando, hein? Tempo passa, hein? Vai Casares, pra bola, chuveirou na boca do gol, mete a cabeça na bola, Matheus Silva tira dali, manda a bola pra escanteio, mais um no jogo, Coral. O jogo vai virando, viu, Marcelo? O Paysandu agora tendo mais a posse de bola, mas também no ataque, trazendo perigo lá pro goleiro Pedro Rocha, segundo escanteio da partida, mas agora pela ponta esquerda, Casares na bola. O pé da vida, o Matheus Silva depois do corte ali, conversando muito com o Emerson, escanteio pro time do Paysandu pela esquerda, vai Casares, chuveirou na boca do gol, primeiro pau, ele já mete a cabeça na bola, anota aí, produção, mais um escanteio pro time do Paysandu. Novamente pela ponta esquerda, o terceiro da partida, agora Casares, sempre ele vai cruzar. Vai Casares pra bola de novo, perna direita fechado na boca do gol, primeiro pau, sobe, mete a cabeça na bola, Emerson. Mais um escanteio. Cara, escanteio de novo, já é o quarto da partida, o terceiro em sequência, quem apostou aí nos tiros de canto tá feliz. O professor Hélio gosta de jogador que bate bem na bola. Chuveirou no primeiro pau na boca do gol. Sobe, Gé. Mete a cabeça na bola, tira dali. Eu me lembro muito bem do Náutico, quando o Paysandu, quando o Hélio dos Anjos dirigia o Náutico. Ele tinha o Jean Carlos, que hoje tá no Juventude, que era o homem das bolas paradas. De novo, bola pra dentro da grande área. Casares pro gol. Espalma o goleiro. Pedro Rocha dá um tapa na bola, manda pra escanteio. Que cruzamento que nada, ele mandou pro gol, hein, Coral? Na primeira vez que acertaram o alvo, exigido pela primeira vez na partida de hoje, o goleiro Pedro Rocha espalma pra tirar o primeiro gol da equipe do Paysandu, novo escanteio. O quinto do jogo, lá vem Casares. E o time do Paysandu faz a pressão, trocou, não é o Casares que tá lá não, é o 22. Quem é o 22? Jean Dias. Vai pra bola, chuveirou na boca do gol, primeiro pau, Zé Mário mete a cabeça na bola, a bola volta de novo pro Jean Dias, dominou, cruzou na boca do gol, pequena área, Pedro Rocha. Todo de vermelho, parecendo um extrato de tomate. Sai do gol, faz a defesa. Já liga, contra-golpe, tocou pro Gé. Paulinho Boia tá na marcação. Gé ganhou, jogou na frente pra ninguém. O Gé jogou pra ele mesmo, mas ele que fez o tapa aqui na bola. Sobra ali pro jogador da equipe do Papão. O João Vieira recua pro Diogo Silva. Carlos, 15 minutos e 30 passados, primeiro tempo do jogo. Fala aí, meu querido, qual é a do jogo? A Ponte tem que dar uma segurada aí no Paulinho Boia. Eu confesso que tava preocupado com o Nicolas, né? Mas o Nicolas é aquele cara pra só cutucar, né? O Paulinho Boia, que disputou o Campeonato Paulista pelo Mirassol, aí foi para a equipe do Paysandu, estava no América Mineiro do ano passado, é um jogador de perigo, mas a Ponte até o cartão, se fosse para fazer você gosta muito dessa frase, Marcelo, um divisor de águas. Qual? Né? O cartão do Zé Mário deu uma zicada, porque a Ponte, até o cartão do Zé Mário, a Ponte era melhor em campo, né? Tinha tido duas chances, uma com o Dodô, que o goleiro, o Diogo Silva, ex-Vasco da Gama SRB, fez uma defesaça, mas aí a Ponte deixou um pouquinho com essas histórias dos cartões, deixou o time do Paysandu chegar. Agora vai ter mais um escanteio aqui para a equipe do Paysandu, vai ser o 6º escanteio no jogo. A Ponte perdeu a mão do jogo, viu, Corsato? E todos os escanteios pro Paysandu, né? Mas eu não entendi agora, por que o Matheus Silva deixou a bola sair? Ele poderia ter evitado o escanteio. Porque ele achou que a bola era nossa. Também. Mas o árbitro deu o toque dele. Tá agora certo. Eu não entendi. Ele tentou dar uma de Miguel e deu ruim, hein? 16 minutos e meio passados do primeiro Casares. tempo. Casares vai pra bola. Escanteio lado esquerdo. É o 6º, tá na tela. É o 6º. Chuveirou. Segundo pau. Boca do gol. Pedrão. Pedro Rocha sai do gol, pede calma. Fica com ela. E aí, Carlos, completa. Então é isso. A Ponte até 9 minutos do primeiro tempo foi melhor do que o Paysandu. Aí agora o Paysandu começa a mexer no jogo com o Casares. Você bem disse aí nas bolas paradas, né? Dando trabalho, e o Paulinho Boia jogando aqui pelo lado esquerdo. O Hélio parece que viu aí o time da Ponte Preta. Agora, estranho que o Zé Mário veio jogar aqui na ponta direita. Ele inverteu os laterais. Minha Nossa Senhora. O Igor Inocêncio tá lá. Do outro lado, o Nicolas com ele chega, mete o pé na bola, tira dali, toca pro Ramon, pau nele, falta. E se ele deu o cartão pro Zé Mário lá, ele tinha que dar cartão pro Edilson aqui. Mas ele não deu cartão pro Matheus Silva aqui, né? E o Matheus Silva merecia cartão no lance do Paulinho Boia. Acho que essa aí ele vai deixar passar, porque ele não deu pro Matheus Silva. Mas foi puxando contra-golpe, né? Enfim. Então nada de cartão, né, Coral? Nada, só pro Zé Mário até agora. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. Bom, o Matheus Silva tá caído lá dentro da grande área, tá sentindo alguma coisa ali, o nosso zagueiro da Ponte Preta, e ele põe a mão no joelho, aí preocupa, hein? Vai, Coral. Eu só tô confirmando aqui porque o Joilson aparentemente levou o cartão, eu já confirmo pra você, viu, Marcelo? Só um instante. Tá bom, eu vi o cartão do Zé Mário, né? Depois eu vi que a TV acreditou um cartão lá pro Joilson, mas o lance não foi mostrado. O lance não foi mostrado. Às vezes eles erram também, viu?
Estamos na Valinhos FM 87,9. Bom ter você junto com a gente por aqui. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Sim! Na hora da revisão e reparo do seu veículo, venha para número 1 de Campinas e região. Fiat, Jeep, Renault, Citroën, Peugeot e Ram. Venha para a concessionária Sim mais próxima de você. Se inscreva no canal Futebol Interior no YouTube, compartilhe a nossa transmissão se tocar no seu coração, dá um joinha também por lá, vai ser muito bem-vinda a sua participação. Ponte Preta no ataque, Elvis, tocou pro Gé de costas para marcação, chega pra cima dele o Lucas. Maia, zagueirão da equipe do Paysandu, pediu falta, o Gé, o árbitro não deu. Já ficou sentindo, Braia. Braia soltou essa bola, toca no meio ali pro João Vieira. João Vieira pra Brian, alongou o passe, tocou, entrada na grande área, sobe, mete a cabeça na bola, zagueiro da Ponte antes do Paulinho Boia. A bola voltou, sobrou pro Ramon, Zé Mário tá lá de volta na esquerda de novo. Que finta pra cima do Nicolas. Nicolas, foi de garfo, hoje era dia de sopa. Posse de bola pro time da Ponte, perdeu, recupera de novo o Zé Mário. Toca a bola pra Elvis, o árbitro vai marcar a falta. A bola era da Ponte, por isso que eu falo pra você, cara. O árbitro de futebol é a boca nervosa, sabe? A bola era da Ponte. Mas ele marcou falta pro Paysandu. Ele marcou a falta pro Paysandu. Demorou, deu um delayzinho, mas ele marca a falta pro Papão. Jogador tá lá caído no gramado. Ele marcou a falta em cima do jogador do Paysandu. Em cima do Jean Dias. Eu não vi nada. Ele tava caído, o jogador da Ponte tropeçou nele. Eu não vi, foi nada, velho. Rapaz, prejudica o ataque da Ponte Preta, porque a bola ia sobrar livrinha ali pro Dodô depois de um passe de letra do Elvis. Se eu não enxergar, pode ser que a anestesia esteja fazendo efeito ainda até agora, mas o árbitro, eu não sei, será que ele fez alguma cirurgia? Ele marcou a falta lá. Marcou a falta. Toca eletrônico do Felipe Marques na mesa de som dos canais Futebol Interior da Valinhos FM, marcando 20 minutos passados, primeiro tempo de jogo, Paysandu, Ponte, Paysandu, 0-0, são 2 na barreira, 2 no biombo, como diz o Carlos, do goleiro Pedro Rocha. Eu nem sei o que é isso. Casares vai pra bola, ali no bico direito da grande área, a barreira da Ponte são mais 3 jogadores na barreira, já fica ali, cerca de 3 passos da entrada da grande área. Todo mundo se pegando dentro da grande área. Casares vai pra bola, tá atento. Fica atento, viu, ô Pedrão? Porque o Casares gosta de surpreender. Ele gosta de jogar direto. Vai pra bola, autorizado direto pro gol nas mãos do Pedrão. Fica com ela em 2 tempos, faz a defesa. E atenção, torcedor. Tá na hora de girar para você o tempo que o tempo tem. E o que cada time tem no placar. Mas o Zé Mário não me dá sossego. Perdeu a bola pro Casares, dominou pelo lado direito. Vai jogar dentro da grande área. Sobe, Joilson, mete a cabeça na bola, tira dali. Dá um tempo, hein, Zé Mário? Pelo amor de Deus. Seguindo no giro, passados 21 agora. 21 minutos passados, primeiro tempo de jogo. Brasileirão Série B, Abezona 2024. Na Curuzu, placar tá assim. 0 Ponte, 0 Paysandu, Corsato. 16 minutos do segundo tempo, Série B Brasileirão. América e Amazonas vão empatando em 0-0. Em Alagoas, o CRB não consegue fazer gol no vice-lanterna, no Ituano. Por enquanto, CRB e Ituano vão empatando 0-0. Esse jogo, 12 minutos do segundo tempo. A bola já rolou para Coritiba e Mirassol. Ontem o Coritiba perdeu em casa pelo placar de 1-0. Amanhã, às 4 da tarde, Gustavo Marques transmite Guarani e Goiás, aqui na Valinhos FM. Portal Futebol Interior. Acompanhe todos os campeonatos ao vivo. Acesse futebolinterior.com.br. Marcelo Corsato. Hoje eu tô com a macaca aqui nos canais Futebol Interior. Paulinho Boia pela direita, toca pro Edilson. Ainda bem, muito forte o passe. Bola se perde, vai embora, tiro de meta pro time da Ponte Preta. E aí, Corsato, quase metade deste primeiro tempo, Paysandu tomou conta do jogo, hein? Sim, a Ponte, ela, como eu disse, com até 9 minutos, que foi o cartão do Zé Mário, que continua sendo uma avenida lá pelo lado esquerdo, né? A Ponte foi melhor no jogo. Depois, o time do Paysandu já tá tomando conta do jogo. Uma pena, porque a Ponte começou muito bem, poderia ter aberto o marcador naquele lance do Dodô, né? Uma pena que o Paysandu melhorou aí no jogo. E agora vai ter VAR, hein? Só confirmando rapidamente o cartão amarelo pro Joilson também por reclamação, viu? Agora que lance que os caras vão olhar o VAR? É VAR do quê, hein? E se é VAR, velho, é pra pênalti, hein? Também acho. Ou pra expulsão, né? E aí deve ser pró Paysandu, né? Vamos ver o que vai acontecer. O VAR é o Rodrigo Carvalhais de Miranda, 44 anos,
Nono jogo na Bezona, é o terceiro do Paysandu. Tá dando um pau lá na Nada do imagem lance, do hein? VAR? Nada de lance, hein? É, por enquanto... Cara, o que eles estão procurando, hein? Vamos ver. Ah, cara, se o VAR chamou, vem bucha aí, viu? O Zé Mário vai ser expulso. Primeiro cartão pro Zé Mário. Não, mas aquele lance é o lance que o Zé Mário tomou cartão ainda, não é? Mas não pode mais, isso aí já passou. Ele vai ser expulso. É que o árbitro não expulsou ele em campo, acho que foi isso. Meu Deus, que lambança, cara. Ele já tinha dado cartão amarelo. E voltou a dar e não expulsou. 2 cartões. Ele deu 2 cartões pro Zé Mário. Zé Mário, meu pai do céu, o que você consegue fazer? Fora. Cara, é pra ser o último jogo dele com a camisa da Ponte, né? Se alguém mais pedir o Zé Mário na Ponte Preta aqui, eu vou cortar. Peraí, o Coral, ele tomou 2 amarelos no mesmo lance, não? Eu não entendi. Ele tomou 2 amarelos no mesmo... Pelo que eu entendi, ele dá o amarelo 2 vezes pro Zé Mário no mesmo lance. E ele não expulsa o jogador. Cara, que lambança, hein? Então, mas esse lance aí também já foi faz tempo. Então, mas é aquele cartão que foi acreditado pro Joilson. Aquele cartão que foi acreditado pro Joilson. Pode ter certeza. Já foi uns 10 minutos isso. Pode então, mas é isso. É isso que eles estão falando. Ele tomou 2 cartões no mesmo lance. Que lambança. É isso que eles estão falando. Mas, ó, ele toma cartão por ter feito a falta, certo? E depois por reclamação. Mas burrinho o juiz também, hein? Zé Mário também, né? Eu acho que os jogadores da Ponte devem estar reclamando justamente disso, que já tinha passado, né? Mas se tem 2 cartões amarelos, ele tá falando que eu errei. Se tem 2 cartões amarelos, ele não pode ficar no campo, Coral. Isso é certo. Antes tarde do que nunca. A Ponte jogou, vamos lá, 22. A Ponte jogou 8 minutos foi o cartão, 9 foi o segundo. Ele tomou 9 com 9 minutos. Não, eu anotei o primeiro a 8, o segundo a 9. Agora então vamos lá, 9 minutos. Qual foi que a televisão mostrou também, né? Então a Ponte jogou 13 minutos com um jogador a mais que não era pra jogar. Cara, que lambança. Olha, cara, com a Ponte Preta acontece de tudo. E o Zé Mário tá numa fase... Então, mas o Nelsinho não queria escalar ele, né? Mas fica muita gente na cabeça. Não escalo, Mas que fica muita gente na cabeça. Mas pode ficar o que foi, é o cara que decide, cara, pô. Pelo amor de Deus, o cara afundou a Ponte Preta. Não, mas o tal de... Olha, Yuri Elino Ferreira da Cruz, você conseguiu fazer uma das maiores... Estamos narrando, Coral, estamos transmitindo aqui uma das maiores lambanças do futebol mundial, não é brasileiro, não. Uma das maiores lambanças do futebol mundial, cara. Olha, que absurdo. Esse árbitro aí, ele tem que ficar na geladeira há pelo menos uns 10 anos, cara. Vai lá ser professor de educação física, vai lá ensinar a rapaziada, vai dar aula. Mas futebol pra ele não dá não, cara. Ele vai voltar pro VAR de novo. Ele vai voltar pro VAR outra vez. Cara, que absurdo. O Zé Mário tá dizendo que ele não reclamou. O Zé Mário tá colocando na conta de outro jogador. Tá dizendo que não foi ele. Olha, eu vou falar o Zé Mário não saiu de campo ainda. E o pior é que ele foi no VAR, né, cara? Jogo parado esse tempo todo, ó. A confusão começou com 23. Mas ele não pode iniciar o jogo com o Zé Mário no campo. Não pode. Isso é verdade. E se eu sou o Zé Mário, eu espero mesmo, mas só que ele deu 2 cartões pro Zé Mário. Vamos lá, a TV tá mostrando. O primeiro todo mundo viu. É esse aí, ó. Esse aí todo mundo viu. Que foi passível até de expulsão, mas o árbitro deu amarelo, tá? Aí ele deu amarelo, ó. Dá um amarelo. Fechou. Isso a 8 minutos. Sim. Agora, o outro vai ser a 9, no meio da confusão. Olha lá, ele manda todo mundo sair. Joilson o Joilson tá lá, reclamando. O Joilson tá lá. E ele dá outro cartão pro Zé Mário. Ele dá outro cartão. Foi o que a TV acreditou pro Joilson. Então o Joilson não tomou cartão. Gente, a Ponte Preta jogou 13 minutos com um jogador a mais que não era pra jogar. O Zé Mário faz a falta, toma cartão e depois vai reclamar, toma cartão de novo. E o árbitro não percebeu que era o mesmo jogador. 10 segundos a diferença. Olha, 13 minutos pelas minhas contas aqui. Não, em 10 segundos a diferença de um cartão pro outro. Não percebe que é o mesmo jogador. Olha, senhor Yuri Elino Ferreira da Cruz. E o Zé Mário acho que nem tinha saído do gramado ainda quando ele recomeçou o jogo. Que lambança!
Que lambança, a Ponte vai jogar mais de metade do jogo. Ele vai ter que tirar o Elvis agora, né? Ou o Ramon Carvalho. Mas assim, é no mínimo estranho, né? Porque depois de 13, 14 minutos, você percebe isso. Eu entrei aqui nesse meio tempo porque eu já tinha visto, eu fui até consultar nas casas de apostas também a quantidade de cartões. E estavam até zerados e o campo de cartões estava bloqueado, ou seja, você não poderia apostar. Então acho que a própria casa de apostas já tinha percebido que tinha alguma coisa errada, que tinha travado esse mercado aí. Mas enfim, então é isso. O Zé Mário expulso pelos 2 cartões amarelos e o Joilson segue limpo no jogo. Cara, é patético, né? Misericórdia. Foi o que o Marcelo falou aí. A gente viu um dos maiores erros de arbitragem do futebol. E detalhe, aqui, né? Se eu não me engano, esse juiz já pegou gancho alguma vez. E aqui é o seguinte, né? Pegar de A novo. transmissão é macaca. Não funcionou, né? não. A transmissão é macaca, né? Não Mas funcionou. vamos combinar que o Paysandu foi prejudicado, né? O jogo ficou quase 10 minutos aí com um jogador que era para ter sido expulso e o cara jogando, né? A torcida da Ponte aqui pedindo o cancelamento do jogo, que a Ponte tem que sair de campo, porque é erro de identificação. Enfim, a torcida da Ponte tá pé da vida. E agora o Gé subiu numa bola ali, eu não sei se o árbitro deu falta pra Ponte ou pro Paysandu, porque ele é confuso também. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior, acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. E agora, Carlos? Bom, vamos lá. A Ponte vai só se defender, né? Vai fazer o quê com 10 jogadores, né? Que o burro do Zé Mário conseguiu tomar 2 cartões, né? A sorte dele é que o árbitro é mais burro do que ele, né? Desculpa até a palavra, mas é o que tem que colocar, né? O árbitro incompetente e o Zé Mário é um burro. E tem torcedor da Ponte falando que o Zé Mário só foi na bola, que nem falta foi. Aí é demais, né? Olha o Paysandu, bateu direto pro gol, vai entrando, passa, vai embora! Val Soares, cara, se já tava difícil, vai ficar pior ainda. É por isso que eu falo, lembra de uma treta aqui que a gente teve, acho que o Coral tava até na transmissão, que quando a Ponte Preta tem um jogador a mais, não consegue fazer nada, mas quando a Ponte tem um jogador a menos que o adversário amassa, goleia a gente, é isso, cara. É isso, o adversário tá amassando. O Mirassol não foi isso que aconteceu, né? A Ponte conseguiu empatar e virar o jogo com o Mirassol jogando com 10. Então, mas geralmente não é assim, né? Enfim. E atenção, torcedor, hora de girar pra você o tempo que o tempo tem e o que cada time tem no placar. Ai, ai, que jogo maluco, passados 30, quase 31 minutos passados, primeiro tempo de jogo. É Campeonato Brasileiro Série B 2024, 16ª rodada no sabadão, 20 de julho de 2024, na Curuzu, em Belém do Pará. O placar é FI aponta, Paysandu 0, Ponte Preta 0, Carlos. 28 do segundo tempo, América e Amazonas empatam 0-0. Veja aqui no placar ao vivo, Futebol Interior. 21 do segundo tempo, CRB e Ituano também empatam 0-0. Amanhã tem Botafogo e Brusque às 18h30. Mais cedo, 4 da tarde, tem Guarani e Goiás. 87.9, a voz da nossa gente. Marcelo Corsato. Hoje eu tô com a macaca aqui nos canais Futebol Interior. Falta pra Ponte, bola aqui na entrada da grande área. Mete a cabeça na bola, Matheus Silva. A bola se perde e vai embora e ele fica falando ali pro Castro. Fala, Castro, que você tá atrás. Fala que eu deixo a bola passar. A bola se perde e vai embora. Marcelo. É tiro de meta pro time do Papão que vem pro campo de ataque. Vai, Coral. Aí a Ponte tem que tomar cuidado, né? Porque o aspecto mental pode ir por água abaixo rapidinho, né? Jogadores já aparentemente não se entendendo dentro de campo depois dessa lambança que aconteceu. Enfim, agora é tomar cuidado e esperar o fim do primeiro tempo o mais rápido possível. Pelo que eu entendi, ele colocou o Dodô de lateral esquerdo. Vai, posse de bola o time do Paysandu. Pela direita, Jean Dias cortou, perna esquerda, cruzou na boca do gol, dá um soco na bola, tira o goleiro, a bola voltou pro Paulinho Boia, vai pintar o gol, bateu pra fora do gol. Passa, vai embora. O Paysandu amassa a macaca, Coral. Mas agora é um gol perdido do Paulinho Boia, né? Faltou qualidade pro camisa 9 do Paysandu. Pedro Costa espalma o cruzamento, depois da sequência, a boa marcação do Igor Inocêncio, o centroavante, lá o atacante, aliás, da equipe do Paysandu, pega mal demais, a bola vai parar na arquibancada, nos braços do torcedor do Papão, que agora quer incessantemente o primeiro gol com um homem a mais, mas segue na Curuzu 0-0, Marcelo. Eu tiraria o Elvis e colocaria o João Gabriel e o Igor Inocêncio pra direita, não sei se vocês concordam comigo. Eu tô entre Elvis e Ramon, cara. O problema do Elvis é que o Elvis é um cara que pode achar um passe, né? Eu sou mais o Elvis na frente do que o Ramon Carvalho, né? Então eu tiraria o Ramon Carvalho pra colocar um lateral.
Ó o Gé dando trabalho. Bola aqui no campo de ataque. Ele subiu. O jogador do Paysandu subiu com ele e caiu. Já toma o cartão dele. Carlos falou que ele vai tomar cartão e vai fazer gol. É posse de bola pro time do Paysandu, bola aqui no campo ofensivo pelo lado esquerdo, Val Soares, solta a bola do outro lado, lado direito vem trabalhando com João Vieira, meias arriadas pra ele, pensa, toca a bola no meio pra Val Soares, o Casares está pedindo, ele toca o Val Soares pro Edilson, lateral direito, soltou essa bola pra Paulinho Boia, Jean Dias, lá pelo lado direito, pedalou, trabalhou pro Val Soares, encosta na marcação dele o Castro, a bola vem aqui pelo lado esquerdo, é o Ramon mesmo que tá de lateral esquerdo, agora sobrou um braço ali no Ramon, mas o árbitro deu saída. Lateral, posse de bola, campo de defesa lado esquerdo. Favorece a Macaca Canais Futebol Interior. Aqui nós vestimos a camisa. Baixe o aplicativo e compre. Quero 1 milhão? Hipercap na mão. Vamos ver o lance aqui, ó. Não foi pra tudo isso, né? De jogo. Agora o que o Nelsinho não pode fazer é tirar o Gé. Porque o que o Gé faz? O Gé fica pelo menos 2 zagueiros junto com ele. E aí, se o Gé ficando em campo, a numeração fica mais ou menos igual. Porque 2 zagueiros estão com o Gé para um jogador. Se ele tirar o Gé, acaba isso, porque não vai ficar 2 caras em cima do Elvis e do Ramon, né? Por enquanto, nenhuma movimentação no banco de reservas. Então ele vai colocar o Ramon mesmo e falou pro Dodô, ajuda o seu coleguinha, ajuda o coleguinha e vai assim mesmo. A merda que o Zé Mário fez, né? E o Zé Mário, pelo amor de Deus, né? Posse de bola pro time do Paysandu, recupera. A Ponte Preta não fica com a posse de bola, deve dar uns 70% de posse pro Paysandu. Bola aqui pro time do Paysandu, lado esquerdo pra Boia, jogou na frente, chega Igor Inocêncio, domina pra Ponte, tocou pro Elvis, boa bola boa, é pro Gé, Inocêncio passou, tá sozinho agora do lado esquerdo, passou o Dodô, passa por ele, que pena dentro da grande área, ela correu lá do lado esquerdo, ele evita a saída, vai pra cima da marcação ali do Edilson, briga que briga, só cerca o Dodô, só cerca Dodô, aí o Edilson joga essa bola atrás, 64. Chega, mete o pé na bola ali, toca a bola pro Wanderson, 64% posse de bola pro Paysandu, 36 pontos. E a tendência é aumentar essa posse de bola. Nicolas, capitão da equipe do Papão, pela direita, domina, toca a bola, é pro Jean Dias, ex-jogador do Internacional de Porto Alegre, deu a bola pra Edilson, Edilson dominou, soltou essa bola, toca aqui pro jogador que é o Val Soares, na direita vira o jogo, toca aqui do lado esquerdo pro Brian Borges dominou, quem tá na marcação dele é o Elvis, o Castro tá perto, o Casares dominou, tocou essa bola, é pro João Vieira, pro Casares, pro João Vieira, pode até bater pro gol, perna direita bateu pro gol, trava, o Castro, a bola voltou, sobrou, tenta chegar na bola por ali, o jogador que é o Emerson, a bola fica pro time do Papão, bola com o João Vieira de novo, tocou pra Casares, livre, leve, solto pela esquerda, tocou bola aqui na entrada da grande área pro Boia, tentou fazer a finta, o árbitro pegou a falta. Castro, por trás, fez a falta. E o Casares, hein? E o Casares pega daquele jeito na bola, Coral. No segundo jogo do Casares com a camisa do Paysandu, na estreia dele contra o Ceará, foi autor de uma assistência. Então logo de cara já era da camisa 10, vai bater direto. O Pedro Rocha monta a barreira, pede pelo menos 4 jogadores. Já vem mais um perigo ali na área do goleiro Pedro Rocha, que sai essa bola sem gol, porque com 11 a Ponte já estava sendo dominada em campo. Agora com 10 a tendência é piorar e tomar que suporte a pressão, viu, Marcelo? O Castro que tá voltando pro seu estado, né? O último clube dele foi o Águia de Marabá, campeão paraense em 2023. De lá ele veio pra Ponte. A falta é muito perigosa. Casares vai pra bola, barreira da Ponte Preta já dentro da grande área, só 3? É pouco, hein? Ô louco, ô Pedrão. É que se colocar mais um, fica menos gente pra marcar também, né? Ô Pedrão, só 3 na barreira, só 3 no biombo, 3 passos da entrada da grande área, bateu direto pro gol, bateu na barreira, bateu ali no Matheus Silva, a bola sobrou pro Boia, queimou pro gol, bateu, já era! Gol do Papão, é do Boia! É gol, é gol, é gol, futebol é a nossa paixão. Pedra dura, tanto bate até que fura e furou! E não foi na cobrança de falta. Mas a assistência foi do Casares pra trás, pro Paulinho Boia. Ele bateu, a bola pingou, o Pedrão pulou, mas não pegou. A bola morre no fundo da rede. Paulinho Boia pode comemorar a festa toda sua da torcida do Papão. Goleirão Pedro Rocha, essa não deu pra você, amigão, já era, tá no fundo da rede. Agora, Paysandu tem 1, Paulinho Boia, 0 pra Ponte, Coral, detalhe, selfie do gol aí. Um lance de oportunismo, né? Pedro Rocha coloca apenas 3 homens da barreira, Casares bate a falta, explode no Matheus Silva e logo no rebote o Casares encontra
O Paulinho Boia, o camisa 9, que estava sendo um dos jogadores mais presentes na partida pela equipe do Paysandu. Um chute de rara felicidade, de fora da área, com muita gente na frente, no canto esquerdo do goleiro Pedro Rocha, que se esticou todo para fazer a defesa, mas não conseguiu e tá aberto o placar na Cruzu. Agora Paysandu 1, Paulinho Boia, Ponte Preta 0. E agora uma bola ali pra dentro da grande área pro Gé, ele se enroscou com os zagueiros do Papão, pediu pênalti. A bola sobrou pro time do Paysandu, vai trabalhando posse de bola aqui com o jogador que é o Val Soares. Gé chegou pra cima dele, fez a falta, o árbitro não deu, melhor pro time da Ponte. Nicolas com o Igor Inocêncio, recupera a bola, toca a bola pra Joilson. Joilson deu pra Ramon, Ramon recua, essa bola toca pra Pedro Rocha. Carlos, a bola foi de longe, mas é que foi saindo do gol e o Pedro Rocha foi nela, mas não pegou. E aí, Carlos? Você vai ver nas redes sociais aí gente falando que ele falhou, né? O Paysandu vai para a nona colocação nesse momento com 23 pontos ganhos. A Ponte Preta segue ali na 13ª colocação com 20 pontos. É o 19º gol que a Ponte Preta, o 20º gol que a Ponte Preta sofre e o 19º gol que o Paysandu marca na competição. Resultado justo, Marcelo. Depois que o burro do Zé Mário foi expulso, ele afundou a Ponte Preta. Eu quero, né, e espero que o departamento de futebol da Ponte Preta não coloque mais esse jogador nem para o banco de reservas, porque a culpa é toda dele pela discórdia da Ponte Preta no jogo de hoje. E vem de novo o Paysandu. Terminar esse primeiro tempo logo, se terminar no 1-0, tamo no lucro, hein? Bola pro Paysandu, vem bola pra dentro da grande área, enfiada pro Edilson, proteção da zaga da Ponte, a bola se perde e vai embora. Tiro de meta pra Macaca, vai Coral. Esse é o segundo jogo do Paulinho Boia pelo Paysandu, chegou agora na janela de transferência, estava no Mirassol, primeiro gol dele ali pela camisa do Papão, camisa 9, já nos braços do torcedor. Paysandu 1-0 contra a Ponte. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. Tiro de meta pra Ponte Preta e o Pedrão tá fazendo cera. A Ponte tá perdendo o jogo por 1-0, tem um a menos. Expulso o Zé Mário por 2 cartões amarelos. Era pra ter sido expulso com 9 do primeiro tempo, foi a 22, porque o VAR chamou e percebeu que tinha uma coisa errada ali. Campo de ataque, bola pro Gé, Palneiro, falta, tá parado o jogo. Falta pro time da Ponte. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Sim! Na hora da revisão e reparo do seu veículo, venha para número 1 de Campinas e região. Fiat, Jeep, Renault, Citroën, Peugeot e Ram. Venha para a concessionária Sim mais próxima de você. O torcedor, o pessoal não, pelo menos, não sei se travou meu chat aqui, mas eu não tenho mais nenhuma mensagem aqui, já fazem alguns minutos. É falta pra Ponte Preta, falta pra Macaca, passamos de 40, quase 41. Vai Elvis pra bola, chuveirou na boca do gol, passa por todo mundo. Tava o Joilson, tava o Castro, a bola se perde, vai embora, tiro de meta pro time do Paysandu. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior, acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. E atenção, torcedor, hora de girar para você o tempo que o tempo tem e o que cada time tem no placar. Passados 41 minutos e meio, 41 e meio passados primeiro tempo de jogo. Série B, Campeonato Brasileiro, 16ª rodada na Curuzu. A Ponte perde, o Paysandu vence. Paysandu 1, Ponte 0, Carlos. Bom, bora lá, já que seu YouTube travou, deixa eu passar aqui, o João Limírio Neto, infeliz escolha do Nelsinho. Fátima Fornazieri, fora Zé Mário, ruim pra caramba. Darcy Altino, pode me cortar aí quando quiser, Marcelo. Junto com o Zé Mário, pode encostar também, falei, ó, o fake news do goleiro, Pedro Rocha. Akira Miyamoto, tem que cobrar no bolso do limitado Zé Mário. Falha do Pedrão, infelizmente, disse aqui o Roberto César Santos. Eu também achei, viu? Vendo o replay aqui. Agora voltou. Portal aqui. Futebol Interior. Acompanhe todos os campeonatos ao vivo. Acesse futebolinterior.com.br. Marcelo Cossato. Eu e você e eu e toda a equipe dos canais Futebol Interior. Agora voltou aqui o meu bate-papo, o meu chat. Obrigado você que tá junto com a gente acompanhando. O Paysandu bateu de longe, a bola se perdeu, foi embora. Quem bateu essa bola foi o Val Soares. Gosta de pegar de longe. Vai, Coral. O seu chat aconteceu a mesma coisa que a cabeça do árbitro. Bugou. Do Zé Mário também, né? Burro, né? O jogador o Zé Mário é burro. dois cartões no mesmo lance é burro. O Zé Mário é um burro. Lamento falar isso pro jogador, mas ele é um burro. Nem o Jeca desprovido de inteligência absurdamente faz isso, cara. Tá vendo? Ó, o buraco pode piorar, cara. Esse Zé Mário aí, tem gente falando aqui, erro do Nelsinho. Cara, eu queria entender a cabeça do torcedor também. Tava todo mundo querendo o Zé Mário jogar. E já foi falado aqui, o Zé Mário no jogo contra o CRB,
que a Ponte ganhou, fica muito na retina aquele pênalti que o Pedrão fez no primeiro tempo, mas que ele mesmo fez a C e ele mesmo arrumou a C. Só que no jogo contra o CRB, a avenida parecia a Avenida Anhanguera, sem concessão de radar, porque aí acabou o contrato, e você andando de um Porsche, né, podendo andar o que você quisesse, né? Foi esse é o jogo que eu tenho na memória do Zé Mário. E todo mundo querendo o Zé Mário. É o técnico escala o Zé Mário, os caras vão brigar com o técnico. Burro é o jogador. Não é fácil não. Casares solta essa bola pro artilheiro do jogo, Paulinho Boia, linda finta, passou o primeiro, passou o segundo, vai bater pro gol, tocou pro Casares, deu a bola pro João, vai bater pro gol, bateu pra fora, gosta de bater de longe o time do Paysandu, hein, Coral? E depois que já faz um gol dessa forma de fora da área, a tendência é aumentar nessas finalizações de fora da área, com um pouco mais de distância. Agora quem bateu foi o João Vieira, o volante camisa 8 do Paysandu. Pedro Rocha apenas acompanha. Segue 1-0 pro Papão. A Ponte tá muito no lucro, viu, Marcelo? Se fosse campeonato NFL, né, americano, que tem coisas que eles fazem muito bem. Parece que só o futebol mesmo que eles não conseguem organizar direito, né? Que diz a final da Copa América. Mas na NFL, o árbitro fica com o microfone. E aí o árbitro tem que informar para a torcida o que ele está fazendo. Se fosse na NFL, esse árbitro aí ia ter que pedir desculpas pro público, porque ficou um jogador jogando expulso mais de 10 minutos dentro de campo. E nem culpa do jogador era, né? E agora o Igor Inocêncio devolveu no Paulinho Boia. O Paulinho Boia tomou cartão, né? Tomou sim, travou o contra-ataque ali da Macaca para cima do Igor Inocêncio, então amarelado a partir de agora o Paulinho Boia. São 2 cartões amarelos e um vermelho, né? Os 2 cartões amarelos, Paulinho Boia e Zé Mário, e o vermelho também pro Zé Mário. É só para explicar para a audiência, o segundo cartão amarelo que o Paulinho Boia, que o Zé Mário toma, depois dele ser expulso, ele é automaticamente anulado. Então só vale um cartão, tá? Vale um cartão amarelo e um vermelho. Aí o Paulinho Boia agora tomou cartão amarelo, então tá correto ali, são 2 amarelos e um vermelho. Vamos ter um acréscimo longo ali, daqui a pouco o Coral vai informar, é posse de bola pro time do Paysandu, bola com o Casares, Casares dominou, já passamos de 45, toca pro João Vieira, jogou na frente pro Edilson, não pro Val Soares, chega a zaga da equipe da Ponte Preta para tirar dali, a bola sobrou com o time da Ponte Castro, quem sabe no contragolpe, numa bola bandida, a bola pro Elvis, soltou na frente pro Gé, vai Gé, sou mais você Gé, o Mano Menezes também, vai pra cima na marcação, chega a zaga, tira, a bola voltou, sobrou pro time da Ponte pra Castro, deixou ali o cotovelo, mas o jogador do Paysandu chegou, o Castro é forte, ele ganha, vem pro campo de ataque, o Gé tá se enroscando lá com o zagueiro da equipe do Paysandu, Lucas Maia, a bola pro Elvis, boa bola pro Ramon, tem dificuldade, mesmo assim domina, jogou, tentou pra dentro da grande área, bate no costado ali do Jean Dias. Vai embora, lateral pra Ponte. Quantos de acréscimo? 6, né? Mais 6, um já foi, tem até 51. Vamos até 51, estamos com 46. Ponte no ataque tentando alguma coisa, a bola com o Emerson, perde essa bola. Ih, agora deu ruim, hein? Agora deu ruim. São 4 contra 3. O Nicolas tá no meio, a bola pro Jean Dias. Tocou pro Casares, entrada da grande área. Paulinho Boia dominou, vai pra cima da marcação, perna esquerda, bateu pro gol. Isolou. Vai embora, tiro de meta pra Ponte, Coral. Essa bola ele isolou tanto que ela foi pra fora do estádio, literalmente na Curuzu, porque ele pegou de perna canhota. Não é a boa dele, mas limpou a marcação. Pra cima do Igor Inocêncio, serão 4 jogadores do Paysandu contra 3 no contra-ataque. Macaca agora dá mais sorte do que juízo. Tem tiro de meta, vai perdendo 1-0. E agora a Ponte fica naquela dúvida, né? Porque se lança ao ataque, vai tomar contragolpe. Se fica no campo de defesa, não vai conseguir nem empatar o jogo. Vai, time do Paysandu, bola enfiada pro Nicolas, sai do gol, o goleiro, voltou, sobrou pra Boia, dividiu com o Nicolas lá, bola pro Val Soares, vai queimar dali, bateu pro gol, Pedrão! Os caras estão chutando, hein? Mas não tava valendo mais nada, que parece que o auxiliar lá, o número 2, pegou o impedimento do Nicolas naquela dividida com o Pedrão, Coral. Mas de toda forma, seria a terceira finalização do Val Soares e todas elas de fora da área, né? É como o Carlos falou de forma muito bem, muito clara, né? Eles estão chutando, estão finalizando, porque já perceberam, já fizeram um gol de fora da área, que no meu entendimento foi uma falha do Pedro Rocha. Agora eles vão chutar ainda mais, principalmente com 11 contra 10 em campo.
E agora o Pedrão tá caído ali. Tem que parar com essa campo de patifaria defesa. também, cara. Ele tá ganhando tempo, o time já tá perdendo. Se perder por 1, perde por 10 também, que é a mesma coisa. Não, para com essa patifaria. Não leva nem um ponto. O goleiro tá certo. Vai tomar 9 negativo. A Ponte tem que ir pro intervalo perdendo Ele só de vai 1-0. dar minutos a mais, vai Não jantar vai, nada. não vai. Desse árbitro aí, o cara que dá 2 cartão pro mesmo jogador, o cara No mesmo lance. Percebe. Cara, No com mesmo todo lance. com todo respeito, mas parece eu, cara, que já tô velho com 50 anos e com Alzheimer, pô. Você tá com Alzheimer? Não, então. Novidade. Gente, eu não sabia dessa. Mas parece eu, Não o cara brinca dá com o isso, cara. cara. Não, eu tô falando eu. Tô falando de mim aqui, tô falando pra mim. Parece eu, pô, o cara faz um negócio em 30 segundos, esquece pra que ele deu o cartão, pô. Que zoeira é essa? O cara é louco, demais. você tá achando que esse árbitro aí... Maluco, cara. Maluco, ele tinha que pedir desculpas pro estádio. Eu acho que esse negócio de bater de fora da área é ordem do treinador, tá? Porque o treinador conhece o Pedro Rocha, né? Cara, mas é maldade falar que o Pedro Rocha é fraco. Não, eu acho que a bola era defensável, mas o Paulinho Boia, ele bate lá. A gente tem que ver isso. Tinha muita gente na frente dele e a bola foi saindo do Pedrão. O Pedrão até que vai nela. Era uma bola defensável. Pro goleiro do nível do Pedrão, ele é bom goleiro. Já salvou a Ponte várias vezes. Olha a Ponte É se uma bola complicando. Elvis perdeu, a bola sobrou pro Nicolas. Solta na direita pra João Vieira, dominou, evitou a saída. O Elvis vai ter que sair no segundo tempo. Bola pra Casares, dominou. Jean Dias pediu, dá o bote, Ramon tira. Sai jogando pro time da Ponte Preta. Tentou ligar na frente pro Gé. A bola sobra, volta pro Dodô, afasta a zaga, sobrou pro time do Papão, sobra com Edilson. Toca a bola pra Casares e alguém tem que encostar no Casares. Tá mandando no meio campo, toca a bola pra Nicolas. Você quer que tire o Elvis, mas o que o Dodô tá fazendo no jogo? Bola aqui pelo lado esquerdo, bola pra Paulinho Boia, dominou com a perna esquerda, com a perna direita, tocou pro Val Soares, ameaçou bater, não, agora tocou pro Casares, bate na bola, ela bateu no peito do jogador da Ponte, tava ali o Matheus Silva, voltou pra João Vieira, toca na direita, pro Edilson, ele jogou na boca do gol dentro da grande área, toca de cabeça, ela passa, vai embora, Nicolás, o capitão do Papão. Golpeia, essa bola passa, vai embora, tiro de meta pro time da Ponte Preta. Conosco, concessionária Sim, restaurante do Dadá, Hipercap Brasil, daqui a pouquinho ele vem aí pra sambar no seu rádio, vai colocar o salto alto, vai passar batom, você não vai ver, porque ele não vai aparecer na tela. De sacanagem, né? Mas vem aí, já falei que já. tô com Alzheimer, agora você falando que eu vou usar salto alto, tá feio. Passar batom, dar aquele retoque na maquiagem, pra não aparecer na tela. Já, Carlos Corsato com o intervalo FI. O João Limírio Neto, essa expulsão ainda vai dar pano pra manga, porque o árbitro anulou o cartão amarelo e deu o vermelho. Ele procurou o vermelho, tá dizendo aqui o Edilson Roberto sobre o Zé Mário. Wilson da Rocha, boa noite. Falha do Pedrão. No gol, sim. Posse de bola pro time do Papão. Insiste, persiste, não desiste. Não tem dúvida. Vem pro campo de ataque pela direita. Também, né? Agora. O Rocha também joga a bola no pé dele, né? Ainda bem que ele não fez, né? Que ele não fez isso. Era mais uma falha, né? Passamos de 51. O árbitro deu 6 de acréscimo. Só que o Pedrão ficou caído lá um tempão. Vai que fica caído de novo. Acabou o jogo. Agora Falei sim. pra você que ele não ia dar. Não há tempo para mais nada. Apita o árbitro. Você é confuso, hein, queridão? Olha, eu sou um cara que eu não sou assim muito certinho. Não sou confuso também. Mas olha, esse árbitro aí, deixa eu falar o nome da criança. Que eu tenho idade para ser pai dele. 32 anos ele tem. O Yuri Elino Ferreira da Cruz. Repita. Yuri Elino Ferreira da Cruz é professor de educação física. Pode ser chamado de personal trainer? Training? Não, né? Não. Não, é professor. Uma coisa é uma coisa, professor. Outra coisa é outra coisa. Rapaz, lambança, apita o árbitro final de primeiro tempo na Curuzu. Gol do Paulinho Boia, 37. 1 pro Papão, 0 pra Ponte Preta. Vem aí o intervalo FI, mas antes você, Coral. Elvis. Campo, ele ergueu o braço para dar o cartão, tinha 3 jogadores na roda, ele falou que o cartão foi para outro jogador nosso. Aí depois o VAR no Brasil, que é uma vergonha, aí ele quer aparecer lá, se o cara dentro do campo não sabe para quem deu o cartão. É só ver na imagem, ele levanta o cartão, tem 3 jogadores nossos. Como é que depois o VAR, que tá fora do campo, adivinha que ele deu o cartão pro nosso lateral? Ou seja, o VAR lá, ele que tá apitando o jogo dentro do campo, e o lance seguiu, depois ele vem avisar, ou seja, ele tá procurando coisa. Aí ele achou e ele acabou com o jogo. Trabalho nosso da semana toda, ficou nessa bagunça que eles fizeram. Ele tem razão, tem razão. razão. Os dois times têm razão em reclamar. Os dois times. O árbitro é horroroso. Esse árbitro é horroroso. Vamos pegar a palavra do jogador do Paysandu também pra ver o que os caras do Papão vão falar, né, Eles Coral? vão falar do gol. Eu o duvido que vai falar sobre o lance que aconteceu. Pode cravar aí.
Não vai falar do lance, vai falar do gol, da vantagem, manter o resultado, ouvir o professor no intervalo e quem sabe ampliar no segundo tempo, é isso. Mas deveria falar, porque o Paysandu foi prejudicado, pô. O Paysandu jogou com 12 minutos, no mínimo com o jogador a mais. Cara, vamos ouvir. Nós não temos nada a ver com o erro da arbitragem. Nós estamos implementando nosso jogo, nosso ritmo. Estamos em casa, é assim que o Paysandu joga. E agora é ouvir o professor Tempo falar e dar continuidade para que nós possamos sair com o resultado aqui, com a vitória aqui hoje, se Deus quiser. Tá vendo? Eu já antecipei o que ele ia falar. Mas ele já fala, não temos nada a ver com o erro da arbitragem. E já para com o assunto. É o Edilson. Lateral direito. Quer dizer, ele mesmo já fala. E o Elvis, cara, se você for analisar, o Elvis tem razão no que ele tá dizendo. Que tinha 3 jogadores lá. Cara, mas pra mim ficou nítido com o cartão pro Zé Mário. Ficou nítido. Ele mostra o cartão pro Zé Mário. Tá certo que tava lá o número 13, que é o Joilson, e tinha mais um jogador chegando, o Ramon. Ele pega e mostra o cartão, mas ele mostra em direção ao Zé Mário. Só que isso não significa nada. Isso não significa nada, Coral, porque tem muito árbitro que mostra pra um cara e o cartão não é pro cara, é pra outro. Agora, certo. Mas tem um ponto que o Elvis falou, né? Se ele falou que era pra outro jogador... Disse que, exatamente, já que se ele falou que o cartão era pra outro jogador e outro, o VAR depois de 13, 15 minutos chamar... Aí realmente uma das maiores lambanças do futebol mundial a gente presenciou aqui. Isso. E infelizmente no futebol brasileiro. Que coisa horrorosa. Agora você imagina, que foi pró Paysandu, né? Embora tenha sido prejudicado, mas no final das contas foi a favor do Paysandu. Imagina se ele faz isso contra o Paysandu na Curuzu. Não sai de campo, cara. Não, eu fico imaginando o seguinte. Você já imaginou se esse lance acontece a 36 minutos do segundo tempo? Exato. E aí ele vai perceber isso a 46 do segundo tempo? Tem uma boa aqui do Silvio Seiko. Já vai começar o intervalo FI depois do intervalo. Carlos, prepara o teaser, mas é um teaser pro seu comentário daqui a pouco. Ok. E se nesse meio tempo, veja só, o Zé Mário... Não, o Zé Mário tivesse feito um gol. Pois é, cara, ele jogou com a sorte. Ele teve mais sorte do que juízo. Incompetente. O árbitro é incompetente. O Zé Mário é um burro. E se o Zé Mário tivesse sido substituído? E aí? o Nelsinho percebe. O Nelsinho fala, vou tirar o Zé Mário e vou colocar o João Gabriel. Por isso que eu tô dizendo que o Elvis tem razão no que ele tá falando. Dentro de campo, nem os jogadores da Ponte perceberam. Para os jogadores da Ponte, ele tinha dado cartão para outro porque cara. o Elvis fala que ele diz, né, que o cartão era para outro jogador. Então os caras da Ponte, pra você ver, não dá nem para falar de malícia. Porque eles não perceberam. E aí eu não sei se teve a comunicação do VAR lá do Rodrigo perguntando o segundo cartão foi pra quem? Foi pro Zé Mário. Então vem aqui, depois de 15 minutos. É uma coisa, também é um erro de comunicação. Então, alguma falha de comunicação. Mas não tem aquilo que não pode depois que a bola... ele tomou 2 cartões, mas depois... ali não é interpretativa. Aconteceu, ele tomou 2 cartões. É um fato, ali é um fato. Então, independentemente, passou 1 minuto ou 40... Mas demorou 12 minutos pro VAR... Estão falando que demorou 15, viu? Não, então, pelas minhas contas, ele vai no VAR a 22, mas o jogo recomeça a 26, 25. Ele vai no VAR a 22. Então, o Zé 12 minutos parou. Entre 8 e 9. É 16. A 22 minutos parou o jogo. Parou o jogo com 22. 22. Então é 13 minutos de bola rolando. Com bola rolando 13 minutos. Ele foi expulsar com 26. Não, é um incompetente. Não, a gente, demorou a comunicação no VAR. Eu detesto fazer esse tipo de análise. Mas no jogo de hoje, eu tô falando do jogo de hoje, ele é um incompetente. E no jogo de hoje, o Zé Mário é um burro. Certa vez, o querido Júlio Nascimento me falou uma frase que eu nunca esqueci. Pra quem tá nos acompanhando, também tenho certeza que vai guardar. Olha pra lente da verdade. Uma vez, Júlio Nascimento me disse o seguinte: Coral, o problema do incompetente não é ser incompetente. O problema do incompetente é quando ele tá motivado. Isso. Que ele vai fazer cagada na certa. Carlos Batista fala isso. O pior é o incompetente motivado. Que quando ele tá motivado, ninguém segura, é desmotivado, não tem problema. Ele não faz nada mesmo e não tá com vontade, não vai resolver nada. Mas o incompetente motivado, esse derruba avião, velho. Pois é. Vamos lá, vamos fazer o seguinte, rapidinho, Carlos, um teaser pro comentário daqui a pouco que eu vou fazer. Uma lambança do árbitro do jogo, mas o resultado é justo. O Paysandu é melhor e poderia ser maior o placar. Marcelo, outra que você também jamais vai esquecer. Qual? Você sabe qual é o colesterol bom e o colesterol ruim? Você tem o HDL e o LDL. Não, aí já apertou. Chuta, qual que é o bom e qual que é o ruim? Tem 50% de chance de acertar, amigo. O H. O H é qual? É o bom. É o bom. Por quê? Não sei. Porque HDL significa homem da lei. E o LDL, ladrão dos ladrões. Vai embora. Não. Agora você aprende qual que é o bom e qual que é o ruim. Não, vamos pro intervalo depois dessa, Felipe. Porque daqui a pouco vem aí o intervalo FI com o Carlos.
Ah, meu Deus. Do futebol brasileiro. Rádio Futebol Interior. Portal Futebol Interior. O que acontece no mundo da bola, o futebol interior fica sabendo primeiro. O número 1 da palavra futebol. O mais completo placar ao vivo, referência e fonte para a mídia em geral. Tem a Rádio Futebol Interior e todas as informações do seu clube do coração. futebolinterior.com.br. O time Sim já está em campo, atacando os preços altos da concorrência e garantindo o melhor negócio para você. Só na Fiat Sim, a maior rede de concessionárias Fiat de Campinas e região. Vem pra Sim que dá negócio. Aqui cobrimos qualquer oferta da concorrência. Fiat Sim, na divisa Campinas, Valinhos, Americana, Vinhedo e agora também em Sumaré, Hortolândia. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior, acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19 99788 3821. No telefone 19 3242 3125. Ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. Hora da Macaca, toda segunda, 8h30 da noite no YouTube. Inscreva-se no nosso canal. Hora da Macaca. Você que é torcedor, pertence à força da maior do interior. Compareça a todos os jogos no Majestoso e vamos juntos conquistar as vitórias. Venha fazer parte desta grande nação pontipretana. Quando nós colocamos qualquer projeto do Hospital do Amor à mostra no mercado, nós somos agraciados com uma massa imensa no país que faz questão de poder nos ajudar. E agora vem uma forma mágica, uma forma diferenciada, que todos podem dar remédio para os pacientes do Hospital do Amor. Através do novo Intercap Brasil, vocês todos vão poder nos ajudar. Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. 19 98989 3526. Futebol Interior, o portal de futebol do Brasil. Futebolinterior.com.br. Futebol Interior. Carlos Costa. É fato, muito prazer, eu sou o Carlos Corsato, que arbitragem horrorosa do senhor Euri Eulino Ferreira da Cruz. Euri Elino Ferreira da Cruz, árbitro carioca. Yuri. Yuri Elino Ferreira da Cruz, né? Esse árbitro, Corsato, ele é o mesmo que apitou Mirassol e Goiás, que ele expulsou 2 jogadores do Goiás e ele chegou a dar vermelho pro David Braz num lance, só que era uma dividida normal pra cima do atacante do Mirassol, e o VAR teve que chamar pra falar que nem cartão era. Ele já foi pra geladeira outras vezes, cara. Ele é fraco, e aí coloca o cara pra fazer um jogo desse aí, né? Ele tem 32 anos. Nem a televisão, nem os caras da TV estão conseguindo entender. E agora mostraram aqui, né, o Ramon Carvalho abre os braços, perguntando como se estivesse perguntando pra ele, mas por que eu tomei cartão amarelo? E segue a jogada. E segue, o Ramon Carvalho abre os braços falando, mas por que eu tomei cartão amarelo? E aí quando ele vai lá pra dar o segundo cartão pro Zé Mário, o Ramon fala, mas peraí, o cartão não foi pra mim? Ele, não, o cartão foi pra ele. Quer dizer, até dentro do campo, e aí ficou ruim, porque, por exemplo, se o Nelsinho tivesse alterado, não podia desfazer a alteração. Ele já teria feito a alteração. Mas a Ponte não sabia disso. A Ponte entendeu que o cartão era para outro jogador. É que o Sino entra em campo, mas realmente, cara, se acontece essas coisas, o cara faz gol, o cara sai de campo, vai fazer o quê? Então, por isso que eu tô dizendo, por isso que eu tô dizendo, se ele tem um microfone, né, para falar com a torcida, ele tinha que pedir desculpas pro público. Gente, ó, é o seguinte, o erro rapidinho, Carlos, do Zé Mário é uma coisa, tá? Agora, presenciamos hoje uma das maiores lambanças do futebol mundial, cara. O Gustavo Carvalho tá dizendo que isso aqui não acontece nem na várzea, mas não acontece mesmo. O VAR está bêbado. Não, Matozinho, não podemos reclamar do VAR. O VAR tá aí pra isso. Não é que o VAR quer apitar. Não, mas peraí, aí você concordou com o Elvis, que
criticou o Não, VAR, eu tô mas... concordando. Não, tô concordando com o Elvis na lambança do árbitro. Ok. Não do VAR. Do VAR, não. Eu concordei com o Elvis, tudo que ele fala da lambança do árbitro. Agora, do VAR, não. O VAR tá aí pra isso, né? Infelizmente, né, no nosso caso, deu ruim pra Ponte, mas o VAR tá aí pra isso. O árbitro acabou com o jogo, incompetência pura dessa arbitragem, diz aqui o Gustavo Carvalho. Tem que colocar o Igor na lateral esquerda e colocar o lateral direito. E tirar o Elvis e recompor o meio. Gente, eu não tiraria o Elvis, eu tiraria o Dodô ou o Ramon. Mas o Ramon não tiraria também, então tiro o Dodô. Eu não tiro o Elvis por nada nesse mundo. Interferência externa na arbitragem, diz o Matozinho. Mas agora a interferência externa vale, que é o VAR, né? Silvio Seco, vocês viram a entrevista na saída do campo do jogador do Paysandu? Nós não temos nada a ver com o erro do juiz. Gustavo Carvalho, se o árbitro não tivesse se enganado, ele não daria o segundo cartão para o Zé Mário. Também acho que sim. Que vergonha a arbitragem brasileira. Roberto César Santos, esse gatuno tem que ser afastado e o Zé Mário não jogar mais pela Ponte. Aí eu tô contigo, Roberto. Gustavo Carvalho, ele vai se redimir. Expulsar um do Paysandu no segundo tempo. Não acredito não, viu? Porque além de tudo é frouxo. Marcos Oliveira, Corsato, esse Pedrão não dá mais, hein? Falhou de novo. Gustavo Carvalho, Zé Mário tem que ser advertido com multa no salário. Burro, deu um carrinho com o pé alto, podia ter levado o vermelho logo de cara. E aí só ia se estranhar se acusassem ele de mal intencionado. Tragédia anunciada, diz o Matozinho. Nelsinho, me coloca esse Zé Mário. Errou, avisei antes. Igor Inocêncio era para ser lateral esquerdo. Agora, para arrumar esse erro, colocar o lateral esquerdo. Colocar Igor de lateral esquerdo. Tá dizendo ele aqui. Carlos Lemos Matozinho, tirar o Elvis. Recompor o meio campo. Para empatar ou perder de pouco. Nelsinho tá de brincadeira. Que culpa que tem o Nelsinho também disso aí, né? Luiz Simas, eu acho que vocês estão certos. Que está faltando em regras de futebol. Está passando o lance, deu 2 cartões para ele, VAR chama e é expulso. Tá dizendo aqui o Luiz Simas. E aí, Corsato, 60% de posse de bola, viu? Pro time do Paysandu, 40% de posse de bola pra Ponte. Foram 12 chutes do Paysandu contra 2 da Ponte, um massacre, né? Só que no gol aqui tá dizendo 1 só contra 1 da Ponte. Escanteio 6 a favor da equipe do Paysandu, nenhum pra Ponte. Cartões amarelos, tá errado aqui a marcação, né? Que tem um cartão pro Paysandu e um cartão pra Ponte, amarelo, e depois um cartão vermelho pra Ponte Preta. Vai na nossa marcação, viu, torcedor? Você vai se dar melhor. O primeiro tempo terminou com 6 escanteios, 2 amarelos, um pra Ponte, um pro Paysandu e um vermelho pro time da Macaca. E aí, Marcelo, 1-0 pro Paysandu. Eu falei aqui no comentário antes do intervalo de que foi a pouco. O Paysandu teve mais a bola, e quando coloca na estatística um chute ao gol, é um em direção ao gol, né? Mas o Paysandu chutou bastante fora do gol, né? 12. Então, sem contar as bolas cruzadas que deram muito trabalho, enfim. O Paysandu melhor no jogo, independente da lambança da arbitragem, da falta de inteligência do Zé Mário, que provocou toda essa confusão, né? Da burrice do Zé Mário. E agora, o que a Ponte Preta tem pra fazer? A Ponte Preta teria que colocar a cabeça no lugar, né? Colocar a cabeça no lugar e tentar tirar um jogador do Paysandu para equilibrar. Se eu sou o técnico, o Nelsinho, eu recomponho aquele lado esquerdo, né? Tiro o Elvis ou o Ramon, aí fica por conta que o Ramon Nelsinho tá fazendo o lado esquerdo. Cara, tira o Dodô, o que o Dodô fez no jogo? Então, mas se ele coloca o Igor Inocêncio na esquerda, o João Gabriel na direita, ele pode tirar o Ramon. Aí ele deixaria o Elvis, né? Enfim, eu acho que ele vai ter que recompor. Não sei se ele vai fazer isso também, porque o Nelsinho é do tipo do cara que não gosta de mexer no time, né? Mas vamos aguardar aí, quem sabe a Ponte Preta consiga João Gabriel vem aí. Número 20. Vai lá pra direita. Provavelmente o Igor Inocêncio vai pra esquerda. E ele tirou o Elvis. E ele coloca o 29 também. É o Everton Brito, o 29. Hoje, dia de quem não jogou, jogar, hein? Everton Brito. Eu espero que ele tenha tirado o Dodô. Espero que ele tenha tirado o Dodô. O Elvis foi embora, né? Bom, vai começar o segundo tempo, Carlos. Fim do intervalo. Isso. Vai começar o segundo tempo, a bola é sua. Apita o árbitro, tem bola rolando de novo no tapete verde da Curuzu, tem emoção na ponta da chuteira. Na ponta da chuteira, hoje é Marcelo Corsato.
Eu e você e toda a equipe dos canais Futebol Interior, muito bom ter a sua companhia. Posse de bola pro time do Papão, vem pela esquerda, chega na recuperação esquerda, defensiva da ponte, Igor Inocente agora como na lateral esquerdo, tocou a bola pro Jeff, foi empurrado, hábito para um arco a falta. Falta com 30 segundos deste segundo tempo, falta pro time da Ponte Preta. Vamos confirmar as alterações na Macaca então, Coral? Vamos lá então, Marcelo. Foi embora o número 10, Elvis, para a entrada do 20, João Gabriel, lateral direito da base. Foi embora também o número 7, Dodô, para a entrada de Everton Brito, camisa 29, estreia dele, hein? Finalmente estreando o Everton Brito com a 29 na Macaca. E aí, Carlos, as duas alterações do professor Nelsinho. Ah, cara, o Elvis eu não teria tirado, mas eu gostei da saída do Dodô, né? Mas o professor tem que recompor o time e, né, o que tem menos movimentação é o Elvis, a gente sempre espera uma coisa diferente do Elvis, mas no geral gostei das alterações sim do professor Nelson. E é isso, o Igor Inocente vem pra esquerda, o João Gabriel foi lá pra direita, menino da base da Ponte Preta. Quem tá com posse de bola é o time do Paysandu. Paysandu me parece que não mexe pro segundo tempo, é o mesmo time do primeiro tempo, Coral. É o mesmo, os mesmos 11 jogadores, com Diogo Silva, Edilson, Wanderson, Lucas Maia e Brian Borges, João Vieira, Val Soares e Casares, Jean Dias, Paulinho Boy, autor do gol, e Nicolas. É isso, daqui a pouco eu vou escalar a Ponte Preta em campo nesse segundo tempo, porque os caras vêm pro campo de ataque, vencem o jogo por 1-0, Paulinho Boia foi pra rede, a 37, bola com o Jean Dias, soltou, pro Edilson, o Igor Inocêncio tá na marcação, 2 contra 2, cruzou na boca do gol, vai, passa por todo mundo, a bola volta, sobra, entrada da grande área, domina João Vieira, tocou essa bola pra Nicolas, o Nicolas do Papão, um capitão da equipe do Papão, tocou a bola pro Val, vem o chute de longe pro gol, ela passa, vai embora! Parece que o Pedrão desvia, vai na bola, manda pra escanteio. Que chutaço do jogador do Paysandu, Val Soares, hein, Coral? Pois é, mais uma finalização de fora da área. Essa o Pedro Rocha salvou, hein? Não fez mais que a sua obrigação, joga pra escanteio, Casares na bola. Casares vai pra bola, escanteio pro time do Paysandu, sufoco. E ele agora é o capitão do time, hein? Sufoco, Pedrão agora capitão, Carlos informa, vai Casares pra bola, lado direito, escanteio pro time do Papão, bola pra dentro da grande área, toque de cabeça, ela passa, vai embora. Passa, vai embora, Wanderson. Tava lá na jogada, mas quem golpeou de cabeça me parece o próprio Val Soares. Desviou de cabeça, ela passou, foi embora, hein, Coral? Tá bem presente na partida o volante, né? O camisa 30, Val Soares, marcando bastante presença no campo de ataque. Nesse o cruzamento do Casares, a cobrança de escanteio, ele cabeceia pra fora. Segue 1-0, o Papão já volta com tudo pro segundo tempo, Marcelo. O time da Ponte Preta, Pedro Rocha, Igor Inocêncio, Matheus Silva, Joilson e João Gabriel, Emerson Castro, Ramon, Everton Brito e Gé. É o time da Ponte, lembrando que o Zé Mário foi expulso a 22 minutos do primeiro tempo. Gé, lado direito, vem pro cruzamento, bate direto pro gol, sobrou dentro da grande área. Everton Brito tava lá, chega a zaga do Papão, tira. Dentro da grande área também o Castro e o Ramon. Agora é contra-golpe do Papão, do time bicolor. A bola pro Casares, deu de primeira, boa bola pro Jean Dias, tocou pro Nicolas, livre, leve e solto na marcação. Ele ameaça bater pro gol, preferiu tocar a bola pro outro lado esquerdo. Pro Paulinho Boy, invadiu a grande área, puxou pra perna direita, bateu pro gol, trava a zaga, sobrou pro Nicolas, furou, e aí o Pedrão demorou pra sair, proteção da zaga, sai Pedrão do gol, ainda bem, Coral, que o Nicolas furou, hein? Isso porque é o vice-artilheiro do Brasil em 2024, são 20 gols marcados, o Nicolas nessa foi mal demais, caiu na perna esquerda, furou na hora da finalização, sorte da Ponte que tenta sair jogando, vai perdendo 1-0. É isso. Gente, lembrando o seguinte, toda segunda-feira, 8h30 da noite, tem Hora da Macaca aqui nos canais Futebol Interior. Ih, rapaz, o Emerson deu um passe todo torto, errado. Paysandu no ataque, Nicolas tocou, boa bola, pela direita, pra Casares, olhou pra dentro da grande área, pro Nicolas, sobe, a zaga da Ponte Preta tira, rebote, pro Papão, João Vieira tocou essa bola, toca do lado esquerdo pra Paulinho Boia, artilheiro do jogo, tocou pra João Vieira, deixa a bola aqui na esquerda com Val Soares, trabalha, toca a bola pra Paulinho Boia das costas pra marcação, lado esquerdo pro João Vieira, melhor pro time da Ponte, recupera, por ali com o João Gabriel, falta. Na verdade é Everton Brito. Val Soares fez a falta, tá parado o jogo. Corsato. Falta, posse de bola pro time da Ponte Preta. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Baixe o aplicativo e compre. Quero 1 milhão? Hipercap na mão. Diga. Finalizados os jogos que começaram às 5 da tarde. O América não conseguiu vencer o Amazonas não, hein? 0 para o América, 0 para o Amazonas. E o CRB, no finalzinho do jogo, com um gol de falta,
acabou, o Geilton marcou para o CRB, acabou vencendo a equipe do Ituano pelo placar de 1-0. Com esse resultado, nesse momento, o CRB passa a Ponte Preta, CRB é o 10º com 22 pontos ganhos, Paysandu é o 9º com 23, a Ponte é a 14ª colocada com 20 pontos ganhos. E agora uma falta aqui no campo de ataque favorece o time da Ponte Preta, falta em cima do Everton Brito, do zagueirão Lucas Maia, Coral. Exato, segunda falta em cima do Everton Brito em um intervalo de tempo aproximadamente 1 minuto, essa é bem perigosa. Lá no campo ofensivo não tem mais o Elvis para cruzar, mas está lá o Everton Brito com a perna direita e com a canhota tá Ramon Carvalho. Pra bola, 2 jogadores Igor da Ponte Inocêncio Preta. também. É o Igor Inocêncio que tá lá também. São 2 jogadores da barreira da equipe do Paysandu, todo ali na entrada da grande área, na meia-lua da grande área. Quem sabe a Ponte Preta consegue empatar um jogo improvável. Bola pro Castro do lado esquerdo, aí foi embora. Ele tentou o domínio, não conseguiu. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. Olha, o João Limiro Neto fala assim no nosso chat. Daqui a pouco eu vou mandar sua mensagem pro ar, João. Olha o Casares, de longe o desvio, bateu pro gol. Ela passa, vai embora, escanteio. Mais um no jogo pro time do Paysandu. Paysandu sufoca a Ponte, quer o segundo gol, Coral. É o 8º na partida, todos os escanteios até aqui para a equipe do Paysandu. Casares não tem muita pressa, vai se posicionar para fazer a cobrança. Vão lá para a área os 2 zagueiros, o Lucas Maia, o Wanderson, tem o Brian Borges também. Enfim, mais perigo lá para a área defendida pelo goleiro Pedro Rocha. Quase 7 minutos, a torcida do Papão faz a festa. O Paysandu vence a Ponte Preta, vai subindo na tábua de classificação. Pra bola, Casares, perna direita, chuveirou na boca do gol. Sobe a zaga da Ponte, tira, caiu com o Paulinho Boia de longe pro gol. O Boia pega o goleiro. Pedrão, sai do gol, faz a defesa, já liga o contra-golpe, tocou pro Everton Brito, vai brigar ali Diogo Silva, proteção do Edilson, melhor pro goleiro da equipe do Papão. O João Limírio Neto, segundo informações colhidas, foi uma pessoa da TV Papão perguntar para quem foi o cartão amarelo, e nesse momento o VAR chamou o árbitro. O Neuri Menezes falou a mesma coisa, fala que foi o repórter da Sport TV que perguntou para quem foi o cartão, e aí eles chamaram o árbitro. Aí é interferência externa. Na verdade, o questionamento, acho que do repórter Sport TV era o mesmo que nós tínhamos aqui. Para quem foi o segundo cartão? Que a gente não sabia. E ele fez o papel de perguntar. Eu vou até dizer mais aqui. É claro que o jogo tá continuando, né? O jogo continua. Mas essa demora do VAR, ela também tá fora da regra. É por isso que eu tô dizendo que, eu entendo que o VAR teria que chamar. Mas essa demora do VAR em chamar... Quem foi que alertou o VAR que ele tinha dado 2 cartões pro mesmo cara? Posta de bola pro time do Paysandu, puxa o contra-golpe, a Ponte Preta dá o bote, Castro ganhou, tocou essa bola pro Jetta sozinho, fez a finta pra cima da marcação, puxou pra perna direita, 1, 2, 3 jogadores, o João Vieira fez a falta no jogo, hein? O árbitro não deu, ele deu sequência no lance, melhor pra Ponte, Jetta caído, bola pela direita, vem a batida pro gol, pra pegar o goleiro. Esse árbitro é muito ruim, cara. Era pra marcar a falta, vamos combinar, né? Ruim. A vergonha a CBF colocar. E agora ele para pra atender o Gé lá, Coral. É isso, mas de toda forma, a primeira defesa do goleiro Diogo Silva sendo exigido apenas agora, quase aos 9 minutos do segundo tempo. O Gé tá caído, sentindo bastante, o árbitro para o jogo, enfim. Paysandu vai vencendo, mas a realidade é uma só, né? Depois da expulsão ali, o jogo foi completamente diferente. E o Gé se machuca sozinho, né? Agora o cara empurrou ele pra cima do outro jogador. Aí não tem o que ele fazer, né? E ele é grandalhão. O Neuri Menezes aqui, Neuri, onde eu assino aí? Manda um papel pra mim que eu vou no cartório. O Neuri colocou assim, uma vergonha, o árbitro e o VAR, que levou 16 minutos. Na nossa contagem foram 13 minutos. Né? 16 minutos pra expulsar. Mas pra ver pra o erro, 13 minutos. Com 13 minutos. Né? Mas, Neuri, onde eu assino? Uma vergonha. Tanto o VAR quanto a arbitragem. Gente, o Paysandu teria sido prejudicado, mas o VAR que tá lá para isso. O VAR tá aí para corrigir o erro da arbitragem e não para errar junto com o árbitro. É isso, e o Paysandu vem de novo, campo de ataque, bola aqui pela direita, tentou ali o Jean Dias no meio das pernas, o jogador da Ponte, ela voltou pra Ponte, Castro ganhou da marcação, passa o primeiro, não passa o segundo, era pro Everton Brito, tentou sair jogando, não conseguiu, o Paipão vem de novo pro campo de ataque, bola com o Brian, é o Borges, pro Paulinho Boia, fazendo fumaça, Paulinho Boia, lá pelo lado esquerdo, vai pra cima na marcação, puxou pra perna direita, toca a bola pra entrada da grande área, de primeira bola pro Casares, tocou no meio das pernas, o árbitro vem o chute de longe pro gol! João Vieira passa, vai embora!
Passa, vai embora! Por pouco, Val Soares foi quem bateu essa, né? Val Soares, não, foi o João Vieira mesmo. O João Vieira, perna direita, passou muito perto, Coral. Olha, Marcelo, mas o que chama a atenção é a presença dos dois volantes do Paysandu no campo de ataque, né? Ora o Val Soares, ora o João Vieira batendo essa, por exemplo, a segunda finalização do camisa 8 na partida. Val Soares também muito presente, enfim, coletivo do Paysandu com um homem a mais dentro de campo se fazendo jus para a equipe do Papão estar à frente do placar. Não me canso de ouvir você falar Val Soares, João Vieira, enfim. Só dá os volantões ao Paysandu, hein? E a pontinha lateral, bola jogada pro Emerson, ele foi subir, o jogador do Paysandu chegou, fez a falta, o Brian Borges, está parado o jogo. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Sim! Na hora da revisão e reparo do seu veículo, venha para número 1 de Campinas e região. Fiat, Jeep, Renault, Citroën, Peugeot e Ram. Venha para a concessionária Sim mais próxima de você. Yuri Elino Ferreira da Cruz. Aproveita bem esse jogo aí que você vai tomar uma geladeira enorme. Vai nada. Enorme. Já fez Everton lambança Brito no jogo do Mirassol e do Goiás. Tocou essa bola pro Emerson, vira o jogo, toca pela esquerda para Ramon, domina, vai pra cima da marcação, a ponte vai chegando aos poucos do campo de ataque, bola com o Igor Inocêncio, devolveu, tocou a bola pro Ramon, tentou um passe na frente ali pro Castro, deu certo na segunda tentativa, bola pra ele, puxou pra perna esquerda pro Ramon atrás, melhor pro João Vieira, e atenção torcedor, hora de girar o tempo que o tempo tem, e o que cada time tem no placar. Passados 11 minutos e 40, 11:40, tá na tela aqui no Portal Futebol Interior. Segue na Curuzu, Série B, Campeonato Brasileiro, Ponte Preta 0, Paysandu tem 1, Carlos. Mais cedo, América e Amazonas empataram 0-0, CRB venceu o Ituano pelo placar de 1-0. Pela Série A do Campeonato Brasileiro, intervalo, Botafogo, líder da Série A, vai vencendo o Internacional de Porto Alegre pelo placar de 1-0. O Flamengo, mais cedo, venceu o Criciúma por 2-1. Valinhos FM 87.9. Marcelo Corsato. Eu e você e amarelo. eu, com toda a equipe dos canais Futebol Interior. Falta pro Papão, cartão amarelo pra quem? Pro João Gabriel, camisa 20 da Macaca, que entrou no segundo tempo por puxar a camisa do número 9, Paulinho Boia. Falta marcada, Casares na bola. Não tá fácil não, 12 minutos e meio passados do segundo tempo, segue 1-0 Papão, Paulinho Boia foi pra rede no primeiro tempo, Casares na boca do gol, passa por todo mundo, vai embora. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior, acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Já estamos com 105 votos na nossa enquete lá. Quem vence o jogo? A nação dizendo que a Ponte vence. Tá difícil, hein? 61%. Carlos, 13 do segundo tempo. Fala do jogo. O Paysandu é melhor, né, Marcelo? A Ponte, as alterações do Nelsinho, ok, né? Por exemplo, esse último ataque que a Ponte fez agora era volante atacando, né? Tá armando a jogada. Eu fico imaginando se fosse o Elvis ali, o passe não poderia ter sido melhor. Mas não vou criticar o professor Nelsinho, não. Acho que o que ele tentou fazer? Um jogador a menos, ele tentou colocar, tirou um cara que não estava jogando nada, que o Dodô pra mim foi o pior jogador do time da Ponte, e o Elvis saiu por causa da pouca mobilidade que tem. Eu não teria tirado o Elvis, mas... Papão no ataque pela esquerda, cruzamento na boca do gol, era pro Casares, a zaga da Ponte tira no rebote, sobrou pra Val Soares, invadiu a grande área, chega Matheus Silva. Depois com categoria deu a bola pro Everton Brito, pro João Gabriel, tocou na frente pro Castro, deu certo, bola na frente pro Gé, fez a finta, marcou a falta o árbitro. Falta do Lucas Maia, mas não merece um cartãozinho o Lucas não? O Gé tá falando, é a quarta dele em cima de mim. Falta critério pro árbitro, né? Falta muita coisa, até conhecimento também, porque o Yuri Elino Ferreira da Cruz, 32 anos de idade, rapaz. Sem comentários, viu, Marcelo? Olha, era falta pra cartão. Falta aí, se ele dá cartão também, não? Não, mas já é terceira ou quarta em cima do Gé. Falta pra cartão, não. Mas eu falo pelo número de faltas. Já é a terceira ou quarta. É falta pro time da Ponte, bola pra dentro da grande área. Sobe Gé, sobe com ele a zaga, a bola voltou, sobrou pra Ramon por trás. O árbitro vai parar. Ele marca tudo. Ele marca tudo. Esse cara é um frouxo, além de ser ruim, serviço, burro. É um frouxo, ele marca tudo. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Baixe o aplicativo e compre. Quer 1 milhão? Hipercap na mão. O Roberto César Santos, eu avisei para tirar o Zé Mário no lance. O Ronaldo Neto tá com a gente também. Agora não podemos esquecer esse Zé Mário, não dá mais. O Carlos Lemos Matozinho
tá motivado aqui, diz que a Ponte vai empatar o jogo. O Ronaldo falou, esse árbitro não é maldade, ele é ruim mesmo. Olha o Papão, bola pra dentro da grande área, cruzamento pra fora, aí chegou a zaga da Ponte, tira por ali com o Castro, jogou essa bola, toca pra Everton Brito. Everton Brito entrando no time da Ponte Preta, estava na Internacional de Limeira no Campeonato Paulista, foi um bom Campeonato Paulista pela Inter de Limeira. A bola voltou, sobrou pro time do Papão, divide por ali o Castro, a bola voltou, sobrou pro time do Paysandu, e ele marcou a falta. Ia levar vantagem o jogador do Paysandu, mas não deu certo não, porque ele já tinha marcado a falta e agora ele vai lá, olha as costas do jogador que ele vai dar o cartão. É o Emerson. Tá parado o jogo, Coral. Cartão amarelo pro camisa 18, Emerson. A falta em cima do número 30, o Val Soares. Cartão amarelo muito bem aplicado. Que fazem. Deixa eu ver quem mais tá com a gente aqui. O Ronaldo falou então que o árbitro ele é ruim mesmo, não foi maldade não. Essa expulsão foi uma das maiores vergonhas que eu já vi, diz aqui o Roberto César Santos. Rapaziada, com a gente aqui no na nossa transmissão no YouTube Futebol Interior. Compartilha a nossa live. Pode dar o joinha também. Vamos fazer a nossa transmissão chegar a mais torcedores. Você que gosta de futebol, você que tá na Valinhos FM, se liga Futebol Interior no YouTube. Segunda-feira, 8h30 da noite. Vamos falar muito desse jogo. E na terça-feira já tem bola rolando com transmissão aqui dos canais Futebol Interior. A Ponte pega o Vila Nova e, é claro, você se liga aqui nos canais Futebol Interior. Falta mais uma no jogo, perigosa pro time do Paysandu, que vence o jogo, 16 minutos do segundo tempo, Papão tá vencendo, a Ponte tá perdendo, 1-0, o gol foi de Paulinho Boia, a 37 minutos do primeiro tempo, Casares está lá, tá livre, leve e solto, são 2 na barreira do Pedrão, 2 na barreira do Pedrão, ele autoriza, Casares, pra bola, chuveirou, na boca do gol, toque de cabeça, dentro da grande área, chega nas mãos do Pedrão. Pra ficar com ela, o goleiro da Macaca, Coral. E o Nicolas perde mais um gol, né? E essa era com o pé dele bom. O pé direito não conseguiu finalizar. Pedro Rocha tirou o perigo, fez a defesa. Paysandu segue na frente 1-0. E agora o Castro foi sair jogando, se chocou com o jogador do Paysandu, que fez o corte por baixo. É lateral, posse de bola, lado esquerdo. Favorece o time da Ponte Preta. Olha, olhando por essa óptica, ô Silvio, você tem razão. Sejamos honestos também, né? Com o Zé Mário em campo, já estávamos jogando com 10. Verdade. Boa, Silvio. Futebol. Resumiu por essa óptica. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. Mudou. Vai. Emerson vai embora após receber o cartão amarelo. Já tá por precaução, né? Vai que leva outro. Ou ele levou no mesmo lance, né? Sai o 18, o Emerson, entra o número 5, Dudu Vieira, terceira mudança da Ponte do técnico Nelsinho Batista. Dudu Vieira. De volta o Dudu, hein? Depois de um longo e tenebroso inverno, hein? E aí, fala da alteração já, Carlos. Tá certo, Nelsinho. O cara é volante de marcação, né? Aí não vem me dizer aqui, tem que tirar e colocar um atacante. Nananina, não. Tem que tirar o Emerson, que fazia um jogo ok, é o jogo que ele consegue fazer, e colocou o Dudu aí, tirou um amarelado e coloca outro cara limpo. Vamos ver até quando o Dudu aguenta, né? Olha o Paysandu, Jean Dias cruzou na boca do gol, passa por todo mundo, vai sobrar do lado esquerdo, chega, mete o pé na bola, Igor Inocêncio. Tira dali, canais Futebol Interior aqui, nós vestimos a camisa. Sim! Na hora da revisão e reparo do seu veículo, venha para número 1 de Campinas e região. Fiat, Jeep, Renault, Citroën, Peugeot e Ram. Venha para a concessionária Sim mais próxima de você. 18h30 passados do segundo tempo, vai Coral. Dudu Vieira volta a entrar em ação depois do jogo contra o Ceará, quando jogou por 23 minutos. Desde então ficou no banco contra o Brusque e hoje voltou a ser relacionado. Então desde o dia 25 de junho, Dudu Vieira não jogava. Paulo Boia domina essa bola pelo lado esquerdo, toca a bola aqui para o jogador que é o Val. O Val dominou, tocou os zagueiros do Paysandu no campo de ataque. É o Wanderson, solta pela direita, é pro Jean Dias, pedalou da ponta pro meio. Dudu tá na cola dele, chegou, empurrou, ele tem que recuar, toca, começa tudo de novo aqui no campo de defesa. Pro goleiro da equipe do Papão, o Diogo Silva. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior, acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. O Pardal Perdigueiro tá junto com a gente também ouvindo aqui a transmissão, valeu, já vou mandar sua mensagem, o árbitro para, marca falta, posse de bola pro time da Ponte Preta no campo de defesa. O Pardal, dá um alô aí pra Jandira, São Paulo. Um alô pra Jandira, estado de São Paulo. Faltou aí Marco Aurélio de cá.
o Carlos no gol, aí a bola não teria passado. Bom, aí é outro patamar, né? Ih, olha, o Hélio dos Anjos vai colocar atacante. A primeira já tem as duas aqui, viu, Marcelo? Vai. Quando quiser. Vamos lá, então foi embora o número 22, Jean Dias, para a entrada do número 18, Edinho. Jean Dias com a 22 foi embora, Edinho com a 18 entrou. Quem também saiu foi o autor do gol, Paulinho Boia, com a número 9. Dá lugar a Esli Garcia, venezuelano que já tem 9 gols na temporada, vice-artilheiro do Paysandu em 2024. Então o Paulinho Boia foi embora com a 9, ele que foi titular no lugar do Esli Garcia, justamente o camisa 15 que entra agora, Marcelo. Fumaça, hein? Tanto o Edinho como o Esli, ele troca os dois beiradas, Carlos. Esse Edinho é veterano, já jogou aqui em Campinas, jogou no Guarani, é bom jogador de beirada de campo, né? Tava no Fortaleza e agora tá jogando no Paysandu. E o Esli Garcia é artilheiro do time, né, cara? Ele vai colocar sangue novo aí. O Hélio tá na dele, né? O Hélio tá ganhando o jogo de 1-0, mas precisa matar o jogo, né? Tá na dele, tá pondo atacante e a Ponte Preta tá fazendo o que pode. Cara, não dá pra reclamar do jogo da Ponte. Infelizmente não dá pra reclamar. Dá pra reclamar, vou continuar falando aqui do burro do Zé Mário. Se a diretoria de futebol da Ponte Preta não der uma punição severa para esse Zé Mário, eu desisto. E atenção, torcedor, hora de girar para você o tempo que o tempo tem e o que cada time tem no placar. Digital dos canais Futebol Interior apontando 21 minutos e 15, 21 e 15 passados. É segundo tempo de jogo. Campeonato Brasileiro Bezona 2024, 16ª rodada nesse sábado à noite, 20 de julho de 2024 na Curuzu. O placar tá bom pra eles e ruim pra nós. O Paysandu vence, gol no primeiro tempo do Paulinho Boia, 1 pro Paysandu, 0 pra Ponte. Forçato. Campeonato Brasileiro Série A, placar ao vivo, Futebol Interior aponta, Botafogo 1, Internacional de Porto Alegre 0, jogo no intervalo. Logo mais às 9 da noite tem Palmeiras e Cruzeiro. Pela Série B mais cedo, América e Amazonas empataram em 0-0, CRB venceu Ituano 1-0 amanhã. Tem Guarani e Goiás, 4 da tarde o jogo, às 3 da tarde. A transmissão aqui na Valinhos FM e também no YouTube Futebol Interior. Portal Futebol Interior. Acompanhe todos os campeonatos ao vivo. Acesse futebolinterior.com.br. Marcelo Corsato. Eu, você e toda a equipe dos canais Futebol Interior. Ponte no ataque, Ramon puxou pra perna direita, solta essa bola pro Everton Brito, toque errado. O Gé tava do ladinho dele, tava como eu e o Coral aqui, ó. Um do ladinho do outro, ele não tocou. A Ponte recupera a posse de bola, vem ali com o Matheus Silva, toca errado na bola. O cara pensa que é quem também, ele é volante, toca a bola, velho. Você não tem o cacuete, o Gé, o artilheiro, né? Tá do seu lado. Faz alguma coisa, não vai mais ter uma oportunidade igual a essa, cara. Ah, não pode, né, Carlos? Não pode, né? Burro não também, pode. Cara. Não pode. Tinha ele, que ter na tocado verdade, pro ele Gé, tocou, né? Mas demorou, né? Não, tinha que ter tocado antes, né? Quando do pegou a bola, dele, toca pro Gé e fala pro Gé, se consagra aí, filho. Bate pro gol. Infelizmente, a Ponte ainda perdeu essa chance clara aí. O João Limílio Neto tá dizendo aqui, ó, quero ratificar. A informação, de fato, foi o repórter da Sport TV quem perguntou. O Roberto César Santos não era para tirar o Elvis. E aí o Roberto fala aqui que o Zé Mário tem que ser mandado embora. O Zé Mário tem contrato com a Ponte até o Paulista de 2025. Bola com a Ponte, bola com a Macaca, bola do Dudu Vieira, alongou o passe, será que dá? Deu! Bola pro Igor Inocêncio, solta a bola pro Everton Brito, dentro da grande área pro Igor Inocêncio, bateu pro gol! Espalmou o goleiro, deu rebote, sobrou, vai pintar o gol da Ponte, Gé, pra fora do gol! Pra fora do gol, a Ponte perde! Mas não tava valendo. Marcou a falta. Ele marcou a falta do Igor. Ah, é? Marcou. Não. Marcou a falta. Não, ele marcou impedimento, cara. Não, ele marcou a falta. Marcou a falta. Nossa, mas com quanto tempo de Na delay? verdade, não, ele marcou logo depois, que no replay agora deu pra ver, ele apitou antes do chute do Elvis, do Gé. Ele apitou no chute do Igor Inocêncio. Sim. Mas também se a bola entra no coisa do Gé, também já não valia mais nada, né? Quer dizer que o lance, então, tá impugnado, então não valeu nada. Nada, já tinha sido. Mas a Ponte chegou, né? O que importa é que a Ponte chegou. Tem que tentar jogar, não pode ir que nem maluco pra frente, porque senão vai abrir a casinha, né? Mas tem que tentar jogar, não adianta, tem que se impor aí e tentar pelo menos o gol de empate. Vamos lá, rapaziada, aqui no chat, no YouTube, vamos aumentar essa audiência, tá muito fraquinha. O Danilo Silva, vamos pro empate pelo menos, precisamos desses 3 pontos. Danilo, tá difícil, passa de bola pro time do Papão, quem domina por ali é o Val Soares, alongou, passe, boa bola boa pro Edilson, puxou pra perna esquerda, pro Esli Garcia, tentou a bike.
E ela bateu no costado, me parece do João Gabriel, vai embora. É abusado o Esli. Amostradinho ele, hein, ó. Ele é baixinho pra caramba, já tem 9 gols na temporada, venezuelano. Agora tem o escanteio, tentou a bicicleta, o João Gabriel tirou de costas, escanteio ao nono, da partida do nono para também do time do Paysandu, que só o Paysandu cobra escanteio no jogo. Tô olhando aqui, o Paysandu não tomou nenhum cartão amarelo, cara. Tomou, não tomou sim, com o Paulinho Boia. Boia. É, que já foi embora. Casares na bola. A Ponte só tem um amarelado no jogo, que é o João Gabriel. Os outros já saíram ou foi expulso. Bola pra dentro da grande área, primeiro pau, sobe Matheus Silva. Mete a cabeça na bola, tira dali. O Paysandu deu uma arrefecida, hein? Deu uma arrefecida, Cansou, mas né, continua no ataque. Cansou, né? Lateral, posse de bola, campo de ataque pro time do Paysandu, Brian Borges. Lateral canhoto, vai pra esse latereio, ou não, vai jogar curto. Pede o Val Soares, chegou, ninguém marca, ele recebe. Toca a bola errado. Lateral pra Ponte. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Baixe o aplicativo e compre. Quero 1 milhão? Hipercap na mão. Quero a sua participação. O Hipercap na mão, mas eu quero a sua participação. Aqui no nosso YouTube, Futebol Interior. Lembrando que na segunda-feira, vamos falar muito, hein? Vamos malhar muito, Zé Mário. Com a nossa audiência lá no YouTube. Futebol Interior não, Hora da Macaca, Eu não vou nem Carlos. perder tempo, né? Não? Não. Ih, olha o Paysandu pela direita, no carrinho por baixo. Ramon, que partida do Ramon também, hein? A gente fala aqui, a partida dele foi prejudicada, claro, com a Ponte com um jogador a menos, mas tá jogando bem o Ramon. A gente acabou de criticar ele ali no ataque, que ele não tocou e nem chutou. No ataque realmente ele vacilou, mas defensivamente tá bem o Ramon. Posse de bola pro time do Paysandu pela direita, vem, cruzamento dentro da grande área, passa por todo mundo, sobrou pro Casares. É que não sobrou nenhuma pro Nicolas ainda, viu? A bola pro Val Soares, vai bater pro gol, dominou, trabalha, solta essa bola dentro da grande área, chega a zaga da Ponte Preta, tira. É que ele não tá inspirado, ele tá mais ou menos igual a você, Marcelo, na hora do agora. Ele tá furando na hora H, Marcelo. Marcelo, já furou na hora H? Várias vezes. Edinho dominou pro time do Papão, solta essa bola aqui pelo lado direito pra João Vieira. João Vieira da ponta pro meio, solta a bola aqui no campo de defesa pra Lucas Maia. Lucas Maia vem pro campo de ataque, faz de conta que é pela ponta lado esquerdo pra ele, amostradinho, Elis Garcia, passou o primeiro, passou o segundo, chega por baixo. A zaga da Ponte, Matheus Silva, foi falta não, juizão? Melhor pra Ponte, perdeu, na sequência recuperou, depois pegaram o jogador da Ponte, a bola sobrou pro Matheus Silva, jogou pro Gé, chega uma redonda pro Gé, pra ele bater pro gol, lado esquerdo, vai pra cima na marcação, pra lá, pra cá, puxou pra perna direita, bateu pro gol! Nas mãos do goleiro. E tinha 2 bolas em campo, mas ele bateu pro gol, Diogo Silva pegou o Coral. Marcelo, tem um negócio que a gente nunca vai poder reclamar do Gé, é que não tem raça, que não tem garra, porque ele tenta, né, cara, de todas as formas, ele tenta, ele é aguerrido, né? Primeira finalização dele, agora o goleiro conseguiu fazer a defesa, o Diogo Silva tava meio sem ângulo também. Enfim, o Gé sempre faz a parte dele, pelo menos tenta, né? Já o Carlos vai falar do Peixe Beta, que lembra muito o Gé no jogo de hoje. Canais Futebol Interior aqui, nós vestimos a camisa. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. Você pode votar na nossa enquete lá no jogo, 59% entendendo que a Ponte vence, mas é o Papão que tá no ataque, bola pra dentro da grande área. Ih, João Gabriel furou, ela sobrou do lado esquerdo pra Esli Garcia, deu pra Casares, dominou, joga atrás, vai trabalhando por ali com o João cruzou na boca do gol, sobe, a zaga da Ponte tira, a bola voltou pro João, dividiu com o Dudu, sobrou pra Ponte Preta, ia alugar o ataque, o Castro ficou pé da vida com o árbitro, mas ele marca a falta e chama ali o jogador do Papão, mostra pro jogador do Papão que ele já fez uma, fez 2. Naquela falta atrasada. Ele tá marcando a falta do outro lado, que ele deu vantagem, então ele tá dando cartão por isso, né, Coral? Na verdade é a sequência de faltas, né? Pro Val Soares, o camisa 30, agora travou o contra-ataque, marcou a falta ali pra cima do Dudu Vieira, o cartão amarelo pra ele, Val Soares. O João Emílio Neto tá dizendo que o jogo vai ser 1-1. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Sim! Na hora da revisão e reparo do seu veículo, venha para número 1 de Campinas e região. Fiat, Jeep, Renault, Citroën, Peugeot e Ram. Venha para a concessionária Sim mais próxima de você. Muito bom ter a sua audiência, a sua companhia aqui no YouTube Futebol Interior. Se inscreva no nosso canal, dá um joinha na transmissão. Se tocar o seu coração, também compartilha. Ainda não temos o Superchat, não temos o Pix, mas você pode mandar sua mensagem. Nunca mais. Que é de graça. Mande a sua mensagem pra gente. O Paysandu vai fazer a troca por
atacado, né? O Hélio dos Anjos. O time do Paysandu vence o jogo por 1-0. O Joel Silva tá mandando um abraço. O João Limírio, já falei, falou que a Ponte vai empatar o jogo 1-1. E aí, Coral, as alterações, hein? Vamos lá, devagar a primeira das mudanças aí, né? Brian Borges foi embora, número 21, entrou 34, Léo Pereira. Brian Borges com a 21 foi embora, entrou 34, Léo Pereira. E aí quem também saiu é o Casares, número 10, para a entrada do Leandro Vilela com a 28. E quem também foi embora, número 8, João Vieira, para a entrada do camisa 5, Netinho. João Vieira foi embora com a 8, Netinho, número 5, entrou. E também Casares foi embora com a 10 para a entrada do Leandro Vilela com a 28. Vai fechar um pouco a casinha o técnico Hélio dos Anjos. Fez as 5 alterações aí já, né? 1, 2, 3, 4, 5. Em 2 paradas. Em 2 paradas. Já não pode mais mexer o time do Papão. A Ponte Preta tem 3 alterações, mas só 1 parada. Já já o nosso Carlos Corsato vai brilhar aqui. Vai falar das alterações. Netinho jogou essa bola aqui na frente. A bola se perde, vai embora, mas o árbitro tá marcando a falta do Dudu Vieira em cima do Edinho. E aí, Carlos, essas 3 alterações do professor Hélio dos Anjos. Bom, ele coloca o Léo Pereira, lateral por lateral. Esse Léo Pereira jogou na Ponte, viu? Teve na Ponte Preta aí na temporada, se eu não me engano, 2021. Ele foi um dos jogadores que o antigo diretor de futebol da Ponte Preta, que eu sempre esqueço o nome dele, o que tá hoje se eu não me engano, no CRB, foi pro Paysandu, foi pro Chapecoense, depois vou pegar o nome dele aqui depois, falou que a Ponte ia contratar um lateral melhor do que o Apodi. Aí trouxe esse Léo Pereira aí. Ele entrou na vaga do Léo. Os outros é volante por volante, né? Esse Leandro Vilela jogou no Guarani, é um jogador que tem bom passe, é um volante que tem bom passe, jogadores do estilo que o Hélio gosta, que marca e sai pro jogo. Falta pro time do Paysandu, vai pra bola o Netinho, jogou na boca do gol, toque de cabeça, explode no travessão, não entra! Explode no travessão, não entra! Quase o gol do Papão, quase o Paysandu vai pra rede e na sequência o árbitro para, marca a falta pra Ponte do campo de defesa, Coral. É uma chance de ouro aí que o Paysandu teve pra ampliar o placar, mas a trave não deixou. Esse Léo Pereira, o Corsato tá bem de memória, cara. É ele mesmo, ele veio do 13 da Paraíba. Exato. Pra Ponte Preta em 2020. 11 jogos e 1 assistência. Depois jogou, sabe aonde, Corsato? No futebol da República Tcheca. Ele saiu da Ponte pra República Tcheca. Exato. Depois a Aparecidense, São José e agora Paysandu. Esse é o 5º jogo dele. E quem mandou essa bola no travessão foi o Wanderson na cobrança de falta do Netinho. O Paulo César tá falando que o diretor de futebol é o Alarcon Pacheco. Exato, que tá na Chapecoense. O Bruno Assunção, abraço. Obrigado, pro meu amigo Pedro Lino, o ex-gordinho. Tá numa fase nova o Bruno, o Pedro Lino PL, viu, Bruno? Tá amando. Parabéns, cara. E parabéns. Tá amando agora? Tá amando. Essa é nova pra gente, eu não sabia, cara. não. Tá amando, pô. A gente precisa criar um momento fofoca aqui na transmissão, viu? Isso, tá amando e tirando foto no espelho toda hora. Aí sim, hein? O Roberto Santos tá falando que o time do Paysandu é limitadinho. Iago Dias. Paulo César, boa noite, Corsatos. O Wendel pode mandar o bonde da Inter de Limeira de volta. Misericórdia. Iago Dias, vem aí, o Wendel Coral, é isso? Sim! Vem o time do Paysandu, bola com o Edinho, invadiu a grande área, chega na proteção, a zaga da Ponte, achei que foi falta, o árbitro não deu, melhor pro time da Ponte, Gé, recupera de cabeça, tocou pro Castro, vamos Castro, tá sozinho, o Gé pediu, passou o Everton Brito também, aí o Castro domina, solta a bola pela direita, muito forte o passe pro João Gabriel. Mas tá de brincadeira, o moleque também é novo pra caramba, não aguentar ter um pique desse pra pegar a bola, velho. Nessa eu tô contigo, Coral. Entrou agora há pouco, Nessa pô. eu tô contigo. Ele refugou, né, cara? Tem meia hora em campo. E a bola campo. passou na frente dele, ele desistiu. Ele refugou, né? Não podia ter refugado. Quando você refuga, já era, cara. A gente fica pedindo esses caras, aí os caras entram pra fazer essa porcaria aí, velho. Vai embora o Ramon Carvalho, viu, Marcelo? Agora vai pra cima, né? Sai o 21, Ramon Carvalho, entra o 11, Iago Dias. Marcelo Corsato, você também já foi pra cima? Várias vezes. Já foram pra cima de você? Não. Mas eu já fui pra cima várias vezes, algumas eu me dei mal. Já refugou, né? Já refuguei também. Carlos, Ramon foi embora. E tá entrando o Iago Dias. O professor ainda pode mexer mais uma vez, porque ele só parou 2, viu? Isso. Na verdade, assim, dá pra reclamar? Não dá. A Ponte tá perdendo o jogo, né? Precisa tentar alguma coisa, né? O Ramon cansou, ele vai colocar o Iago Dias. A Ponte vai jogar agora, por incrível que pareça, com 3 atacantes. Everton Brito de um lado, Iago Dias do outro e o Gé, né? Aí você vai dizer pra mim assim, ô Corsato, quem que vai armar esse time aí?
Escolhe Quem aí. tá armando o time é o Castro. É o Castro. Quem tá armando o time é o Castro. E é verdade. E ainda tem o Igor Inocêncio para tentar fazer alguma coisa. Mas pela burrice do Zé Mário, que o Zé Mário, eu tô pensando aqui, porque o Elvis, todo mundo sabe, o jogo tá parado, viu, gente? Por isso que eu vou falar um pouquinho mais, que senão o narrador não deixa eu falar. Eu tô pensando aqui, porque o Elvis é uma liderança nesse time da Ponte. E com o Zé Mário expulso, tava na cara, vocês aqui estavam dizendo que o Elvis tinha que sair. Tava na cara que o Elvis ia sair. O que esse Zé Mário deve ter ouvido do Elvis, cara? Né? Porque, vamos combinar, né? É um burro, é um orelhudo. É um orelhudo. Mas eu acho que não, porque o Elvis fala que o árbitro deu cartão para outro jogador, não era mas Zé. Tudo isso causado pelo orelhudo do Zé Mário. Se o Zé Mário não vai lá, tomou cartão amarelo, vaza. Jogador de futebol tem que entender isso. Eu nunca vi um árbitro falar, não merece amarelo, fica sem cartão então, porque você falou comigo. É um burro. O que ele deve ter escutado na orelha do Elvis, porque você acha que o Elvis queria sair do jogo depois daquela entrevista que ele deu ali? Claro que não queria. E sempre que alguém da Ponte é expulso, sobra pra ele. Sobra pra ele. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior, acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Olha a Ponte no ataque pela direita, bola com o João Gabriel, perna esquerda, bateu pro gol, ela passa, vai embora. Teve falta em tudo quanto é lado. Ela passa, vai embora, o árbitro deu vantagem no lance ali, que teve uma falta no campo de ataque, mas a Ponte Preta bateu pro gol com o João Gabriel. Esse menino é bom lateral, viu? Eu gosto do João Gabriel, Wendel. É isso, mas ele perdeu o time, né? A bola sobra pra perna canhota, que não é a boa dele. Você é um brincalhão. Não, mas você abre, você levanta a bola, né? Você vai ver, vai vir graça agora, mas tudo bem. Sobrou pra perna que não é a boa, viu, Marcelo? Aí quando sobra pra algo que não é tão bom assim, a gente não consegue ter um bom resultado, né? Mas tem hora que a vantagem ela não pode ser dada, né? Porque às vezes a vantagem nem é tão favorável assim. Exemplo disso foi a jogada da Ponte agora. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Baixe o aplicativo e compre. Quer 1 milhão? Hipercap na mão. Roberto Zapiens, uma consulta, Marcelo. Que passaria se Nelsinho havia sacado a Zé Mário? Eu também não sei. Não sei. Também não tenho a mínima ideia. Ia ser, a lambança já foi grande, meu conterrâneo. Eles vão fazer de conta que não erraram, né? Certo, duvido que eles a vão lambança já foi grande. Se acontece isso, meu filho, e se o Zé Mário tivesse feito um gol? Eu vou mais além, cara. Eles não iam nem fazer nada. Eles vão fazer de conta que não erraram e na súmula coloca o cartão pra qualquer outro jogador. Mas ali, todo tá mundo certo. viu, né? Todo mundo viu essa vergonha. Agora, por exemplo, se o Nelsinho faz isso, né? Dentro do campo, eles mostrariam que a Ponte sabia que ele tinha tomado 2 cartões. Mas a entrevista do Elvis é clara. Dentro do campo foi passado que o cartão foi pra 2 jogadores diferentes. 37 minutos e 40 passados desse segundo tempo. A Ponte tem posse de bola aqui no campo de defesa. A bola com o Igor Inocêncio, que vai para a cobrança do manual. Jogou na frente pro Gé, passou por ele. E aí vai correr o Iago Dias. Chega o zagueirão da equipe do Papão. Tira, joga a bola para trás pro Diogo Silva. Proteção ali, chega para cima dele o Iago Dias. Ele toca a bola pro zagueirão, o Lucas Maia. Sai jogando, toca a bola na frente, trabalha com o Netinho. O Netinho pela direita soltou essa bola pro o jogador que é o Edinho. Antes do Edinho, passou pelo Edilson. Edinho da ponta pro meio, tocou pro Netinho. Ele gosta de bater pro gol, fez o corte, fez o giro, enganou a marcação, solta essa bola do outro lado, lado esquerdo pro Wesley, venezuelano, Garcia dominou, puxou pra perna direita, vai bater pro gol, chega João Gabriel. E aí foi puxado, hein, ô juizão. Depois da sequência tomou a falta. O árbitro deu sequência no lance, a batida pro gol! Passa, vai embora. Ele não deu a falta, que horror. Eu acho que ele tinha dado a falta sim. Deu, né? Não, ele tá conversando com o jogador da Ponte então, lá. Até o câmera da televisão se perdeu, porque ele nem acompanhou a sequência da jogada. Agora vai mostrar o que aconteceu no lance. Ele não deu não, olha lá, falou, segue o jogo. Bateu a bola, passou, foi embora. Mano do céu. Não deu falta não. Que juiz ruim, cara. E pior que foi na frente dele, cara. Olha, se sai o gol também. Que lambança, que lambança. Se sai o gol, provavelmente o VAR ia anular, porque foi falta, né? Foi falta. E agora chegou pegando ali. O jogador da Ponte chegou pra cima do jogador do Paysandu, Joilson. O árbitro não deu a falta, chega o jogo, tá valendo tudo isso, hein? Olha, da cintura pra cima tá valendo tudo. Netinho jogou na frente pro Nicolas, invadiu a grande área, saiu o Pedrão, ele bateu pro gol, pra fora! Hoje não é dia do Nicolas, não. Pra fora do gol! E ele tá pedindo escanteio, mas não teve desvio não, hein? Ou teve? Deu sim. Deu desvio, é? É o 10º escanteio.
Então o Pedrão fez a defesa. E tinha totais condição, tava valendo. Ele invadiu a grande área, jogou pro gol. Eu não vi desvio. Não vi desvio não, cara. Mas o árbitro deu escanteio pro Papão, Coral. É isso, não é o dia do Nicolas, né? A terceira grande oportunidade que ele tem acaba desperdiçando. E essa também com a perna direita, né? Por mais que ele tenta limpar ali o Pedro Rocha, mas a bola foi marcada. Não foi escanteio. Não foi escanteio, mas o escanteio na deu. prática ele deu. É o 10º escanteio. Todos. Vou falar todos 10 vezes, não dá tempo. Vai, Marcelo. E escanteio, bola pra dentro da grande área. Pedrão saiu, ficou viva por ali. A bola vai entrando. Pedrão pegou, tirou. Chega, joga pra trás. Joilson, ela passa, vai embora. Era o Nicolas de novo. Meu pai amado, Joilson jogou pra trás. Escanteio mais uma vez. Mais sufoco aí, Coral. É isso, o 11º era o Nicolas no lance de novo, não conseguiu aproveitar. Escanteio pro Paysandu, Marcelo. Escanteio pro Paysandu, Netinho. Ele é o homem das bolas paradas do Paysandu pela esquerda. Cruzou na boca do gol, passa pelo Pedrão, tira Igor. A bola voltou, sobrou pro Wesley Garcia. De novo na boca do gol, Igor. Pedrão dá um tapa na bola, voltou, sobrou pelo lado esquerdo. Vem Wanderson, bateu pro gol. A bola bate na zaga da Ponte. Bateu no Pedrão, foi embora. Fica caído no gramado. Sobe o som, a torcida do Papão, gritando Paysandu, 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 Papão, 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 porque só dá Papão no jogo, hein, Coral? É isso, Marcelo, é Paysandu de um lado e Papão do outro, o mesmo time vai pro lado, vai pro outro, e o Pedro Rocha agora se destacando, né, fazendo boas defesas ali, defesas providenciais para evitar que o Paysandu amplie o placar, segue 1-0. E é escanteio de novo. Duas defesas ali do Pedro Rocha, uma bola entrando, ele tirou na sequência com o pé esquerdo, fez a defesa, escanteio, troca o lado, ainda tem um monte de escanteio, tá na tela. 12. São 12, uma dúzia, e todos do Papão. Netinho pra bola, perna direita, chuveirão na boca do gol, passa por todo mundo, toque de cabeça, passa, vai embora. Lucas Maia tava lá. Bola se perde, vai embora, tiro de meta pro time da Ponte Preta. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. E atenção, torcedor, tá na hora de girar pra você o tempo que o tempo tem e o que cada time tem no placar. Passados 42 minutos, passado o segundo tempo de jogo, 16ª rodada da Série B, Campeonato Brasileiro. O placar na Curuzu tá assim, confere comigo. Ponte Preta, 0. Paysandu, gol de Paulo Boia. Paulinho Boia no primeiro tempo, 1 pro Papão, 0 pra Ponte, Carlos. Amanhã, 4 da tarde, a bola rola para Guarani e Goiás. Gustavo Marques, Albert Cavalcante transmitem aqui na Valinhos FM e também nos canais Futebol Interior. Às 18h30, Botafogo e Brusque. Esse jogo também com cobertura aqui dos canais Futebol Interior. A narração é do Wilson Rocha. Às 9 da noite, pela Série A do Campeonato Brasileiro, o Cruzeiro encara o Palmeiras nos embalos de sábado à noite. 87.9 A voz da nossa gente, Marcelo Corsato. Eu e você com toda a equipe dos canais Futebol Interior. Vem Ponte, campo para ataque, bola pela esquerda, cruzamento do Everton Brito, escorregou na hora do cruzamento. Detalhe. E tá todo mundo reclamando aqui com o Iago Dias, que deu o passe pro Everton Brito. É isso. Vai, Coral. Principalmente o Castro e o Jeff ficaram na bronca ali com o Iago Dias, camisa 11 da Ponte, também entrou mal pra caramba, hein? Pelo amor de Deus, vai, Marcelo. Wesley Garcia dominou, lado esquerdo, tocou pro Cavani, pro Nicolas. É o Cavani do Amazonas, capitão da equipe do Papão. Aqui pelo lado direito, a marcação ali do jogador da Ponte, que é o Joilson, sai da grande área. Ele fez a finta, fez o giro, continua com a bola, toca essa bola aqui pro Edilson. Edilson devolveu, tocou a bola pro Nicolas, pra Edilson, encosta na marcação. O time da Ponte Preta com o Iago Dias. A bola vem um pouco mais atrás no campo ofensivo com o Leandro Vilela, ex-jogador do Guarani, tocou pro Netinho. Netinho solta essa bola, toca do outro lado ali pro jogador que é o Lucas Maia. Já você fala, Coral, porque o time do Paysandu vem pro campo de ataque pelo lado esquerdo. Quem tá trabalhando por ali é o Edinho, Léo Pereira, na verdade toca essa bola aqui pro campo ofensivo, vai trabalhando com o Leandro Vilela, toca a bola com o Netinho, Netinho domina, encosta na marcação do Vieira, jogou do outro lado, lado esquerdo pro Léo Pereira, Wesley Garcia tá pedindo a bola pro Netinho, meia esquerda, campo ofensivo, vai tocando bola o time do Paysandu, fala, Coral. Se continuar com a vitória parcial, aí o Paysandu vai chegando a 7 jogos de invencibilidade com 4 vitórias e 3 empates no período. Vem o time do Paysandu, Leandro Vilela invadiu a grande área, tocou pra trás, Wesley Garcia bateu pro gol, isolou pra fora. E a Ponte, por sua vez, perde a invencibilidade de 4 jogos, 2 vitórias e 2 empates. É isso aí. E hoje definitivamente não é o dia dos 2 artilheiros do Paysandu, né? Coral, Nem do Nicolas, nem do Wesley Garcia. Oi. Não sei se você consegue me ajudar, eu tô procurando aqui, a Ponte não teve nenhum escanteio nesse jogo. Não. Né?
teve no Campeonato Paulista o jogo da Ponte contra o Corinthians, que a Ponte ganhou o jogo, mas foi massacrada, né, pelo Corinthians. Certo. A Ponte teve um escanteio naquele jogo. Teve um outro jogo que a Ponte Preta teve um escanteio no finalzinho do jogo. Eu não sei se foi contra o Novo Horizontino, Brasileiro ou Paulista? No Paulista. Eu não sei se foi contra o Novo Horizontino. Peraí, Ponte no ataque, bola com o Iago Dias, invadiu o lado esquerdo, cruzou fechado na boca do gol, a bola nas mãos do goleiro. Já tinha saído, né? Mais 6. Vamos até 51, informa o Wendel Coral. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Sim! Na hora da revisão e reparo do seu veículo, venha para número 1 de Campinas e região. Fiat, Jeep, Renault, Citroën, Peugeot e Ram. Venha para a concessionária Sim mais próxima de você. Papão no ataque pela direita, vem Edinho, cruzamento na boca do gol, bate na zaga da Ponte, vai embora. Bate na zaga da Ponte, vai embora. Cruzamento do Val Soares pelo lado direito. A bola se perde, vai embora, mas estava impedido. O jogador do Paysandu. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior. Acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Val Soares estava em posição de impedimento, o lance não valeu. Vai, Coral. Eu tô olhando aqui o jogo contra o Corinthians, foram 17 escanteios, um só pra Ponte e 16 os caras. E a Ponte nesse aqui, por enquanto, não teve nenhum cartão. Ih, rapaz, agora o Joilson deu uma pegada forte. Não teve nenhum escanteio. O Joilson deu uma pegada forte agora ali no Netinho, mas o árbitro mandou o jogo seguir, depois ele desistiu. O Papão já tinha cobrado a falta. Ele desistiu e vai lá conversar agora com o jogador que tá caído no gramado. Ó, assim, Juizão ruim da pega, hein? Pelo amor de Deus. Eu acho que dos últimos tempos que eu transmito o jogo, agora que eu transmiti até jogo de futebol amador, hein? É o juiz mais fraco que eu já vi apitar. Ele é novo ainda, ele pode crescer, mas tem que ser no máximo o quarto árbitro. Não dá pra ser árbitro de futebol, ele atrapalha o jogo. Yuri Elino Ferreira da Cruz, professor de Educação Física, carioca. 32 anos. Papão vem pro campo de ataque, chega Dudu Vieira, mete o pé na bola, tira dali. Toda segunda-feira, 8h30 da noite no YouTube. Hora da Macaca, tem a Hora da Macaca, não perca, hein? Onde só não é proibido falar de Ponte Preta, a Ponte que tem jogos casca dura no final desse primeiro turno. Já terça-feira tem Vila Nova, nada mais, nada menos do que o vice-líder do campeonato. Edinho dominou e a Ponte vai precisar da recuperação, jogo em casa, bola na direita, é pro Edilson, olhou pra dentro da grande área, cruzou na boca do gol, mete o pé na bola, tira dali, Matheus Silva. Mais escanteio. Mais um, 13º. Para eles. A Ponte Preta vai se safando de tomar o segundo Marcelo, gol. Oi. Você tem medo do Paysandu? Não. E do Papão? Não, também. Nem do bicho Papão também? Não, nunca tive. Mas a Ponte, vamos lá, a Ponte tá fazendo o que pode, né? Tá enfrentando. A Ponte tá enfrentando, né? Tá enfrentando. Se não fosse o burro do Zé Mário, talvez a Ponte conseguisse coisa melhor. Resultado melhor. Um resultado Porque melhor. esse Zé Mário é um burro. Ô Zé Mário, aqui a câmera não tá mostrando pra mim. Carlos Corsato tá falando, você é um burro. Escanteio pela direita, Netinho, chuveirão na boca do gol, Pedrão dá um murro na bola, tira dali, ela vai cair na entrada da grande área para Esli Garcia, jogou um pouco mais atrás, quem trabalha é o Léo Pereira, tá pedindo o Edilson de lateral esquerdo para lateral direito, Edilson olhou para dentro da grande área, colocou de cabeça pro Esli, sobe com ele João Gabriel, a bola vai sobrar para Everton Brito, divide ali com o jogador da equipe do Paysandu, que era o Leandro Vilela, a bola sobrou pelo lado esquerdo aqui, campo de defesa, Marcelo, Léo Pereira domina, vai Coral! O pessoal pode deixar o Pix no comentário, o Corsato vai ressarcir todo mundo que apostou no gol do Gé, viu? Silvio Seico, por motivos óbvios, não nós torcedores da Ponte temos um coração mais forte que as outras pessoas. Eu tô pra concordar. Cauã Alves, participando, bora Ponte Preta hoje. 1-1, o João Limírio Neto, nem vou aferir a minha pressão arterial. Não, faz isso não. O Sérgio Pasquini, a Ponte é o time da virada, a Ponte é o time do amor. Roberto César Santos, esse sem vergonha estragou o jogo. César Silva, vamos Papão, 2-0. O Joel Silva, nega véia, vamos ganhar. É muito ruim o árbitro. Mano, uma vergonha, tá dizendo aqui o Roberto César Santos. Obrigado você que tá junto com a gente acompanhando a nossa transmissão. Gé dominou, vai pra cima da marcação, pau nele, falta. Ele dá um trabalho danado, hein? Joga sozinho. Cartão. O nosso peixe beta Gé, vai, ô Coral. Estão pro Wanderson, zagueiro número 4 da equipe do Paysandu, pela falta em cima do Gé. O Carlos, você tem mais propriedade, você já teve não, vários? Eu não vou Explica falar, o peixe beta. Eu não sou papagaio de pirata, eu não vou falar o que você quer, não. Peixe beta, ele vive sozinho. Narra a falta aí o gol da Ponte. Ele nada no aquário sozinho. Quando coloca uma companhia, ele não gosta. Aí ele faz o que com a companhia? Um mata o outro. E o Sérgio Rafael? Zagueiro vice, campeão, carioca, pelo Nova Iguaçu. Hoje tá suspenso. A Ponte vai empatar o jogo agora, hein?
A Ponte vai empatar o jogo Se agora. Se fizer o gol, Marcelo tira a camisa, hein? Vai. A Ponte vai empatar o jogo agora. Igor Inocêncio jogou na boca do gol dentro da grande área. Sobe a zaga do Papão, tira dali. Ela caiu, entrada da grande área para Netinho. Vai brigar com ele o Everton Brito. Netinho faz a proteção. O Everton Brito vai deixar essa bola sair. Netinho mete o pé na bola, tira. Ela sobra pro Nicolas. Ih, deu ruim, não empatamos não. Dominou, vai pra cima da marcação do Igor Inocêncio. Vira o jogo, toca lá do outro lado pra Léo Pereira. Ele domina, deixa essa bola passar. Léo Pereira. Quase a bola saiu. Léo Pereira, Não a gente mudou conhece. nada, não mudou nada. A bola sobrou com o Val Soares. Deu a bola aqui na direita pra Edilson. Edilson dominou para a Pence. Esse Edilson acho que já jogou na Ponte também. Pela direita, bola com o Edinho. Tocou pro Netinho, vai pintar o gol. Bateu! Passa, vai embora! Passa, vai embora! Ai, ai, quase, hein, Coral? Era o Val Soares, cara. Mais uma finalização. Daqui a pouco vou pegar ó, a quantidade de chutes que deu o camisa 30, o volante da equipe do Paysandu. Bola passou perto, o Pedro Rocha tentou até se jogar ali, mas passou longe da bola. Tiro de meta já cobrado, vai dar Paysandu 1-0. O Bruno Assunção torce pro Coritiba. Obrigado, Ponte, por não pontuar hoje. Estamos juntos. Que fase, hein, Bruno? Fase. Pedrão jogou essa bola aqui no campo de ataque, passa pelo Gé, sobrou do outro lado, lado esquerdo. Será que o árbitro deu vantagem? Deu pro Everton Brito, cruzou na boca do gol, passa por todo mundo, vai embora. Iago Dias estava na jogada. Será que ele não foi empurrado não, hein? Ô VAR, dá uma analisada no lance aí, Coral. Que tal, Coral? É, quem sabe, né? Mas era pro Jetta ali, não pro baixinho do Iago Dias, né? Não tem altura nem pra pular direito, imagina pra completar de cabeça. Passou longe da bola. Se fosse o Gé, poderia ser diferente. Não teve nada no lance ali, viu, Marcelo? Vai acabar o jogo. Nada no lance? Nada. Então apita o árbitro! Yuri Elino Ferreira da Cruz. Yuri Elino Ferreira da Cruz. Lambão da noite. A Ponte perde, o Paysandu vence. Paulinho Boia foi pra rede a 37 minutos do primeiro tempo. Não deu pra marcar, que a torcida do Papão faz a festa na Curuzu. Na Bampará Curuzu. Ponte Preta perde mais uma no campeonato. Fora de casa, a gente não arranja nada, viu? A gente não arranja nada. Mas hoje não dá pra culpar o time. O Paysandu vence, vai a 23, passa pra primeira parte da tabela. A Macaca perde, o Paysandu vence. Carlos. Rapidinho, você tá bem de memória. Esse Edilson jogou na Ponte mesmo, em 2019. Veio do Brusque. 9 jogos com a camisa da Ponte. É, Edilson. Lateral direito. Bom, daqui a pouquinho tem o fim de jogo. Carlos Corsato vai brilhar muito no seu rádio. Brilha muito, Carlos Corsato. Mais que vagalume, né? Nesse momento, o cumprimento dos técnicos, treinadores. Hoje não teve os mais velhos. BO, hoje não teve resenha de BO, né? Os mais velhos, somando a idade aqui dos dois, ó, 73 mais 66 dá quanto, Marcelo? Isso, 139. Isso. Então, 139 anos, juntando ali Nelsinho Batista, Hélio dos Anjos, então a média de idade, 69,5. É uma média alta, né? São os dois mais veteranos. Mas aí ainda no tem comando. muita lenha pra queimar, tem muita né? lenha Nelsinho, pra queimar. você vê... Cara, eu falei isso na Hora da Macaca na segunda-feira. Eu tenho orgulho de ver o Nelsinho. Eu já tinha orgulho de ver o Hélio no comando na Ponte, mas eu tenho orgulho de ver o Nelsinho ali na beira do campo, porque mostra vitalidade, tá inteiraço. Eu tenho orgulho. Mesmo. Marcelo, você quando chegar aos 73 anos também vai estar inteiraço, viu? Deus te ouça. Restaurante do Dadá, junto com a gente. Hipercap Brasil, hoje é sábado. Sábado tem que ter restaurante do Dadá, é pizzaria. Pizza do Dadá, hoje aqui nos canais Futebol Interior, vamos se deliciar com 2 redondas. Duas? Uma você vai pagar então, né? Então já uma tá ele vai pagar, fome, Felipe. já. Concessionária Sim, a maior rede de concessionárias Fiat da região. Eu tô enrolando aqui pro fim de jogo porque o Wendel Coral quer entrevistar. Vai, Coral. É isso, Paulinho Boia, vamos lá. Muito feliz demais, agradecer ao time, à comissão técnica, à diretoria que acreditaram no meu futebol. É início de um trabalho, estou muito feliz e que eu continue somando com o grupo e que possa sair mais gols. Aí, esse é o Paulinho Boia, feliz demais, segundo jogo dele pelo Paysandu, primeiro gol marcado, jogador que já foi do São Paulo, continua falando. Na folga a gente tem que aproveitar o máximo possível, folga é folga, dia de trabalho é dia de trabalho. Estou muito feliz com esse momento novo que eu estou vivendo, a Fiel aí vem me apoiando também e que continue saindo gols, como eu falei. E folga é folga, jogo é jogo, esse é o grandíssimo Paulinho Boia. Tem bastante coisa pra fazer lá no Pará, hein, cara. Treino é treino, jogo é jogo. Vamos ver quem da Ponte vai falar, ô Coral? Enquanto isso, o que tem de bom pra fazer no Pará? Cara, lá tem praia, né? Tem praias belíssimas, hein? A noite ferve, né? Então a noite de sábado, depois de uma vitória dessa, vai embora. Cara.
Tacacá, é bom. Canta o tacacá, Marcelo. Aí o Carlos... O Marcelo vai dançar o tacacá. Cara, você tá achando que eu sou papagaio, velho? Eu não vou ficar falando o que você fala, o que você manda, Não, eu não sei nem o que é isso, cara. Essa vibe aí. O que é esse negócio aí? Vamos lá, vamos ouvir o Igor Inocêncio. Os espectadores viram o que aconteceu aqui. Não é colocando como justificativa a arbitragem, mas também colocando. É muito difícil jogar aqui ou em qualquer outro lugar com uma pessoa a menos e da forma que foi. 10 minutos depois que o lance aconteceu, nós tivemos o nosso companheiro expulso. E então tudo fica mais difícil na partida. Toda a proposta que o nosso professor tinha dado para nós executarmos ficou muito difícil depois, mas a gente não se abateu, a gente não se omitiu em momento algum do jogo e fica a reflexão para quem vai colocar a arbitragem para os próximos jogos. A equipe da Ponte Preta é muito forte onde ela jogar. Sei que os jogos estão sendo difíceis fora de casa, o resultado não está vindo, o torcedor fica chateado, mas a gente vai sempre dar o máximo para honrar essa camisa e ir atrás dos 3 pontos, mas da forma que foi hoje foi muito difícil. E mesmo assim a gente se deu 100%. Agora é trabalhar o mínimo de tempo que a gente tem, já temos um jogo muito difícil na terça-feira e vamos entregar tudo dentro de casa para sair com a vitória. Aí, esse é o Igor Inocêncio. Deveria fazer 2 perguntas pra ele também. Exato, mas igual, aí né? é igual, o bairrista, né? O bairrismo sempre fala mais alto, só que aí às vezes falta um pouquinho de pensar pro repórter, né? Ah, porque eu não conheço o time da Ponte, mas cara, pega o gancho do Elvis dele, né? no intervalo, pega o gancho do Elvis, o Elvis falou, ó, ele disse que tinha dado para outro jogador. Pergunta de novo pro Igor Inocêncio, ó, o Elvis disse no primeiro tempo que o árbitro relatou pra vocês que o cartão seria pra outro atleta. Foi realmente isso, você ouviu, mas não, né? Às vezes é complicado, né? Vai na zona de conforto que é mais fácil. Mostra um pouco o nível da imprensa atual, sobretudo aqui em Campinas. A Ponte Preta perde a chance de ir pra primeira parte da tabela, Não, o Paysandu é quem vai. Não é de Campinas não, pô. Mas eu disse, mostra o nível da imprensa brasileira, mas sem esquecer também do nível aqui de Campinas, que é paupérrimo. Esses dias eu estava ouvindo a entrevista do Nelsinho contra o Mirassol, enfim. Nada, vai. Cara, tá azedo o Coral. Assim, parece que ele fica mais eu não vou muito nessa vibe não, mas já falei aqui, né? O futebol brasileiro, ele regrediu em tudo, né? E a imprensa tem culpa também, e eu faço parte da imprensa, eu digo isso. O futebol brasileiro regrediu no futebol, regrediu no comando técnico, né? Tanto que hoje nós vimos aí 2 técnicos, um de 73 e outro de 67 trabalhando aí, né? E bem ainda. Mas regredimos nos técnicos, regredimos no futebol, regredimos até na imprensa. O futebol brasileiro está regredindo. E por isso que a seleção brasileira não ganha porcaria nenhuma há muito tempo. E hoje sequer é o 4º melhor futebol da América Latina. É isso, muito bem. Fim de jogo na Curuzu, Campeonato Brasileiro. Nesse sábado, 20 de julho de 2024. Não deu pra Macaca, a Ponte perdeu pro Paysandu. Paulinho Boia, a 37 minutos do primeiro tempo, 1-0 pro Paysandu. Vem aí o fim de jogo, tem muita opinião, muita informação. Quem sabe, né? A palavra do professor Nelsinho Batista. Não Quem esquece, sabe? meia-noite chega, se tiver. Quem sabe? Muito bem, vou estar ao lado do Carlos Corsato, do Wendel Coral, do Felipe Marques, de toda a equipe dos canais Futebol Interior, também na Valinhos FM 87,9, porque sábado à noite tudo pode mudar. Para concessionária Sim, a maior rede de concessionárias Fiat da região, restaurante do Dadá, Disque Entregas, 3242-3125, chamou, pediu, chegou. Hipercap Brasil, compre pelo aplicativo Hipercap Brasil ou em um representante credenciado. Você concorre toda semana a muitos prêmios e ainda ajuda o Hospital do Câncer de Barretos. A gente vai pro intervalo daqui a pouco. Tem o fim de jogo nos canais Futebol Interior. Aqui nós vestimos a camisa. A melhor cobertura do futebol brasileiro. Rádio Futebol Interior. Portal Futebol Interior. O que acontece no mundo da bola, o Futebol Interior fica sabendo primeiro. O número 1 da palavra futebol. O mais completo placar ao vivo, referência e fonte para a mídia em geral. Tem a Rádio Futebol Interior e todas as informações do seu clube do coração. futebolinterior.com.br. O time Sim já está em campo, atacando os preços altos da concorrência e garantindo o melhor negócio para você. Só na Fiat Sim, a maior rede de concessionárias Fiat de Campinas e região. Vem pra Sim que dá negócio. Aqui cobrimos qualquer oferta da concorrência. Fiat Sim, na divisa Campinas, Valinhos, Americana, Vinhedo e agora também em Sumaré, Hortolândia.
Inscreva-se no YouTube Futebol Interior, acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19997883821. No telefone 1932423125 ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. Hora da Macaca, toda segunda, 8h30 da noite no YouTube. Inscreva-se no nosso canal. Hora da Macaca. Você que é torcedor, pertence à força da maior do interior. Compareça a todos os jogos no Majestoso e vamos juntos conquistar as vitórias. Venha fazer parte desta grande Pontipretana. Quando nós colocamos qualquer projeto do Hospital do Amor à mostra no mercado, nós somos agraciados com uma massa imensa no país que faz questão de poder nos ajudar. E agora vem uma forma mágica, uma forma diferenciada, que todos podem dar remédio para os pacientes do Hospital do Amor. Através do novo Hipercap Brasil, vocês todos vão poder nos ajudar. Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. 19 98989 3526. Futebol Interior, o portal de futebol do Brasil. Futebolinterior.com.br. Futebol Interior. Começa agora, fim de jogo. Os destaques da partida e muita opinião. No ar, fim de jogo. Carlos Cossato. Sempre pra sempre de bem com a vida aqui nos canais Futebol Interior. Pois é, não deu pra Macaca, né? Perdemos pelo placar de 1-0. Dá pra colocar na conta do árbitro? Talvez. Mas eu acho que a Ponte tem que se preocupar mais com o Zé Mário, né? E eu espero que essa diretoria de futebol da Ponte Preta, que tem o pulso firme, tá pagando o salário regiamente em dia, que essa diretoria da Ponte Preta não dê mais o desprazer do Zé Mário jogar. Infelizmente, o Zé Mário já teve chances, né? E mostrou que a Ponte com o Zé Mário em campo é tenebroso, né? A possibilidade de derrota com o Zé Mário em campo é tenebroso. O cara realmente não tá afim de jogar na Ponte Preta, né? Deixa o cara fora e é isso aí, tá bom? Jornada Esportiva Futebol Interior, oferecimento concessionária Sim, a maior rede de concessionárias Fiat da região. Restaurante do Dadá, Disque Entregas, 3242-3125 ou peça pelo WhatsApp 99788-3821. Chamou, pediu, chegou. Sabadão à noite, vai muito bem uma pizza, hein? Hipercap Brasil, compre pelo aplicativo Hipercap Brasil ou em um representante credenciado. Você concorre toda semana a muitos prêmios e ainda ajuda o Hospital do Câncer de Barretos. Sua marca em destaque aqui nos canais Futebol Interior. 989-89-3526. 989-89-3526 e Hora da Macaca toda segunda a partir das 8h40, depois das 8h30 da noite no YouTube. Hora da Macaca, inscreva-se no nosso canal. Pelo WhatsApp você pode participar aqui, 989-89-3526. É o WhatsApp aqui dos canais Futebol Interior para você mandar mensagem pra gente. 8 da noite, mais 12 minutos. Vamos falar muito do que foi esse jogo. Ponte Preta 0, Paysandu 1. Na verdade, Paysandu 1, Ponte 0. Com esse resultado, nós falávamos, né, Marcelo, na segunda-feira na Hora da Macaca, que quem vencesse com certeza estaria na primeira página da tabela. E aconteceu com o Paysandu. Paysandu agora é o 9º colocado, 23 pontos ganhos. A Ponte Preta é a 14ª colocada com 20. Ela não perde a posição para o Amazonas, que empatou hoje. Bom resultado do Amazonas contra o América, hein? Empatou, segurou o América na 3ª colocação. Mas o Amazonas tem 20 pontos ganhos. Nos critérios pede para a Ponte. Marcou 19 gols a Ponte, o Amazonas 13. A Ponte tem menos 1 de saldo, o Amazonas menos 3. 5 vitórias para cada lado. A Chape já jogou também. Tem 18 pontos, ou seja, são times que ficam atrás da Ponte Preta. Quem pode passar a Ponte? O Botafogo de Ribeirão Preto. Vamos lá. Botafogo tem 17 pontos.
é o primeiro time na zona da degola. Botafogo, se vencer o seu jogo, Botafogo joga amanhã contra o Brusque, com cobertura aqui dos canais Futebol Interior, logo depois do jogo do Guarani. Se o Botafogo vence o Brusque, ele vai a 20 pontos, mas ele não vai passar a Ponte Preta, a não ser, né, que ele vença o Brusque de goleada, porque ele tem menos 7 de saldo e a Ponte menos 2. Mas quantas vitórias tem o Botafogo? O Botafogo tem só 4 vitórias. A Ponte tem? Tem 5 já. Então ele vai já pra tem 5. 5 Só que vitórias. o Botafogo tem um jogo a menos, né? Não, já igualou esse jogo a menos no meio de semana contra o CRB. Ah, é? Então o Botafogo tem um jogo a menos hoje, que é esse contra o Brusque. Né? Ah, eu achei que era um jogo a menos, contando do Brusque, um jogo a menos ainda. O Botafogo tem 15 partidas. Lembrando que o Brusque também é adversário direto nosso, né? Isso, o Brusque tem 14. Aqui o melhor resultado seria um empate. Um empate. Um empate, porque Segura aí o os Botafogo dois. fica com 18 ou a vitória... Na pior das hipóteses, uma vitória do Brusque, porque aí os dois ficam com 17. E a Ponte fica a 3 da zona da rebaixamento. degola. E ainda tem Chapecoense e Amazonas. Se o Botafogo empatar, a Ponte vai ficar 2 da zona da degola, é isso? A Ponte fica 2 da zona da degola, porque aí o Botafogo empata. E deixa eu dar uma olhada aqui. Se o Botafogo empatar, ele fica atrás da Chapecoense. Chapecoense fica com 18, mas o Botafogo fica com menos 7 de saldo contra menos 3 da Chape. O Botafogo ainda fica aqui na zona da degola. Se o Botafogo vencer, ele passa a Chapecoense e aí vai depender aqui do número de gols. Por exemplo, se ele vencer o Botafogo, ele vai chegar a 5 vitórias. 5 vitórias já tem Ponte e Amazonas. E aí vai para o saldo de gols. Se ele golear por 4-0 o Amazonas, ele vai ficar com menos 3 de saldo. E aí vai passar o Amazonas, porque ele vai fazer mais gols do que o time do Amazonas. Se ele golear por 6 gols o Brusque, aí ele passa a Ponte. Aí ele passa a Macaca, porque no saldo ele fica melhor do que a Ponte. O Botafogo? Isso. Aqui na rede social, a Ponte Preta divulga, né? O fim de jogo escreve o seguinte: fim de jogo, com VAR em campo, Ponte Preta é superada em Belém por 1-0. A Ponte não tá errada. A Ponte tem que fazer a dela. Cara, foi uma vergonha. Foi uma vergonha. Ó, eu fiquei com vergonha pro Paysandu. O Paysandu jogou um jogo... Gente, isso é grave, viu? A gente tá olhando aqui pelo lado da Ponte Preta. Eu acho que nós temos que fazer isso. Esse é o nosso papel. Mas o lado do Paysandu vai ficar em segundo plano porque eles venceram o jogo. Sim, mas é grave. É grave um jogador ficar em campo 10 minutos, sendo que ele não poderia ter ficado em campo. E poderia acontecer tudo aquilo que o Marcelo falou aqui. O Nelsinho poderia ter tirado o cara. Se o Nelsinho tira o Zé Mário, o que que faz? O jogador entra em campo, joga e sai? Eu confesso pra você que eu não sei o que acontece. Né? Se o Zé Mário ele faz um gol, anula o gol do Zé Mário? Gente, que coisa horrorosa. Eu realmente acho, se ele tivesse sido substituído ou ele tivesse feito um gol, o arbitragem ia fazer de conta que não sabia de nada e ia falar que o cartão foi para outro jogador e segue o baile. Pois é, mas aí que tá, né? Dentro do campo, ele deu total pinta de que teria dado o cartão para outro jogador. Tanto que o Ramon fala, né, por que ele recebeu o cartão na hora, a imagem é clara, e depois quando ele dá o cartão pro Zé Mário, o Ramon Carvalho olha assim, olha e faz um gestual assim, mas não foi pra mim que você deu o cartão? Mas aí eu não sei o que o Marcelo pensa, mas eu penso que não adianta nada a Ponte Preta soltar essa, com o VAR em campo e não fazer nada. Adianta. Tem que ir na CBF, a diretoria executiva. Ela vai fazer, mas uma representação. Ela vai fazer, então mas fazer, pelo menos, é o mínimo. Pelo menos a torcida da Ponte tem que entender, e não é desculpa aqui. Não é desculpa, porque a Ponte poderia perder com 11 em campo também pro Paysandu. Não é desculpa. Mas se você colocar aqui que esse árbitro não atrapalhou o jogo, ele atrapalhou os dois times. Eu vou repetir aqui, tô sendo até cansativo, né? Se fosse na NFL, ele ia ter que pedir desculpa pro público. Ele ia ter que abrir o microfone na caixa de som e falar, gente, me desculpe, eu dei 2 cartões em menos de 30 segundos pro mesmo jogador e não percebi. Foi uma das maiores lambanças que eu vi na minha vida. Eu nunca tinha visto isso. Foi uma das maiores lambanças que eu vi na minha vida. Isso aí só acho que foi pior até do que aquele lance da Ponte Preta em 2021, que a bola bate nas costas do jogador da Ponte, do lateral da Ponte, do Vila Nova, contra o Vila Nova, e os caras dão pênalti. E aí a CBF depois vem com uma nota. Isso. E aí a CBF vem com uma nota pedindo desculpas pra Ponte Preta. Eu acho que aquilo tinha sido o maior absurdo que eu já vi. Aquilo fez a Ponte perder 3 pontos. Porque a Ponte estava ganhando o jogo, foi o último. Vocês vão lembrar que foi o último lance do jogo. Foi o último lance do jogo, o Vila Nova vai lá e empata o jogo. Com o Diego Tavares, se não me engano, que fez o gol de pênalti. Né? Aquilo fez a Ponte perder 3 pontos. Hoje aqui, eu não vou reclamar do resultado. Porque com
22, 23 minutos, eu não vou saber o que ia acontecer, né? A Ponte poderia perder o jogo. Mas, cara, um horror. Parece, nem a arbitragem... Eu vou falar aqui que eu conheço árbitros de futebol amador. Eu, por exemplo, tenho um amigo que é o Paulo César, o PC. Ele apitava muito bem, cara. Nem árbitro de futebol amador que não vive disso. E você não venha me falar aqui que o árbitro de futebol não vive disso, porque não dá pro cara morar no Rio de Janeiro e viajar em Belém, apitar um jogo no sábado e ter trabalhado na sexta às 18 horas. Não dá. Não vem falar isso pra mim que o cara vive de outra coisa. O cara vive disso aí. O cara vive disso aí. Só não tá na CLT ainda. Mas o cara vive disso. O cara não é preparado. Então vamos lá. O cara não tem culpa de ser escalado. Mas a dona CBF tem que começar a rever os conceitos. Porque passa vergonha. Quem passa vergonha é a CBF. Por exemplo, se o Arthur Eugênio deixa eu contratar aqui um narrador fraco, um repórter ruim, quem passa vergonha é a empresa dele. E não o narrador, o repórter ou eu mesmo que sou fraco. Então, mas o problema, assim, ele é novo e tal, já é o 6º jogo que ele apita na Série B. Não, o Wendel Coral falou aí do jogo. Eu assisti jogo Mirassol e Goiás. Ele, uma lambança. Ele deu o cartão pro cara, o VAR pegou e falou, ó, não é jogada pra cartão. Ele foi lá e tirou o cartão amarelo. É, assim, sabe, eu vou falar uma coisa pra você. Foi uma das maiores lambanças que eu vi na minha vida. Na boa, era pra ter expulsado o Zé Mário na hora, né? Então, que o Zé Mário vai na jogada, ele só dá o cartão amarelo. Zé Mário porque ele esqueceu que havia dado. Tá, aí o Zé Mário reclama, ele dá o outro cartão amarelo e ele expulsa. Eu Pronto, queria ver, cara, a tudo bem. marcação. Eu queria ver a marcação do cartão amarelo dele, porque eles marcam atrás do cartão, né? Eu queria ver pra provavelmente deu o cartão, então, porque ele o Elvis na entrevista do intervalo fala que ele deu então, pra mas outro, se ele marca, deu pra outro mas jogador. se ele marca o Corsato, ele ia ver ali, ele ia ler, como que ele não ia lembrar, cara, que era o mesmo jogador? Não, Coral. Não, ele não lembrou, foi o VAR que chamou. Ele marcou, então, ele mas marcou ele marca, se ele marca, ele deu cartão pra outro número, cara. Ele deu pra outro número. Ele deu pra outro jogador. Ele deu pra outro jogador, tanto que eu falo assim, ó, a televisão, pra ver a súmula. A televisão provavelmente ele errou no número, porque eles não colocam o nome, eles colocam o número. A televisão vai errar. A televisão deu 13. Na hora porque a televisão não entendeu. A televisão não entendeu, mas na imagem, é clara, o Ramon Carvalho reclama. Quando ele toma o cartão, fala, mas pra mim o cartão? Então o Ramon Carvalho entendeu que foi pra ele. O 13 era o Joilson. Não, mas ele deu, ali no meio, quem tava do lado era o Ramon. E aí o Ramon abre os braços e fala, mas pra mim, ele pega e dá o cartão. E aí, quando ele vai dar o segundo cartão pro Zé Mário, o Ramon chama ele e fala, mas o cartão não era pra mim? O que pode ter acontecido na cabeça dele é que o Zé Mário é 31. Tava com a 31. Então ele deu o cartão na hora da falta pro 31. Aí começou o bololô. Ele deu pro 13. Aí ele deu de novo e quando o Zé Mário virou, ele achou que era 13. Aí ele anota 13. Né? Anota 13. Tanto que ele fala pro Elvis que ele tinha dado pra outro jogador. Então ele, em momento nenhum, ele percebeu que ele tinha dado 2 cartões pro mesmo cara. Exato. Aí o VAR... Porque o primeiro cartão pro Zé Mário é a 8, o segundo é a 9, que ele dá o segundo cartão a 9. O VAR para o jogo a 22 e pouco. Mesmo lance. É no mesmo lance. O VAR para o jogo a 22 e pouco. Então, até o VAR chamar, de 8, que foi o primeiro cartão, de 9, que foi o segundo cartão, a 22, até 22 foram 13 minutos agora, de bola rolando. A minha aí, pergunta é, e quando falaram aqui de interferência externa, eu até na hora falei, não, mas o VAR já é uma interferência externa. Mas, gente, 13 minutos... Mas o VAR é uma interferência externa que tá no regulamento. Ponto. Mas o VAR só pode atuar até a bola voltar a rolar. Esse que é o meu ponto. Então, mas o porquê? A lambança também não é só do árbitro, é do VAR, também. É do VAR também. Que o VAR tava desatento. Porque eles foram perguntar pra ele... Foram perguntados pelo repórter do Sport TV. Isso, e quando aí perguntaram falaram pro que foi árbitro... na TV Papão, né? Mas na TV aqui fala que foi pra esse repórter da Sport TV. Isso. Foi lá pro quarto árbitro e perguntou pra que foi o segundo cartão? Ele, pera aí que eu vou ver. Aí fala assim, foi pro 31 primeiro. E o segundo? Pro 31. Na verdade, ele deu pro 13. Pro Só 13. que aí eles foram checar, o VAR foi checar e viu que ele deu o cartão pro mesmo cara. Isso. E aí o VAR avisou. Porque mas ele em campo não sabia que ele tinha dado pro mesmo aí cara. Aí tem toda aquela história, mas o VAR não tem que só pode voltar, só pode agir até a bola rolar? Tem essa, mas aí eu não sei como é que fica a questão dos cartões também, né? Porque cartão não é algo subjetivo. Ou você teve ou você não teve. Não, se o VAR fez isso daí é porque pode. Porque pode. Mas o problema é... Tem certeza? Você tem certeza que o VAR faz tudo que pode? Ó, se sai um gol do Zé Mário, se o Zé Mário é substituído... E aí?
Como é que fica? Agora o que a gente tá colocando aqui, e isso é um ponto que Porque pode... o Zé Mário não era pra estar em campo desde 9 minutos do primeiro Agora, tempo. o que isso pode sim, né? Dependendo do jurídico da Ponte Preta, o que o jurídico fizer, isso pode sim, se a Ponte conseguir, por exemplo, fazer o que fez contra a Aparecidense. Mostrar que teve uma interferência externa, que não faz parte do jogo. Porque alguém avisou o VAR. Porque o VAR tá lá para corrigir o erro do árbitro. Mas na hora, até a bola voltar a rolar. Eu não estudei muito, né? Fiz o segundo grau empurrado. Mas tem no mundo dos advogados, tem um termo que quando acontece isso no futebol, foi isso que naquela época o jurídico da Ponte Preta conseguiu e a Ponte perdeu de novo o jogo, né? Pra Aparecidense. Tem o tal do erro, eu não sei como é que eles chamam lá, um erro que eles podem alegar. Erro de fato e erro de direito. Eles podem alegar um desses erros aí. E quando acontece isso, realmente é passível de anulação de jogo. Mas se eu sou a Ponte, eu tento. Porque isso aí tá na cara, né? Que teve uma intervenção externa. Tá na cara que alguém avisou o VAR, ele deu cartão pro mesmo jogador e anotou na súmula pra jogador diferente. É uma lambança, eu acho melhor não mexer com isso, mas... Não, cara, eu não acho não, tem que mexer sim. Tem que pegar o árbitro da partida, o Yuri Elino Ferreira da Cruz, e tem que deixar ele se apitar pelo menos até o ano que vem. Não, põe ele de quarto árbitro. Põe de quarto, tá jogando aqui, ele é carioca, né? Tá jogando Botafogo e Internacional de Porto Alegre, o quarto árbitro é um árbitro carioca muito bom, é um carequinha aí. Eu não sei o nome dele agora, daqui a pouco vou até pegar pra ver. Mas é o quarto árbitro do jogo, é carioca. Tem que pôr o cara como quarto árbitro, ele não pode nem ser bandeira. Ele tem que levantar só a placa de substituição. E olhe lá, talvez erre. Talvez não faça o serviço direito. Talvez ele não saiba mexer na placa. A CBF tá passando vergonha. CBF, precisamos melhorar o futebol brasileiro. E começa por você. Começa por você, CBF. Esse árbitro não pode apitar mais jogo, ele não tem capacidade pra apitar jogo de futebol. Ele não tem capacidade. Aí a gente pode falar, mas o VAR também errou, demorou pra perceber, mas o VAR ainda corrigiu o erro tarde, mas antes tarde do que nunca. Ah, Marcelo, mas e se corrige a 40 do segundo tempo? Então, isso aí podia acontecer no segundo tempo. Cara, foi uma lambança, foi uma das maiores lambanças que eu vi no futebol brasileiro. Cara, Deus do céu, olha, não dá nem pra explicar pro torcedor. A verdade é que a Ponte perdeu pelo placar de 1-0. Vamos para as notas do jogo, não tem eleição do melhor em campo porque a Ponte Preta perdeu, né? Então, pra concessionária Sim, Restaurante do Dadá, Hipercap Brasil e Hora da Macaca, vamos trazer as notas do jogo. Na Rádio Futebol Interior, o desempenho de cada jogador vale nota. As notas do jogo. Finalzinho de jogo no Rio de Janeiro, o Botafogo segue vencendo o Internacional de Porto Alegre pelo placar de 1-0, hein? E com esse resultado, o Botafogo vai se firmando na liderança da competição. O quarto árbitro lá do jogo é Vinícius Gonçalves Dias Araújo. É melhor do que esse cara aí, é mais experiente. Podia deixar o Yuri pra levantar lá a substituição e trazer ele pra apitar o jogo. Cara, horroroso a arbitragem do Yuri Eulino Ferreira da Cruz. Corsato, o que você quer fazer? Média com o Coral, é isso? Isso, quero uma média com então? o Coral. Então, beleza. Eu começo e o Coral dá o segundo voto. Beleza. Vai. Vamos lá. Pedro Rocha. Segunda nota, né? Não o segundo voto. Cara, muita gente entendendo que o Pedro Rocha falhou no gol, mas o Pedro salvou aí a Ponte em alguns lances. Eu vou dar nota 5 pro Pedrão, a minha nota. 3. Média 4, então. Muita gente entendendo, eu também entendi que ele falhou no gol. Era uma bola defensável para um goleiro do nível dele. Era uma bola defensável. Média 4 pro Pedro Rocha, tá, gente? Igor Inocêncio. 5. Média 5 pro Igor Inocêncio. Matheus Silva. Jogou pendurado e não tomou cartão, hein? 5. Joilson. 5 também. 5. Agora vamos lá. Zé Mário. Ah, velho. 0. Média 0. Emerson. Tomou cartão. Saiu a 15 do segundo tempo. 5 também. 4. 4,5 de média. Quer já colocar quem entrou no lugar dele ou segue aqui? Você que manda. Você que brilha. Dudu Vieira entrou no lugar dele a 16 do segundo tempo. 5 pra ele também. Um pouco à toa, né? 5. 5 pro Dudu Vieira.
Castro. O Castro tá jogando bem, mas eu não vou sair do 5 hoje, nota 5. Tava pendurado também, jogou pendurado, hein? O Castro daqui a pouco tá de centroavante, né? Começou zagueiro, volante. Teve uma hora que ele tava armando, cara, mas ele é muito bom volante, né? Ele 6 pra ele. 5,5 então pro Castro da Massa. A média. Ramon. 5. 4. 4,5. 4,5. Elvis. Então, mas não, aí tem o Iago, né? Que entrou no lugar dele. Iago entrou no lugar do Ramon. O Iago entrou, não fez muita diferença, não. Entrou bem de novo. 4 pra ele. 4. Aí o Elvis. Até que quando tava em campo não jogou mal, não. 5 pro Elvis. 5. Média 5. E o João Gabriel, entrou no intervalo. Eu acho um bolão esse menino aí. Nota 5 no jogo de hoje. 4. 4,5 pra ele. Dodô, não jogou nada hoje, hein? 4. 3. 3,5 de média. Pra ele. Não, eu vou. Justiça seja feita, 4. Não vou dar a mesma nota que eu dei pro Pedrão, não. 4 então de média, Carlos. Mas eu acho que o Pedrão jogou mais que o Dodô. Eu acho também, que aí você mas falhou no lance principal. Então melhor. Carlos, a nota dele, Carlos. Não, ok, mas é melhor se omitir do que falhar. Mediar, então. vai. Então tá bom, 4 de média pra ele. Everton Brito. Cara. Entrou no intervalo. Gostei dele, viu, cara? Eu também, vou dar nota 5 pra ele. Diante das circunstâncias aí, sim. É melhor do que o Beleia, viu? Vinícius. Aliás, eu fiquei o Vinícius devia estar no banco hoje. Eu fiquei traumatizado, cara, quando o Tomás Luciano, Tomás não sei o que lá, falou que eu só joguei com o Beleia. Eu traumatizei, cara. Deu uma parada. Como diria Henrique Juliano, eu traumatizei, cara. Nossa senhora. Tá bem de referência da ponte. Então, que média que a gente vai? Que nota que você vai dar pro Everton Brito, Coral? 5. Então, média 5, Carlos. Gé. É brigador esse menino, né, cara? Eu não vou dar nota maior porque a Ponte perdeu o jogo, mas nota 5 pra ele. 5 também. E tava pendurado e não tomou cartão, viu, Carlos? Seu corneteiro. Não tomou cartão e não fez gol, viu? Errei tudo. Errou tudo. Ainda bem que você não aposta. Mas eu acertei que o Flamengo não ia perder. Dos caras que entraram pendurado no time, os 3 estão aptos para jogar terça-feira. Matheus Silva, Castro e Gé. E a Ponte vai ter... Iago Dias, que entrou pendurado, também não levou o terceiro. Verdade. E a Ponte vai ter a volta do Sérgio Rafael, vice-campeão carioca com o Nova Iguaçu na decisão Perdeu contra o Flamengo. Né? E ele era titular lá, né? Era titularzaço, pô. E aí vai ter o Emerson Santos. O Risso, né? Que voltam de Emerson Santos, Matheus Regis e o Sérgio Rafael. Isso, esses 3. E tem o Gabriel Risso, né? Que ó... E agora, eu entendo que com a... E o Tomás Luciano, né? Eu entendo agora que com a contratação do Tomás Luciano, dá pro Igor Inocente jogar mais de lateral esquerdo. E aí esquece esse Zé Mário, pelo amor de Deus, tá? Não esquecer esse cara aí. E pensar que ele chegou a atuar na lateral direita um pouco hoje ainda. O Zé Mário tem contrato com a Ponte até o Paulista de 25, tá? Cara, e assim, até eu não achei ele realmente, o Zé Mário, até o tempo que ele ficou no jogo, ele tem uma dificuldade de marcação, mas ele é um cara que dá um bom passe, tanto que ele deu uma caneta no Nicolas ali, sabe, ele cruza bem, mas os jogos... Mas, cara, parece que ele buga. Ele fez Ponte CRB, cara, era uma avenidaça. Já falei, uma rodovia Anhanguera ou Bandeirantes com os pedágios todos cancelados. Olha que coisa boa. Eu acho que ele tem qualidade, mas na Ponte Preta não deu. Vamos só fechar as notas aqui. Nelsinho Batista, técnico da Ponte. Fez o que pôde, 5. Que ó, o Nelsinho tem uma coisa, hein? 4. O que acontece com a Ponte Preta, ele não põe a Ponte na retranca não, velho. Não, com 1 a menos ele colocou 3 atacantes. O Coral baixou a média dele aí. Que 4 com 5, 4,5. O cara sabe o jogador que tem no elenco, sai com o Zé Mário de titular ainda, tá de brincadeira. Mas vocês estavam pedindo o Zé Mário, pô. Ele tá vulnerável, eu não pedi Zé Mário. Vocês não queriam improvisação, né? Até o Zé Mário. Antes do jogo começar, você me perguntou se eu tinha gostado do time. Eu falei, eu colocaria o Iago Dias na vaga do Dodô e colocaria o Igor Inocêncio na esquerda. Eu falei isso, tá no começo da live aí. E o João Gabriel de lateral direito. Pois é, mas agora ele colocou o Zé Mário e sabe que não dá pra contar com o Zé Mário mais. Esquece essa porcaria aí. E a arbitragem do Yuri Elino Ferreira da Cruz? Sem delongas, 0. 0. VAR, Rodrigo Carvalhais de Miranda. Cara. É 0 também, 0 também. Vai no bolo aí. Eles tinham que ter visto na hora. Vai no bolo. 0 também. É a falha de comunicação, 0. 0 pros caras. A arbitragem, o contexto geral da arbitragem, 0.
Muito bem, tá então as notas do jogo de Paysandu 1.0. Na Rádio Futebol Interior, o desempenho de cada jogador vale nota. As notas do jogo. 8 da noite, mais 32 minutos. E aí, Coral, Nelsinho Batista falou? Bora ouvir Nelsinho Batista. Vai cair um dilúvio, hein? Jogo fora de casa, tem entrevista coletiva. Daqui a pouco o tempo muda aqui em Campinas. Bora ouvir Nelsinho Batista. Bom, sobre a arbitragem, realmente foi um capítulo à parte do jogo, né? Um juiz que errou nas duas faltas que o Zé Mário diz ele que cometeu. As duas vezes ele pegou a bola limpa, então não havia motivo, né, dele até dar a falta. Aí ele, segundo, disse que deu 2 cartões para ele, mas aí no intervalo eu fui procurar conversar com ele e, acima de tudo, tirar o Ramon e tirar o Castro, que estava lá conversando com ele. Então eu tirei os dois e ele falou assim para mim: deixa eu te explicar. Eu falei: explicar o quê? O seu erro? Ele falou: eu errei. Então você não precisa me explicar mais nada, você errou, acabou, né? Acabou. Então realmente não querendo achar uma desculpa, né? Uma muleta, mas realmente atrapalhou. Eu acho que o início do jogo nós estávamos perfeitos, né? Tivemos assim, já logo dentro dos 5 minutos mais ou menos, nós chegamos bem na área do adversário, né? Tentamos finalizar, não conseguimos, né? Mas a equipe ela estava bem postada no sentido de marcação e no sentido de explorar os espaços que a gente sabia que eles davam, né? Então a pressão que nós estávamos sofrendo era natural. A gente já sabia que o torcedor, o próprio ambiente do jogo, né, o estádio muito apertado, muito acanhado, e proporciona essa pressão. Mas a gente estava se virando muito bem, né? E sofremos esse baque aí num gol, né? Numa segunda bola, acabamos sofrendo o gol. Mas a equipe ela se portou bem, né? No segundo tempo, nós tivemos que fazer as alterações, porque não podia ficar como estava, né? Então nós tiramos o Elvis e tiramos o Dodô e colocamos aí o João, que ficou pelo lado direito na lateral, e o Igor, que veio para a esquerda, né? E também o Ramon completou a segunda linha de 4 junto com o Emerson, junto com o Castro e junto com o Everton Brito também. Eu acho que aí restava para nós fazer uma boa marcação e sair nos contra-ataques para fazer pelo menos o gol do empate. Tivemos uma chance muito boa com o Ramon, né? Que teve assim a oportunidade de colocar essa bola pro Gé, e colocou pro lado de dentro do campo, que acabou facilitando o corte da jogada pelo adversário. Mas eu vejo assim, eu acho que a equipe ela se comportou, ela lutou até o fim, guerreou até o final, e se não fosse assim, um prejuízo seria maior, né? Mas vamos caminhar. Essa partida nós temos que esquecer os erros, vamos para a próxima partida. Sim, eu acho que nós perdemos um jogo, né? Mas nós temos condições, a equipe ela está evoluindo, e, inclusive eu falei para o grupo que com essa determinação do grupo, com essa entrega do grupo, nós vamos ter muitas vitórias pela frente, né? Hoje não aconteceu, né? Mas a equipe ela buscou, de uma forma ou de outra, ela buscou sempre um resultado, uma disputa, porque se não joga dessa forma aqui dentro desse estádio aqui, é um prejuízo enorme, né? Então, eu acho que, lógico, ninguém está satisfeito pelo resultado, mas a disposição, a entrega da equipe foi muito boa. Tá aí.
Tá aí, esse é o técnico Nelsinho Batista após a derrota para o Paysandu pelo placar de 1-0 na Cruz. O Nelsinho é um cara tão educado, né, que deveria ter explicado. O cara queria explicar, pô, eu errei. Não, mas peraí, vamos ver o que foi o erro dele, né? E aí, com essa palavra do Nelsinho, tudo que eu chamei aqui, talvez, o Zé Mário de burro, né, o burro pode ter sido eu, né? Mas não foi 2 faltas, foi no mesmo lance. Não, o Nelsinho entendeu errado, aí o árbitro explicar, ele não deixou o árbitro explicar. Não foram 2 faltas, foram 2 lances diferentes. Não. Mas na verdade ele disse que não foi nem falta. Não, cara, era falta pra cartão. Ele disse que o jogador só vai na bola. Era falta pra cartão amarelo, sim. Ele, independente de ir na bola, não, ele pôs em risco o companheiro. Eu não vou discutir o cartão amarelo pro Zé Mário. Foi tudo no mesmo lance. Foi tudo no mesmo lance, não teve 2 faltas. A falta era pra cartão vermelho? Não, era pra cartão amarelo. Só que o árbitro dá cartão amarelo no lance, numa entrada mais forte, tudo bem. Aí o Zé Mário vai indagar alguma coisa com ele, o Zé Mário entende que não era falta, que não era pra tomar cartão, e ele vai e expulsa e dá outro amarelo pro Zé Mário. Só que ele entende que era outro jogador. Só que foi no mesmo lance, tá, gente? No mesmo lance. A minha curiosidade, nós vamos pegar na hora da macaca a súmula do jogo, a minha curiosidade é saber o que ele marcou naquele cartãozinho dele. Porque durante 13 minutos... Eles podem apagar, eles podem arrumar. Sim, Marcelo, mas durante 13 minutos ele marcou alguma coisa lá que não foi 2 cartões pro 31. Porque não é possível. Mas vai apagar, que eu tenho aqui na minha frente, pega esse papel aqui. Ele pode ter colocado por 13. Pega esse papel aqui, ó. E mostra ali pra câmera. Não é possível que você vai pegar esse papel aí e o nosso produtor, que aqui a gente tem produtor, que tá beleza. O nosso produtor escreve 2 patrocinadores na mesma 2 linhas diferentes e você, como narrador, vai ler 2 vezes o mesmo patrocinador. Não é possível que você vai fazer isso. Não, tem lugar, tem empresa de comunicação que você tem que fazer assim. E o pior não é isso. O pior, por exemplo, vamos lê supor, só o que tá no papel, e o pior, Marcelo, por exemplo, é você escrever as 2 vezes e ler as 2 vezes o que você escreveu errado. Não, então... Teve confusão, é claro, mas na hora de fazer a súmula, Carlos, eles podem rabiscar, então ele vai fazer a súmula certinho. Não, mas eu sei que ele pode rabiscar, Marcelo. Eu quero saber o que ele marcou. Aí não vai saber, no tempo Carlos, entre 9, não vai saber nunca. Entre 9 e 22. Só ele sabe. Ele vai ter que averbar o que aconteceu. Vai ter que dar uma observação. Ele vai ter que fazer. Eu tô curioso. Ele vai ter que fazer alguma coisa. Então porque foram 13 na hora minutos, da macaca a gente vai ver a súmula. Porque foram 13 minutos por um lado. Vamos lá pegar o lado do Paysandu aqui. Foram 13 minutos com o Paysandu sendo prejudicado, jogando com um jogador que era para ser um jogador a menos. Eu estou no site da CBF. Aqui mostra a escalação, tem todas as substituições, os cartões amarelos, enfim. O Zé Mário, por exemplo, só tá com o cartão amarelo aqui do lado, nem o vermelho. No site da CBF, hein? Não tem nem o vermelho aqui. Não, aí não, mas tudo bem. Agora, a súmula demora pra subir, viu? Demora mais ou menos 1 hora só, viu? Ele tem 30 minutos. Ele tem 1 hora pra mandar... Sim. Não, mas eu falo pra CBF subir no site? Não, isso aí, a tecnologia funciona. Funcionar. Até porque ele faz tudo digital hoje. A assinatura, por exemplo, que tem nas súmulas é tudo digital. Às vezes é o próprio árbitro que sobe. Então vamos ficar ligado no site aqui, velho. Às vezes é o próprio árbitro que sobe. Mas aí fala assim, não, o Roberto César Santos tá dizendo assim, Corsato ele já apagou. Gente, não é isso que eu tô dizendo. Que ele apagou, eu sei. Eu quero saber a minha dúvida... Mas aí não vai saber, Carlos. Não, mas eu sei, Coral. Mas a minha dúvida é, o que convenceu ele, durante 13 minutos, deixar um cara que ele deu 2 cartões amarelos no jogo? Porque, vamos lá. Não foi outro cara que deu o cartão pro jogador. Foi ele mesmo. Então ele levanta 2 vezes o cartão pro mesmo jogador. Eu queria saber o que aconteceu. O que tá me dando aqui a coisa é realmente os números dos jogadores. 13 e 31. Só que, quando ele mostra o cartão, o Ramon Carvalho, que era o camisa número 21... que fala, mas você deu cartão pra mim? E ele guarda o cartão no bolso e assim fica. Então, a minha dúvida é, o que convenceu esse cidadão a deixar o Zé Mário dentro de campo com 2 cartões amarelos? E ninguém percebeu, tá? Ninguém percebeu. Nem a Ponte Preta, porque se a Ponte tivesse percebido, o Nelsinho teria trocado. E pra ficar pior a situação, né? A gente quando pega a equipe do VAR aqui, não tem só árbitro de vídeo. Ele tem um árbitro de vídeo. Tem o AVAR. Ele tem o AVAR 2 e o observador do VAR. Tem um monte. Cara, ninguém viu. Tem um monte. Eu entendo que alguém percebeu o erro. Eu entendo que a Ponte pode entrar sim
com uma representação por interferência externa. Eu entendo que a Ponte pode entrar sim com uma representação por interferência externa. 8 da noite, mais 42 minutos. 8h42. Então, Coral, vamos lá, vamos rapidinho aqui. Projetar, a Ponte joga contra o Vila Nova, terça-feira, 9h30 da noite. Estaremos nessa, eu, você e o Marcelo. E a Ponte vai ter 3 retornos de suspensão e mais o Risso, né? É isso, 4 jogadores, né, na teoria, 3 por suspensão, o Sérgio Rafael, o Emerson Santos, o Matheus Regis, além do Gabriel Risso, que foi poupado aí por conta de desgaste físico, e ao que tudo indica também o Thomas Luciano pode ser relacionado pela primeira vez, e aí totalizando 5 jogadores, né, Corsato? O Renato e o Luiz Felipe seguem em tratamento, né, de lesões, o Renato com uma lesão um pouco mais grave, o Luiz Felipe já em recondicionamento, naquela famosa transição física. Gabriel Novaes quebrou o braço, ainda vai levar mais um pouquinho de tempo para retornar. Então uma Ponte Preta que pode ter ali pelo menos 4 caras novos, a depender até 5, se o Thomas Luciano for pro jogo. O que me incomoda um pouco, viu, Corsato, ainda sobre o Thomas Luciano, é até curioso, porque o cara já foi apresentado, inclusive ele deu entrevista primeiro e depois ele foi anunciado pelo clube. Aqui até isso é diferente, né? Normalmente o cara é anunciado, depois ele fala. Não, mas tem jogador, por exemplo, teve jogador aí no Campeonato Brasileiro da Série A, no Corinthians, por exemplo, o cara entrou em campo, jogou e depois foi anunciado. No Corinthians? No Corinthians. Alex Santana. Ele jogou e depois o Vasco, depois ele foi anunciado. Enfim, o pai dele chorou na entrevista e tudo isso acontece. Ele já deu entrevista, já foi anunciado, aí não sei, né? Mas pode ser que venha a ser relacionado, quem sabe, mas de certa forma já podemos dizer que pelo menos 4 estarão de volta. Os 3 por suspensão, Sérgio Rafael, Emerson Santos e Matheus Regis, além do Gabriel Risso. Tá certo. Eu tô tentando com uma fonte aqui para saber se a Ponte pode entrar. Tô consultando um advogado aqui, não vou falar o nome dele porque não tenho procuração para falar do nome dele, né? Mas tô perguntando aqui se a Ponte não pode entrar com ação pedindo anulação do jogo por interferência externa. Né? Porque o VAR não descobriu isso sozinho. Mas tem que provar, Carlos. Mas acho que foi descoberto por conta do repórter, porque a TV também não sabia. É só pegar a fita da TV, velho. Só pegar a transmissão da TV. A nossa audiência tá falando aqui que falou no Sport TV. Foi tudo puxado pelo repórter do Sport TV que foi perguntar pra quem que foi o segundo cartão. Não, mas eu não acho que seja interferência externa isso. O que eu recebi aqui foi, e é de pessoas da Ponte Preta, tá? Acabei de receber aqui. Temos que ver com calma. A situação é difícil e delicada. Não vai dar nada, cara. Mas eu acho que a Ponte deveria entrar. Mas não, tem que entrar. A Ponte tem que entrar. Porque isso não pode acontecer. Isso não pode acontecer. Isso não pode acontecer. Não pode deixar isso acontecer. Aconteceu. Não, mas a ponte, porque é o seguinte, a lei brasileira... Poderia ser pior, mas não foi. A lei brasileira diz o seguinte, que qualquer pessoa tem direito de ingressar na justiça. Isso é um livre-arbítrio, quando se sente prejudicado. Sim, mas você tem que provar que aconteceu isso. Você vai provar como? É só pegar a fita da TV, Marcelo. Ah, cara. Transmissão da TV tá lá, velho. Ó, poderia ser pior. A Ponte poderia ter feito um gol, o juiz anular o gol, porque o jogador tem que ter sido expulso. O Nelsinho poderia ter substituído ele, e aí depois o VAR anular a substituição. Cara, poderia ter sido Nunca pior vi isso, o cara anular uma substituição. Você já imaginou, o cara joga 5, 6 minutos, o árbitro fala pra ele, sai, não, você não pode 12 ficar. minutos ia jogar. Por exemplo, se o Nelsinho percebe, ele fala, não, peraí que eu vou tirar o Zé Mário e vou colocar o João Gabriel. Aí com 22 minutos o VAR chama, 25 o cara vai lá e fala, ó, a alteração aqui vale. Quer dizer, ia ser expulso o João Gabriel e já tava fora do jogo o Zé Mário. Ia ser uma lambança. E se a Ponte tivesse feito um gol pelo Zé Mário? Poderia ter sido pior. Cara, Olha, foi uma das maiores lambanças que eu vi no futebol brasileiro. A pior arbitragem de todos os tempos que eu já vi. Muito ruim, muito ruim. Ah, eu ainda acho que a do Vila Nova foi pior, cara. Coral do céu. Ô, louco, o cara vai no VAR. Não, mas isso aí os caras erram toda hora. Os caras brigam com a imagem. Agora, um jogador jogar com 2 mas cartões... são situações diferentes. Um jogador jogar com 2 cartões durante 12 minutos... É que a gente não vai lembrar agora quem era o árbitro lá aquele dia, né? Mas a gente puxa fácil, do Vila Nova, né? Espero que não seja o mesmo, né? Não era. Era um árbitro... Se eu não me engano, era um árbitro do Maranhão. Se eu não estou enganado. Mas me desculpe...
Foi uma das maiores lambanças que a gente... Eu falei até na hora da transmissão. Falei, gente, estamos acompanhando uma das maiores lambanças do futebol brasileiro e do futebol mundial. Só que no Brasil mesmo acontecem essas coisas. Ó, né? foi em 2021, Ponte cancelou a coletiva após jogo nesse dia. Vamos pegar aqui, vamos lá. Era o Alarcon Pacheco. O diretor executivo. Isso, ele deu entrevista nesse dia. O que contratou o Léo Pereira e falou numa entrevista pra mim, né, num podcast, que ele iria trazer um lateral melhor com a Podi. Alarcon, tô esperando até hoje. Senta. Achei, peraí. Achou. As decisões do senhor... O árbitro é Adriano Barros Carneiro. E o VAR, Wanderson Alves de Souza. Só não tem os estados deles aqui, mas é tá fácil. Mas peraí, vamos lá. Adriano Alves Carneiro. Então, Barros Carneiro. Barros. A gente tá falando em jogos da Ponte Preta que a gente acompanha mais, tá? Claro que teve outras lambanças por aí, né? Tô aqui, ó. Tô procurando também. O Wanderson, ele é de Minas Gerais, Belo Horizonte. O Adriano, vamos pegar aqui, peraí que eu abri a parte errada. O Adriano tem 39 anos, Adriano Barros Carneiro. Fortaleza, Ceará. Então é isso, ele de Fortaleza, o VAR de Minas Gerais. Deixa eu ver se ele tá apitando e aonde que ele tá nesse momento. Ele tá apitando, ele tá escalado pra AVAR na Série A. AVAR 2, é uma festa, né? Dia 21 de julho, amanhã. Bahia e Corinthians. Então, mas tá como a VAR. Nesta Série B, ele não apitou nenhum jogo e não foi VAR em nenhum jogo. Ele foi AVAR e AVAR 2. Quer dizer, descobriram que ele é ruim, né? Então agora tá como AVAR e AVAR 2. O Wanderson Alves de Souza, que tô aberto aqui, ó, 40 anos de idade, ele que é professor, é de Belo Horizonte, Minas Gerais, ingressou em 2012 na Senaf, que é quadro responsável de arbitragem lá de Minas Gerais. Em 2024, ele foi quarto árbitro de Sub-17 entre América e Fluminense. Ele foi quarto árbitro de Sub-20. Ele foi quarto árbitro da Série D, quarto árbitro da Série C. Árbitro, o que ele apitou? Ele apitou Sub-20, um jogo da Série D, entre Souza 2 e Atlético Cearense 3. Ele foi quarto árbitro do Sub-20 entre Atlético Mineiro 2 e Palmeiras 2 no dia 18 de julho. E agora no dia 24 de julho, na Arena do Jacaré, ele vai ser o quarto árbitro do Sub-20 também, entre Cruzeiro e Red Bull Bragantino. Resumindo, saiu de Série A e de então, mas jogos peraí, principais. O árbitro, mas peraí, nesse jogo aí, o árbitro marca o pênalti. Não, o árbitro não marca o pênalti. Ele não marca. O árbitro não marca. Não, eu acho que ele marca. Não, o árbitro marca o pênalti. Ele marca o pênalti. Esse rapaz acerta, ele chama o cara, e fala, o cara se a bola mantém. não bateu na mão. A bola não bateu na mão. Isso, acho que é e isso o mesmo. árbitro vai e confirma. Quem errou não foi ele, foi o árbitro. Quem errou foi o de Fortaleza aí, do Ceará. Ele manteve no erro, porque ele vai no VAR, né? O VAR chama ele e fala, cara, a bola não bateu na mão. Eu posso estar muito enganado, mas ele não marcou o pênalti. Ele foi convencido pelo VAR. Eu posso estar muito enganado, mas ele não marcou o pênalti. Deixa eu buscar. Tá bom, vamos seguindo aqui, porque Eles a gente tem que brigaram com a imagem, eu lembro que eu falava, eles brigaram com a imagem. Eu lembro que eu falava, as notas a gente já terminou, já até fechou. Então, mas tem a ficha técnica. A ficha técnica do jogo. 8 da noite, mais 51 minutos. Então é isso, gente. O Nelsinho falou, aí tem gente aqui no chat, né? Por exemplo, o Nelsinho errou a escalar o Zé Mário. Gente, esse tipo de análise, eu entendo que é tipo engenheiro de obra pronta depois que a obra cai, né? O cara não fez a obra caiu, vai lá e critica a obra, né? Não dava pro Nelsinho saber que o Zé Mário ia tomar 2 cartões amarelos e que o árbitro ia fazer essa lambança aí, né? Eu respeito, mas não vou colocar na culpa do treinador. Carlos, você tá na razão, viu? Foi no último lance do jogo, Ponte Preta e Vila Nova, ninguém do Vila Nova questiona se a bola bateu na mão. O VAR chama. O VAR chama ele quando ele ia acabar o jogo. Isso. Ele foi vem o último no VAR, lance, lembra como se fosse ele hoje. confere e dá o pênalti. Aí ele se ferrou por causa do VAR, né? Ele se ferra por causa do VAR. Porque aí o VAR conseguiu... E por causa dele também, pô. Porque ele tá vendo a imagem. O Daronco esses dias, teve um lance lá que o VAR chamou, ele falou, não, a decisão é a minha, decisão de campo. Mas, cara, um absurdo. Ele não, no campo ele não deu, né? Ele acertou no campo e o VAR atrapalha o lance dele. 8 da noite, mais 52 minutos. Agora, Felipe Marques, ficha técnica do jogo. Ficha técnica do jogo. Marcelo Cossato.
Muito bem, depois de tudo que falamos, a Ponte Preta perdeu para o Paysandu por 1-0 jogando o Campeonato Brasileiro Série B 2024, 16ª rodada no Leônidas Sodré de Castro, o estádio da Curuzu. A macaca de Pedro Rocha, Igor Inocêncio, Matheus Silva, Joilson, Zé Mário, Emerson, Castro, Ramon Elvis, Dodô, Gé, entraram no time do Nelsinho Batista, o Dudu Vieira, o Iago Dias, o João Gabriel e o Everton Brito. Mais uma vez, o treinador não fez as 5 alterações. O Paysandu de Diogo Silva, Edilson, Wanderson, Lucas Maia, Brian Borges, João Vieira, Val Soares e Casares, Jean Dias, Nicolas e Paulinho Boia. Entraram no time do Hélio dos Anjos, Léo Pereira, Leandro Vilela, Netinho, Edinho e Esli Garcia. O árbitro da partida, meu pai amado, Yuri Elino Ferreira da Cruz, do Rio de Janeiro, auxiliado pelo Wallace Miller Barros Santos, Rafael Carlos de Almeida Tavares dos Reis. Quarto árbitro, o Dionaltan Costa de Araújo. O VAR, o Rodrigo Carvalhares de Miranda. Bom, não tivemos a divulgação de público e renda, mas acredito que chegamos perto aí de 13, 14 mil torcedores no estádio da Curuzu nessa tarde e noite lá em Belém do Pará. O gol da partida foi marcado pelo Paulinho Boia, chute de fora da área a 37 minutos do primeiro tempo. O árbitro da partida deu cartões pro Paysandu, pro Wanderson, pro Val Soares e também pro Paulinho Boia. Foram 3 cartões pro Papão. Para Ponte Preta, cartão amarelo para o Zé Mário, depois ele tomaria o segundo amarelo no mesmo lance. A arbitragem foi descobrir isso depois de um longo e tenebroso inverno, foi acionado aí pelo VAR. O primeiro cartão do Zé Mário, ele teria tomado a 8 minutos e meio, mais ou menos, depois a 9 minutos e meio, ele toma o segundo amarelo, mas o árbitro não percebe, e aí o VAR chama a 22 e a 25, ele é expulso, o Zé Mário. Tivemos cartão amarelo também pro Emerson, né? E mais um aqui pro João Gabriel. Portanto, foram 3 cartões amarelos, mais o vermelho pro time da Ponte Preta, a macaca, que perde neste sábado, 20 de julho de 2024, pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro. Paysandu 1, Ponte Preta 0. Ficha técnica do jogo. Agora eu vou fazer o seguinte, vou chamar aqui o comentário final, né? Marcelo e o Wendel vão comandar, porque vocês estão na tela. Então, comentário final para o Marcelo com o Wendel. Comentário final. O primeiro comentário de até 3 minutos vai ficar lá no YouTube para que você possa conferir. O segundo comentário, atenção rapaziada, poder de síntese, por favor, até 55 segundos. Tira o fone da cabeça, por favor. Ah, é? Obrigado. Tira o fone da cabeça. Obrigado por avisar. Coloquei o fone. Não posso, 55 no total, 55 né? segundos no Isso, total. É bom deixar claro, teve um 55 segundos no total, tá? Então, por favor, hein, gente? Então vamos lá. Uma compilação de comentário final. Se você ouve no rádio, ouve agora no YouTube e depois fica nas nossas redes sociais. Rapidinho. É isso. Solta, Felipe. Comentário final. Agora o comentário final. Marcelo Corsato. Muito bem, transmitimos do Campeonato Brasileiro, 16ª rodada, a partida envolvendo o Paysandu e Ponte Preta. O Paysandu venceu pelo placar de 1-0. No campo, vitória justa, Coral, mas a arbitragem, que lambança, hein? Pois é, viu, Marcelo? Um jogo que a Ponte Preta vinha jogando muito bem, né? Até o cartão amarelo do Zé Mário aos 8 minutos. E na hora a gente até não sabia para quem tinha sido o segundo cartão amarelo, né? A emissora detentora dos direitos de imagem havia acreditado pro Joilson e aí o jogo passou. Depois de mais 13, 14, 15 minutos, o VAR misteriosamente chama o árbitro para averiguar o lance para quem ele tinha dado o cartão amarelo. E realmente ele mostra 2 vezes o cartão e aí o árbitro ou se lembra, caso tenha se esquecido, ou sei lá o que, amarela pela segunda vez o Zé Mário na mesma jogada e aí ele volta para expulsar o jogador. Na teoria, um esquecimento do árbitro carioca Yuri Elino Ferreira da Cruz, de 32 anos de idade. E aí o aspecto mental da Ponte, depois disso, vai por água abaixo. A Ponte não consegue manter o desempenho que vinha mostrando nos minutos iniciais, onde teve inclusive a oportunidade de abrir o placar com um Dodô num chute cruzado, mas que o goleiro Diogo Silva saiu muito bem para fechar o ângulo, manteve o 0-0. E aí depois, com 11, a Ponte já vinha sofrendo uma pressão nos últimos minutos, com 10 ficou ainda pior, mas mesmo no final da segunda etapa a Ponte teve alguns lampejos, não conseguiu empatar,
perde a sequência de vencibilidade de 4 rodadas. Por outro lado, o Paysandu amplia o período de bons resultados, vai a 7 jogos sem perder, 4 vitórias, 3 empates, chega a 23 pontos e agora já vislumbra a parte de cima da tabela de classificação. É isso, o gol foi do Paulinho Boia, 37 minutos do primeiro tempo, Paysandu 1, Ponte Preta 0, uma das maiores lambanças da arbitragem no futebol brasileiro. Portanto, comentário final. Comentário final. 8 da noite, mais 57 minutos. Esse comentário vai estar compilado lá no YouTube depois da nossa jornada esportiva. Agora, mais uma vinheta de comentário final que vai pro Instagram. Você não tem o Instagram do Futebol Interior? Arrasta pra cima, meu amigo. Futebol Interior. Agora, o comentário final. Rapaziada dos canais de Futebol Interior, também aqui no Instagram, a Ponte Preta foi derrotada, transmitimos o jogo no sábado, dia 20 de julho de 2024, o Paysandu venceu 1-0, gol do Paulinho Boia no primeiro tempo. Coral, uma lambança da arbitragem, hein, Coral? Algo nunca visto, né, Marcelo? O árbitro carioca Yurielino Ferreira da Cruz protagonizou uma verdadeira lambança hoje. Depois de 15 minutos que já tinha passado o lance, ele voltou para expulsar o jogador que, teoricamente, ele havia esquecido, o Zé Mário dando 2 cartões no mesmo lance. É isso, a Ponte Preta perdeu mais uma partida fora de casa, o Paysandu vai para a primeira parte da tabela, a Ponte continua lá na segunda parte da tabela. É isso, Instagram Futebol Interior, tamo junto. Comentário final. 8 da noite, mais 58 minutos. Agora o destaque final do repórter Wendel Coral. Terça-feira tem mais trampo, hein, Coral? Pensa que ganhar 30 pau por mês é fácil, velho? Não é fácil. Não a é gente fácil. rala bastante. Isso, terça-feira então, Vossa Senhoria aqui, Jornada Esportiva, 8h30 da noite. Se eu ganhando 30 já ralo pra caramba, imagina o senhor ganhando 50. Pô, cara, rala ainda mais. O dobro. Marcelo tá perto, Marcelo tá com 32,5 no momento. Mas vai subir mais ou menos um pouco, viu? Vai ter o reajuste, vai pra 37. Ele perdeu um trampo, mas já tá buscando outro. Mas aí vai voltar pra 37, a gente tava conversando aqui. Isso. Fora direito de imagem que Marcelo também tem aqui na base de R$5.800. Isso. Mas vamos lá, viu, Corsato? A Ponte, então, continua na parte de baixo da tabela de classificação, 14ª posição, 20 pontos, fica a 3, né? Permanece a 13, inclusive, da zona de rebaixamento. Perde uma grande oportunidade de, quem sabe, estar na primeira parte, né, na primeira metade da tabela. Perde também a sequência de 4 jogos sem perder, eram 2 empates e 2 vitórias. Volta a campo contra o Vila Nova, atual vice-líder da competição com 28 pontos. O Vila Nova, inclusive, que tem a 13ª melhor campanha como visitante, só com 1 vitória, 2 empates e 4 derrotas. Por outro lado, a Ponte como mandante vai muito bem, obrigado. Só para passar também aqui, a Ponte tem 5 vitórias e um empate em 7 jogos. Então, já tem 100% de aproveitamento no Moisés Zucarelli sob comando do Nelsinho. Quem sabe consegue mais um triunfo. O Vila Nova, então, é o vice-líder. Os dois times se enfrentam na terça-feira, dia 23, a partir das 9h30 da noite. No Majestoso, quem sabe a reabilitação da Macaca para não deixar a zona de rebaixamento voltar a ficar ainda mais próxima, como já esteve em outras oportunidades. Carlos. Legal, Coral, obrigado pelo trabalho aí, um abraço, amigo, até terça. Eu que agradeço, um bom fim de sábado a todos, bom domingo também, até terça-feira, grande abraço. Valeu, esse é o Wendel Coral, repórter na transmissão Ponte 0, Paysandu 1, Paysandu 1, Ponte 0. Agora, o destaque final do nosso narrador, o Marcelo Corsato. Vai, Corsato. Muito bem, transmitimos então esse jogo, não deu pra Ponte Preta, fora de casa a Ponte Preta realmente não tá conseguindo pontuar como deveria. Hoje, claro, teve a lambança aí do árbitro, do VAR, do complexo da arbitragem, do time de arbitragem, né? Mas o time mesmo com 10 em campo lutou, se esforçou, mas era muito difícil trazer ponto ou pontos lá de Belém do Pará. O Paysandu mereceu a vitória e a gente não tem o que contestar. Agora, mais um jogo difícil, aliás, para fechar o turno, né? A Ponte tem confrontos dificílimos aí e tem que bater naquele número mágico. 22, 23 pontos. A sequência é Vila em casa, Sport fora e Avaí em casa. Então, são 3 jogos muito difíceis. E todos os times que estão brigando lá em cima. Mas a Ponte em casa, a Ponte é muito forte. Eu acho que dos 4 jogos que a Ponte tinha, o mais acessível de trazer pontos ou ganhar era do Paysandu, que era um adversário que estava junto com a Ponte na tabela. Na hora da Macaca eu discordei de você, mas hoje, e agora discordo também quando você fala que era muito difícil trazer pontos. Eu não sei não, 11 contra 11 eu falava aqui. Não, eu falei com 10, né? Sim, sim, depois com 10 sim. Mas eu falei aqui na transmissão que a Ponte, até o cartão amarelo do Zé Mário, a Ponte era melhor no jogo.
Você lembra que eu falei aqui? Sim, 9 minutos. A Ponte teve uma chance com o Dodô, que o goleiro fez a defesa, né? Mas eu discordo. Eu acho que o nível de dificuldade é o mesmo para os 4 jogos, porque o Paysandu em casa é muito forte. Mas infelizmente não deu. Agora, uma coisa a gente tinha que ter falado. O destaque é seu, Marcelo, mas até a gente aqui... O destaque final é meu, mas tem participação especial sua. É um prazer, Carlos. Mas, assim, eu acho que na hora da macaca, eu acho que a gente tem que chamar o torcedor pra ir no jogo da Ponte contra o Vila Nova. Porque o que esses meninos fizeram hoje, com toda a lambança da arbitragem, jogaram com 10, a Ponte enfrentou o Paysandu, né? Também acho. O que esses meninos fizeram, o futebol da Ponte melhorou, cara. A gente não pode aqui enganar o torcedor. O futebol da Ponte, depois da troca de treinador, melhorou. A Ponte tá enfrentando o time. Ela pode não ganhar o jogo, porque mas você ela fala fez um assim, confronto. O reforço não reforçou, nada. Cara. São os mesmos jogadores. Nada, isso. O reforço que chegou não jogou. Não jogou. Então ele tá... E outra, perdeu o jogador, por exemplo, contusão, Gabriel. Sim. Novaes, que era destaque do titular. time. Destaque do time, enfim, teve o Akin que foi jogar na seleção, né? O Risso quase não joga. O Risso quase não tá jogando. O trabalho do Nelsinho é bom. É que a Ponte Preta fez uma pontuação muito fraca no começo do campeonato. Vide a nossa posição, a gente pode ter pontuação aí próxima de rebaixamento, de zona de rebaixamento, né? Mas o time melhorou muito. Na pior das hipóteses, vamos ficar 2 pontos. É isso, então. Mas eu tô com você. O jogo é difícil, o Vila Nova é um dos melhores times do campeonato no momento, tá disputando a liderança, tá disputando o acesso. Então, pra ganhar do Vila Nova, vai ter que suar, vai ter que correr, vai ter que jogar bola. Mas o Vila Nova, pra ganhar da Ponte, também vai ter que suar. Vai ter que correr. A Ponte não vende. A Ponte não dá 3 pontos. A Ponte não dá empate em casa fácil pra adversário nenhum, né? Tá fazendo aí o fator casa como um fator positivo. E é claro que se tivermos mais torcida, a pressão vai ser maior, no caso hoje, lá na Curuzu. Enfim, e eu entendo que o torcedor, nesse momento, ele pode ter algumas coisas que ele pode até estar descontente, mas com relação à atuação do time dentro do campo, eu acho que a gente não pode reclamar, não. Os caras estão se entregando mesmo. É isso. Valeu, Corsato. Terça-feira, tamo junto e misturado. Na segunda, na Hora da Macaca, no YouTube, Hora da Macaca. E na terça-feira, na transmissão, eu, você e o Coral. Beleza, esperamos todos os internautas, você que tá na Valinhos FM também, para acompanhar aí a transmissão da terça-feira. E quem puder acompanhar a gente na Hora da Macaca lá no YouTube. Sempre um prazer estar com os amigos aqui dos canais Futebol Interior. Valeu, Corsato. Aliás, hoje é dia do amigo, então, para todos os amigos aqui do portal e para você que é nosso amigo ouvinte, aquele abraço. Valeu, muito obrigado. Valeu, Corsato. Valeu, Coral. Bom, agora só eu que vou brilhar, hein? Essa cara grandona vai ficar na tela. Só eu que vou brilhar um tempinho, tá? E vocês vão lá receber a deliciosa pizza do Dadá pra gente fechar essa noite de sábado. Deixa eu abraçar aqui o pessoal da audiência. Carlos Lemos Matozinho. Terça-feira estaremos no estádio Moisés Lucarelli apoiando a Macaca. O CAR 110, o VAR só chama porque a TV fala. Se isso não é interferência externa, eu paro. O CAR 110, eu tô contigo, viu? Eu tô contigo. E como eu te falei aqui, falei com uma fonte, né? E ele até pediu para que eu falasse aqui que essa era a opinião dele, não da Ponte Preta, e foi o que eu disse aqui, né? Mas que é uma situação delicada. Se a pessoa fala que já é uma situação delicada, é porque pode sim, né, entrar com alguma coisa. E eu não sei se foi o Coral que falou, né? Mesmo que não dê nada, tem que entrar sim para pelo menos dar uma ligada nos caras. Falar, ó, isso aconteceu lá, eu não quero que aconteça mais. Então a Ponte tem que entrar sim. E qual é a prova? Pega a narração do jogo lá do Sport TV. Roberto César Santos, eu avisei antes do jogo para não pôr o Zé Mário. O Nelsinho só escalou o Zé Mário porque o Eberlin pediu. Carcem, você deu uma dentro aqui, uma fora. Você acha mesmo que o Nelsinho, um senhor de 73 anos de idade, vai fazer o que o Eberlin pede? Roberto César, mas tá bom. Ele pediu para recuperar os jogadores em vez de contratar. Parabéns. Mas eu acho que essa é a função do técnico, né? O técnico tem que tentar recuperar o jogador. Mas o Zé Mário, a gente já viu que não adianta, né? Roberto César Santos, Barreto Esponte envolvido no lance. Tá falando do lance do Vila Nova? Não lembro. Não, ele falou do Barreto aqui. Não entendi, Roberto. Silvio Seixas, se a troca do Zé Mário pelo João Gabriel... E se troca o Zé Mário pelo João Gabriel, o substituto também faz o gol. Nossa, Silvio, ia ser... Olha, ele deu mais sorte, ele teve mais sorte do que competência. Fábio Fernandes, só acontece com a Ponte Preta essas coisas, estranho, né? Roberto César Santos, não vai dar nada, mas tem... o Roberto César Santos que falou aqui, não vai dar nada, mas tem que reclamar para não correr novamente.
É só pegar os áudios do jogo, tá aí a prova. Deu cartão pro primeiro que tava na frente. Segue aqui o Roberto César. Boa noite a todos. Tomara que não venha outro árbitro fazer lambança, ainda mais se tratando de Vila Nova. Aquele pênalti escandaloso. Deu cartão pro primeiro que tava na frente. Já falei aqui, o Roberto César Santos. Ele já apagou na súmula. Silvio Seico, ou no cartão. Do que ver a súmula, vamos ouvir o áudio da conversa do VAR com o árbitro. Vamos ver se a CBF vai liberar, né? Silvio Seico, não sei se é obrigado a liberar, não sei se é obrigado a liberar o áudio. Se o juiz confessou pro Nelsinho que errou, a Ponte pode fazer uma pressão na CBF por erro de direito, sim. Diz aqui o Silvio Seico, mesmo não dando em nada, já avisando as próximas rodadas, a arbitragem fica esperta. Zé Mário empresta para a Série D ou Copa Paulista. Justo pra ele, fracríssimo, diz aqui o Roberto César. Era João Gabriel na direita, Igor Inocente na esquerda. Estamos juntos, professor Nelson errou feio hoje ao escalar o Zé Mário, diz aqui o Roberto César Santos. Amélia Reste, esse árbitro na primeira rodada da Série A já pegou geladeira. Carlos Lemos Matozinho, tem que pôr esse árbitro no freezer. Gustavo Carvalho, tem que expor os áudios do VAR do árbitro. Tem que impugnar esse jogo, atenção jurídico da macaca. Enquete concluída aqui, claro, né? Como a nossa audiência é mais Ponte, 52% apostaram na Ponte, 33% no Paysandu, o restante que dá 15% no empate. Silvio Seico, o juiz é horrível, o VAR que não sabe o que aconteceu em campo, interfere no jogo também depois de muito tempo. Deixa eu ver aqui, o Barreto estava no lance do Flamengo, Criciúma, hoje tinha Dudu. Não precisava do Zé Mário, diz aqui o Carcem 10. Carcem, mas aí é aquilo, né, cara? É a gente comentar depois do acontecido, né? Terça eu estarei no estádio, diz aqui o Carlos Lemos Matozinho, 40 conto o ingresso. Torcedor da Ponte tem que ir sim, viu? Eu aconselho você a fazer o TC10, né? Você vai pagar R$40 aí e vai conseguir assistir todos os jogos no Majestoso, no mínimo 5. Lembrando que na volta, né? A Ponte na volta da série do segundo turno, a Ponte vai ter 10 jogos em casa. Então se você fazer aí o TC10 aqui pro mês de agosto, né? Vamos supor que você não queira mais fazer em julho, você vai fazer lá pro mês de agosto, você vai ter aí pelo menos mais 10 jogos até o final do ano pagando quarentão, né? Vai dar R$4 por jogo, né? Então, não, é por mês, R$12 por jogo, né? E hoje é 40, tá certo, Coral? Obrigado. R$10, 120, vai dar R$12 por jogo. Eu aconselho você a fazer o TC10, mas se não der, vai nesse jogo que a Ponte vai precisar, viu? A Ponte vai precisar e a Ponte precisa dessa vitória para chegar a 23 pontos, que é ali 23 pontos, que é a pontuação tranquila para a Ponte não ser rebaixada. Eu insisto aqui e vou mais uma vez repetir o que venho falando aqui no programa Hora da Macaca. A Ponte Preta, com esse time aí, a Ponte só contratou o Tomás Luciano por enquanto, lateral direito. Com esse time aí, a Ponte vai brigar para não cair, né? O Paysandu, por exemplo, foi no mercado e trouxe o Casares, que estava no Santos, né? Corsato, Casares a Ponte não quis, mas agora trouxe o Casares, que estava no Santos, e trouxe o Paulinho Boia, que estava no Mirassol. E não estava sendo pouco aproveitado, ele entrava de vez em quando lá no Mirassol, né? Então foi contratar jogador que está jogando em time adversário, ele reforçou o elenco. E a Ponte até agora tá numa tranquilidade e contratou por enquanto só o Tomás Luciano. Mas eu entendo que com esse time aí a Ponte vai brigar mesmo pra não cair. O Matozinho tá dizendo que ele paga meia entrada agora. Então você vai pagar vintão, viu? Porque o R$40 a inteira. O Carcem 10 tá perguntando se o Risso volta na terça. Algum pendurado tomou o terceiro cartão? Não, falamos aqui na transmissão. Nenhum pendurado tomou o terceiro cartão. E o Risso, que foi passado pelo repórter Wendel Coral, pela assessoria de imprensa, é de que ele foi poupado porque sentiu um desconforto muscular, né? A famosa fadiga muscular, por isso ele teria sido poupado. Então entendo que ele vai estar à disposição para o jogo contra o Vila Nova. Tá certo, o Carcem? E não tem ninguém pendurado, não. Pelo contrário, né? Temos a volta do Emerson Santos, a volta do Sérgio Rafael, vice-campeão com Nova Iguaçu na final do Carioca contra o Flamengo. E vamos ter o Matheus Regis de volta, que vinha sendo titular
do time da Macaca, então não tem aqui ninguém que tomou o terceiro cartão amarelo não, tá bom? Um abraço aí. O Pintado não quis o Casares do ano passado, o Pintado e o Brigatti. O Brigatti era o diretor, entre aspas, de futebol, né? O gerente de futebol da Ponte Preta, diretor não, que é estatutário, era o gerente de futebol, e o Pintado era o treinador. E foi oferecido para a Ponte sim o Casares, e eles não quiseram o Casares. Mas não estava jogando nada o Casares também, né? E não quer dizer que ele vai jogar alguma coisa, mas foi reforço do Paysandu também. Bom, 9 da noite, mais 12 minutos. 9:12. Deixa eu fechar aqui rapidamente, viu, Felipe Marques? Para trazer aqui, não vou tomar muito seu tempo não, prometo que já vou fechar aqui a transmissão, mas deixa eu trazer aqui a rodada da Série B deste Campeonato Brasileiro, porque é importante, né? Temos mais 2 jogos amanhã com cobertura aqui dos canais de futebol interior. A bola vai rolar para Guarani e Goiás, 4 da tarde, às 3 da tarde, abertura da jornada, com o Felipe Marques comandando tudo, o Mr. X na mesa de som da Valinhos FM e o Albert Cavalcante nas reportagens junto com o nosso querido Gustavo Marques. 3 da tarde, Guarani precisa vencer o Goiás para ir a 10 pontos e ficar a 1 ponto do Ituano, que é o 19º colocado e já perdeu na rodada. Amanhã também tem Botafogo e Brusque. Torcedor da Ponte, olho nesse jogo, torcedor do Guarani também, né? Porque o Brusque tem 14 pontos ganhos e o Botafogo tem 17. É jogo que vale aqui para a parte de baixo da tabela. Vila Nova, próximo adversário da Ponte, empatou em casa com o Santos pelo placar de 1-1. Santos vencia até o finalzinho do jogo. Vila Nova foi empatar. Novo Horizontino ganhou da Chapecoense 1-0 em casa. O Avaí perdeu em casa para o Ceará por 1-0. O Avaí está em queda na competição depois de 5 vitórias seguidas. Sport Recife Operário, esse jogo foi adiado. Portanto, já vamos ter aqui um asterisco na rodada. O Curitiba perdeu em casa para o Mirassol. Primeira vitória do Mirassol fora de casa na competição. Só Guarani, Ituano e Ponte Preta acho que não venceram fora. Preciso confirmar aqui o Brusque. Mas pelas minhas contas, só Guarani agora, Ituano e Ponte Preta não tem vitória fora de casa. Eu acho que o Brusque venceu um jogo. O Brusque não ganhou, né? Então vamos lá. Brusque. Curitiba também não tem, cara. Brusque, Curitiba, CRB, Guarani e Ituano. Meu Deus, mais times então. Mais times então. São 5 times que não tem vitórias fora de casa. O Botafogo já tem 6, né? O Botafogo já tem, contando com a Ponte. O Botafogo já tem uma vitória fora de casa, inclusive foi contra o Santos. A vitória do Botafogo, Botafogo que joga com o Brusque. Vamos lá então para a classificação da Série B do campeonato. Bora lá então. O Santos segue líder 29 e não vai perder essa posição, porque o Santos já jogou, Vila Nova já jogou o segundo 28, o América é o terceiro 27. A Ponte vai enfrentar, portanto, o segundo colocado da competição. O Avaí, gente, já caiu para a 8ª colocação, hein? Com 23 pontos. O América tem 27, é o terceiro. O Avaí já liderou o campeonato. O Novo Horizontino é o 4º, tem 26. O Mirassol é o 5º, tem 25. O Operário é o 6º, 25. O problema aqui é que o Operário não jogou ainda, né? Tem esse jogo contra o Sport aqui. O Sport tem 2 jogos a menos. O Operário não jogou com o Sport, então pode ir a 28, né? Aí não seria líder porque perde no número de vitórias. Só que o Sport tem 2 jogos por fazer. O Sport vai jogar com o CRB ainda, né? Então CRB, Sport e Operário tem jogos a menos na competição. O Sport 2, Operário e CRB 1 jogo a menos. O Sport tem 24 pontos, é o 7º. O Avaí tem 23, é o 16º. O Avaí já não ganha 5 rodadas, 2 empates e 3 derrotas. O Paysandu é o 9º colocado. O Coral informou aí, são 4 vitórias e 3 empates, 7 jogos sem perder. A Ponte perdeu uma invencibilidade de 4 jogos. O CRB é o 10º colocado, vem de 3 vitórias seguidas, 22 pontos, 15 jogos. O Ceará, 11º, 22. Goiás, 12º, 21. Curitiba, 13º, 20. Ponte, 14ª, 20. A Ponte não perde essa posição, vai terminar nessa posição a 16ª rodada. O Amazonas é o 15º, tem 20. A Chapecoense, a 16ª, tem 18. O Botafogo pode passar a Chape. Se empatar, o Botafogo vai ficar atrás da Chape mesmo com 18 pontos, porque vai ficar com um saldo de gols menor do que o time da Chapecoense. Se vencer, passa a Chapecoense e aí, dependendo do saldo de gols, passa o Amazonas. A Ponte vai ser difícil porque tem que golear, tem que fazer 6 no Brusque, mas
tudo é possível. O Brusque pode passar o Botafogo? Não, mas pode igualar. Se vencer o Botafogo, vai a 17 pontos, se iguala na pontuação, mas perde no número de vitórias. O Ituano já jogou, perdeu, é o 19º, o Guarani, o último colocado, apenas 7 pontos na competição. O Guarani pode chegar a 10 se vencer o Goiás está à frente da Ponte, pode ir a 24. Se o Goiás vencer o Guarani, vai à 7ª colocação. Se empatar, vai chegar aqui à 10ª colocação. E se perder, fica na posição que está, na 12ª colocação. Série A do Campeonato Brasileiro, a bola tá rolando para Palmeiras e Cruzeiro, 17 minutos do primeiro tempo. Veja aqui no placar ao vivo, tá 0-0. Mais cedo o Botafogo, líder, venceu o Internacional por 1-0 e o Flamengo venceu o Criciúma por 2-1. Amanhã às 11 horas da manhã, vamos transmitir aqui nos canais Futebol Interior com a Rádio Guaíba, Grêmio e Vitória. Às 4 da tarde tem Atlético Mineiro e Vasco da Gama. Às 4 da tarde também tem Bahia e Corinthians. Às 18h30 tem Bragantino e Atlético do Paraná. Esse jogo todo o segundo tempo aqui nos canais Futebol Interior. Também amanhã às 18h30 tem Juventude e São Paulo, Fortaleza e Atlético Goianiense às 8 da noite. Fechamento dessa rodada com Cuiabá e Fluminense. Essa é que é a 18ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. Série A do Brasileirão com 18 rodadas, a Série B com 16 rodadas. 9 da noite, mais 18 minutos, hora de colocar um ponto final no nosso fim de jogo aqui nos canais Futebol Interior. Abraçando aqui. Na Rádio Futebol Interior, você ouviu Fim de Jogo. Sempre prioridade pra vinheta, viu, Felipe Marques? A vinheta tem prioridade, o locutor para. Corsato, eu sei que você defende a titularidade do Pedrão. Sim, mas na minha opinião ele falha demais. Esse gol dava pra pegar. A saída de gol dele é só susto, diz aqui o Marcos Oliveira. Tô contigo nessa, Marcão. Dava pra pegar sim. Para um goleiro da envergadura dele e da qualidade dele, eu concordo contigo que dava pra pegar. Mas ruim com o Pedrão, pior sem ele, viu, Marcão? Vai por mim, mas tudo bem. Roberto César Santos, Vila Nova e Avaí. A Ponte tem que vencer, diz aqui o Roberto César Santos. Valeu, gente. Muito obrigado aí, todo mundo, pela participação, tá? Pra concessionária Sim, a maior rede de concessionárias Fiat da região. Restaurante do Dadá, diz que entrega às 3242-3125. Chamou, pediu, chegou. Uma pizza vai bem no sábado, hein? Hipercap Brasil. Compre pelo aplicativo Hipercap Brasil ou em um representante credenciado. Você concorre toda semana a muitos prêmios e ainda ajuda o Hospital do Câncer de Barretos. Sua marca em destaque aqui na Rádio Futebol Interior, 989-89-3526 e Hora da Macaca toda segunda no YouTube, Hora da Macaca. Se inscreva em nosso canal, segunda é dia, hein? Vamos falar muito desse jogo Ponte e Paysandu e prospectar já Ponte Preta e Vila Nova já na terça-feira, portanto é dia de muito trampo. A Ponte joga na terça e depois no sábado contra o Sport, jogos da 17ª e 18ª rodada e o Avaí na 19ª rodada para fechar a primeira fase da Série B do Campeonato Brasileiro. Estive ao lado do Felipe Marques na mesa de áudio e vídeo aqui dos canais Futebol Interior. Mr. X lá na Valinhos FM, que tem a presidência do Wagner Faneco. O Wendel Coral reportou, o Marcelo Corsato narrou, com a direção executiva do Elcio Paiola, a direção comercial do Giovanni Paiola, a direção geral do Dr. Arthur Eugênio Matias. Em nome de todos, eu, Carlos Corsato, agradeço o carinho da sua audiência. Voltamos na segunda no YouTube, Hora da Macaca, com a Hora da Macaca após as 8h30 da noite para falar de Paysandu 1, Ponte Preta 0. Que Nossa Senhora do Majestoso nos abençoe e ilumine. Um abraço do tamanho do Majestoso e até segunda-feira na Hora da Macaca, se Deus quiser. Tchau. Termina aqui, Jornada Esportiva Rádio Futebol Interior. A rádio que respira futebol.